3125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. O futebol é paixão mundial e envolve amor, alegria, festa e muita emoção. Dentro dessa mistura, o ingrediente que não pode entrar é a violência. Dentro e fora de campo, o respeito e a tolerância devem prevalecer. Para a paz nos estádios reinar, cada um deve fazer a sua parte. Afinal, torcedores podem ser adversários, mas jamais serão inimigos. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. 19 98989 3526. Futebol Interior. A melhor cobertura do futebol brasileiro. Rádio Futebol Interior. Portal Futebol Interior. O que acontece no mundo da bola, o Futebol Interior fica sabendo primeiro. O número 1 da palavra futebol. O mais completo placar ao vivo, referência e fonte para a mídia em geral. Tem a Rádio Futebol Interior e todas as informações do seu clube do coração. futebolinterior.com.br. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. O futebol é paixão mundial e envolve amor, alegria, festa e muita emoção. Dentro dessa mistura, o ingrediente que não pode entrar é a violência. Dentro e fora de campo, o respeito e a tolerância devem prevalecer. Para a paz nos estádios reinar, cada um deve fazer a sua parte. Afinal, torcedores podem ser adversários, mas jamais serão inimigos. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. 19 98989 3526. Futebol Interior. Prepare o seu coração. Rádio FM. O nosso show está no ar. O nosso show está no ar. Vai começar mais um jogo. É hora de se emocionar, torcer e vibrar. Aqui nós vestimos a camisa. A bola vai rolar. No ar, equipe Rádio Futebol Interior. Hora certa. Olá, boa noite para você. Agora 8 da noite, mais 8 minutos. É fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato, tá no ar, jornada esportiva aqui dos canais Futebol Interior, a bola vai rolar daqui a pouco, fechamento, 29ª rodada, Série B do Campeonato Brasileiro, jogo comando, Ponte Preta e Novo Horizontino e Ponte, você vai conferir todas as emoções desse jogão de bola aqui nos canais Futebol Interior, e vamos acompanhar também o jogo do Bugre. O Guarani entra em campo às 9h30 da noite, hein? Guarani em campo às 9h30 da noite. Você vai conferir
as informações deste jogo com o Albert Cavalcante, que vai trazer minuto a minuto as informações de Guarani e Avaí. A bola rola às 9h30 da noite no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Estarei ao lado do Marcelo Corsato, que vai narrar o jogo. Chega daqui a pouquinho com o seu destaque, do Wendel Coral também, que vai ser o repórter da partida, vai trazer também os seus destaques já, e o Albert Cavalcante daqui a pouco, depois do intervalo. Todo mundo participando conosco na jornada esportiva aqui dos canais Futebol Interior. No rádio FM 87,9, Valinhos FM, a voz da nossa gente. Obrigado você que já sintoniza 87,9. Para você ligado também no canal de áudio dos canais Futebol Interior, lá pelo Radiosnet, no aplicativo Futebol Interior que você baixa gratuitamente aí na loja virtual do seu celular, e também no YouTube Futebol Interior. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal e deixar lá o seu like na nossa transmissão. Jornada esportiva para concessionárias, sim, a maior rede de concessionárias Fiat da região. Restaurante do Dadá, diz que entregas 32423125 ou peça pelo WhatsApp 997883821. Hipercap Brasil, compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana, eu disse toda semana, há muitos prêmios e ainda vai ajudar o Hospital do Câncer de Barretos. Sua marca em destaque aqui nos canais Futebol Interior, 989893526. Esse é o WhatsApp que você também pode participar conosco da jornada esportiva. Na Valinhos FM, a direção geral é do presidente Wagner Faneco, a equipe técnica que tem o comando da Maila Siqueira. Futebol Interior, direção executiva do Melso Paiola, direção comercial do Giovanni Paiola, direção geral do Dr. Arthur Eugênio Matias. Com trabalhos técnicos, mesa de áudio e vídeo hoje do grande Eduardo Rodrigues, o Bolacha. A bola vai rolar às 9 da noite para Ponte Preta e Novo Horizontino. Novo Horizontino e Ponte Preta, 9h30 da noite, tem Guarani e Avaí. Todas as informações desse jogão de bola com o Albert Cavalcante aqui nos canais Futebol Interior. Vamos fazer o seguinte, 8 da noite, mais 11 minutos, eu vou por um intervalo. Na volta, depois do intervalo, nossa equipe por aqui, os repórteres por aqui também, o Wendel Coral para trazer as informações da Ponte, o Albert Cavalcante para trazer as informações do jogo Guarani e Avaí às 9h30 da noite. Às 9 da noite, Marcelo Corsato vai comandar a jornada esportiva para Novo Horizontino e Ponte Preta. Vai se inscrevendo no nosso canal, deixa a mensagem lá no YouTube, daqui a pouco vou ler a sua mensagem, tá bom? Aqui, canais Futebol Interior, Valinhos FM, nós torcemos por você. A melhor cobertura do futebol brasileiro. Rádio Futebol Interior. Portal Futebol Interior. O que acontece no mundo da bola, o Futebol Interior fica sabendo primeiro. O número 1 da palavra futebol. O mais completo placar ao vivo, referência e fonte para a mídia em geral. Tem a Rádio Futebol Interior e todas as informações do seu clube do coração. futebolinterior.com.br. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19997883821. No telefone 1932423125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Hora da Macaca, toda segunda, 8h30 da noite no YouTube. Inscreva-se no nosso canal. Hora da Macaca. Você que é torcedor, pertence à força da maior do interior. Compareça a todos os jogos no Majestoso e vamos juntos conquistar as vitórias. Venha fazer parte desta grande nação pontipretana. Com a palavra, Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor.
Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados com uma massa imensa no país que faz questão de poder nos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital do Amor. Através do novo Hipercap Brasil. Vocês todos vão poder nos ajudar. Baixe o aplicativo e compre, compre, compre! Quer 1 milhão? Hipercap na mão! Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. 19 98989 3526. Futebol interior, o portal de futebol do Brasil. Futebolinterior.com.br. Futebol Interior. Futebol. É fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato, a bola vai rolar daqui a pouquinho, 9 da noite, tem Ponte Preta e Novo Horizontino e Ponte, no Jorge Ismael de Biasi. Já já a bola vai rolar. Vamos fazer o seguinte, antes de trazer os companheiros, antes de trazer os colegas, deixa eu já trazer o Arthur Eugênio para falar desse jogo, Grêmio e Novo Horizontino e Ponte Preta. Quando a gente fala Novo Horizontino de Grêmio, eu tenho uma certa dificuldade, mas os amigos lá da Rádio Amizade de Novo Horizonte, eles chamam de Grêmio agora, né? Porque esse, só para lembrar, é o Novo Horizontino, né? Não é aquele que o Nelsinho, por exemplo, foi vice-campeão paulista. Ele pegou as glórias, mas o CNPJ é outro time. Aquele primeiro Novo Horizontino fechou, faliu, né? E aí veio esse outro Grêmio Novo Horizontino que pegou o escudo, as cores, o estádio, pegou quase tudo, mas não é aquele Novo Horizontino. Vamos lá então, deixa eu trazer o Arthur Eugênio. Tá pronto aí, né, Bolacha? Então vamos trazer o Arthur Eugênio, porque ele vai falar um pouquinho de uma história, né? Claro que isso aí no primeiro turno foi mais, chamou mais atenção, né? Mas hoje teremos no banco de reservas os batistas, né? O pai e o filho. O Nelsinho com o Eduardo. Os dois já foram treinadores da Ponte Preta no passado, né? O Nelsinho hoje é treinador da Ponte, o Eduardo Batista também foi treinador da Ponte, inclusive era o treinador da Ponte na melhor campanha da Ponte Preta em Série A de Campeonato Brasileiro e foi o treinador da Ponte Preta quando a Ponte caiu em 2017. Este Eduardo Batista, que hoje é técnico do Novo Horizontino, que começou a rodada, né, termina a 28ª rodada como líder. Como não jogou ainda, o Santos jogou com o Operário e venceu, o Santos assumiu a ponta. Mas não estou errado dizer que ele é o líder do campeonato, né? Porque até então, né, ele termina a 28ª rodada como líder. Então seria injusto dizer que ele perdeu a liderança, porque não jogou ainda, né? Isso só vai acontecer se ele não vencer a Ponte Preta. Então hoje ele é o líder do campeonato, depois de 28 rodadas, o Grêmio Novo Horizontino. Vamos trazer o trabalho especial do Arthur, que vai falar de um confronto que também aconteceu entre pai e filho. Lula Pereira, que inclusive foi técnico do Guarani, né? Já foi treinador jogando contra um time que o seu pai dirigia. Vamos conferir então o trabalho do doutor Arthur Eugênio Matias. É com você, doutor. Arthur Eugênio. Amigos do futebol interior, com a volta de Nelsinho Batista ao futebol brasileiro, depois de muito tempo fazendo sucesso no futebol japonês, e com o seu filho Eduardo também sendo treinador de futebol, os dois em alto nível, surgiu a polêmica, o assunto mais comentado nos últimos tempos do futebol brasileiro, o confronto do pai Nelsinho contra o filho Eduardo. Nelsinho, treinador consagrado desde 1985, atuando como treinador, talvez o mais longevo treinador em atividade no futebol brasileiro, em 1985. Nelsinho, depois de ter sido um lateral direito de sucesso, Ponte Preta, São Paulo, Santos, Juventus, começou a ser treinador no São Bento de Sorocaba e a partir daí dirigiu grandes equipes, grandes conquistas. E agora, Eduardo, seu filho, que trabalhou também com Nelsinho em algumas comissões técnicas, tem atuado e com destaque na condição de treinador de futebol. Mas o que pouca gente sabe e que em uma pesquisa detalhada, tendo como base o jornal O Povo de Fortaleza, edição do dia 22 de outubro de 1988, um confronto entre pai e filho
e também um treinador conhecido, Lula Pereira. Lula Pereira, que foi treinador do Guarani, Rio Branco de Americana, trabalhou no União de Araras, várias outras equipes. Dirigiu também América Mineiro, Flamengo, Paysandu, Ceará. Treinador de destaque, que infelizmente faleceu no dia 7 de fevereiro de 2021, aos 65 anos. E justamente neste dia da edição do jornal O Povo, 22 de outubro de 1986, Lula Pereira, como treinador do Ceará, enfrentou o seu pai, Geraldo Pereira, na época treinador do Fluminense, de Feira de Santana. O detalhe é que, pelo que apuramos, até pelas declarações de Lula Pereira, não havia assim um entrosamento entre Lula Pereira, o filho, e Geraldo Pereira, o pai. Inclusive, Lula Pereira conheceu o pai quando já tinha algum tempo de vida. Como ele explicou, ele conheceu o pai quando tinha 16 anos. Lula Pereira nasceu em 1954 e somente foi conhecer o pai Geraldo em 1971, quando tinha 16 anos. À época, Lula Pereira estava iniciando a carreira de jogador nas categorias de base do Santa Cruz e Geraldo era o treinador do Jequié. Aliás, segundo esta mesma reportagem do jornal O Povo, Geraldo, pai de Lula Pereira, carioca, foi jogador revelado pelo Flamengo, teve uma passagem pelo Bangu e depois fixou-se no Nordeste. Jogou no América de Recife, Sport também de Recife, Bahia de Salvador e Fluminense de Feira de Santana. E como treinador, dirigiu várias equipes nordestinas, o Fluminense de Feira de Santana, onde ele assumiu a equipe em inúmeras oportunidades, Sergipe, Jequié, da Bahia, Galícia também da Bahia, Asa de Arapiraca, Alagoas e outras equipes. Neste confronto entre Lula Pereira, o filho, e Geraldo Pereira, o pai ganhou 1-0 para o Fluminense de Feira de Santana, 27 de outubro de 1988, pela Série B do Campeonato Brasileiro. À época, o Campeonato Brasileiro chamava Copa do Brasil e a Série B, Segunda Divisão. O gol do time baiano foi de Dito. Ainda, segundo o jornal O Povo, o Fluminense de Feira de Santana, jogo no estádio Joia da Princesa, com Jorge Toninho, o Biracir Tanta e Rivaldo, Zelito, Ildamair e Rivelino, que não é aquele, obviamente, Dito, Arildo e Mica. Geraldo Pereira, o pai, o técnico do Fluminense de Feira de Santana. O Ceará, do filho, Lula Pereira, o treinador, com o Washington, Reidre, Batista, Léo e Bezerra, Oliveira, Dalto e Lauro, Carlinhos, Magno e Gerson Sodré. Gerson Sodré, que jogou no Guarani, Portuguesa, América do Rio de Janeiro. Aqui no futebol interior, uma história interessante. 1988, um confronto de Lula Pereira iniciando a carreira de treinador e seu pai, Geraldo Pereira. Mas, como eu disse, eles não eram próximos, não eram ligados como deve ser a ligação do pai com o filho. Aqui no futebol interior, se você lembrou de algum outro confronto, entre em contato com os canais do futebol interior. Confronto entre irmãos, comum. Aimoré Moreira contra Zezé Moreira. Orlando Fantoni também, alguns irmãos foram treinadores, como jogadores também. Zico contra Edu Coimbra. Silas contra Elicardo, tantos outros, né? Caio Cambalhota contra César Maluco, contra Luizinho Tom. Mas aqui no futebol interior, a história de confrontos de pai contra filho. Você sabe, se a notícia de futebol e não está no futebol interior, é fake news. Sempre aqui no futebol interior. Arthur Eugênio.
8 da noite, mais 23 minutos, tá aí o Arthur Eugênio sempre abrilhantando as nossas transmissões, falando, trazendo curiosidades desse encontro entre pai e filho que teremos hoje no estádio Jorge Ismael de Biasi. Ô Jorjão, a bola vai rolar daqui a pouco, jogo marcado para as 9 horas da noite. Sempre jornada esportiva para concessionária Sim, a maior rede de concessionárias Fiat da região. Restaurante do Dadá, 3242-3125. Hipercap Brasil, compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Lembrando que se você tá afim de pedir uma pizza, o Dadá tá aberto hoje, hein? O Dadá é uma das únicas pizzarias que abre na segunda-feira, meu amigo. Pois é, o Dadá não fecha nunca. 3242-3125, abraçar aqui o grande Dadá, gente boníssima, gente do bem, torcedor do Atlético Mineiro, grande Dadá, do restaurante Pizzaria do Dadá, nosso parceiraço aqui. Bom, Sub-20, o Palmeiras foi campeão, hein? Palmeiras foi campeão no Sub-20, vencendo a equipe do Cruzeiro, né? Palmeiras venceu o Cruzeiro, campeão Sub-20 2024. Bom, eu já paguei os intervalos, todos eles, né? Não paguei todos, não. Eu tenho mais um. Eu tenho mais um intervalo. 8 da noite, mais 25 minutos. Mas eu quero trazer aqui as manchetes. Eu quero trazer os destaques dos meus repórteres, porque eles estão aqui, viu, gente? Ávidos para falar e trazer informações para você. Então vamos falar desse jogo? Ponte Preta e Novo Horizontino, 29ª rodada Série B do Campeonato Brasileiro. Para destacar a Macaca e também o Novo Horizontino, nos canais Futebol Interior, nós temos o repórter Wendel Coral. Fala, Coralzito, como é que você tá, meu querido? Grande abraço pra você, boa noite. Outro abraço pra você, Corsato, um abraço também pra quem nos acompanha aqui na Rádio Futebol Interior. Chegamos ao fim da 29ª rodada de Série B do Campeonato Brasileiro. Daqui a pouco no Jorge Ismael de Biasi, Grêmio Novo Horizontino e Ponte Preta, duelo de opostos. A Macaca que chega nessa dura luta contra o descenso, contra o rebaixamento. A Série C do Campeonato Brasileiro, a Ponte tem 32 pontos, apenas 2 de vantagem para a zona de rebaixamento. Quando a rodada começou, essa vantagem era de 3. Com o desenrolar das partidas, essa vantagem agora diminuiu para apenas 2 pontinhos e a Ponte que busca essa reabilitação na competição após a derrota para o América Mineiro no estádio Moisés Zucarelli na rodada passada. Com relação ao time do técnico Nelsinho Batista, são 3 modificações. Por opção técnica, Matheus Silva vai para o banco de reservas. Hoje, Joilson é titular. Ainda no sistema defensivo improvisado, Igor Inocêncio vai para a lateral esquerda, porque Heitor Roca está entregue ao departamento médico com uma lesão muscular e o Gabriel Risso, substituto imediato, hoje cumpre suspensão automática. A terceira e última alteração do Nelsinho é no meio campo. Castro na vaga de Ramon Carvalho no ataque. Mais uma vez Dodô e Gabriel Novaes. Essa é a Ponte pronta, definida, escalada para quem sabe surpreender o Novo Horizontino, Corsato. Legal, tá aí o Wendel Coral trazendo o seu destaque, o destaque da Ponte Preta. Macaca querida, amor da minha vida, perdeu o último jogo em casa, precisa se reabilitar, tá chegando e se aproximando, mas muito, hein? Muito perigosamente da zona da degola desta Série B do Campeonato Brasileiro. E para destacar o adversário da Ponte, o que você traz desse adversário da Ponte, o Grêmio Novo Horizontino, hein, Coral? Que começou a 29ª rodada na liderança, mas com a vitória do Santos, o Peixe assumiu a liderança com 53 pontos. E em segundo lugar vem o Novo Horizontino com 51, que busca esse triunfo para manter a sequência de invencibilidade. Não perde as 5 rodadas, com 3 vitórias e 2 empates, e ainda defende o tabu de nunca ter perdido em casa para a equipe da Ponte Preta, essa rivalidade que tem se intensificado ao longo dos anos. Em caso de um novo triunfo hoje do Tigre, a equipe volta à liderança da Série B do Campeonato Brasileiro e fica ainda mais próxima desse acesso inédito, quem sabe, para a elite do futebol nacional. O técnico Eduardo Batista hoje que tenta devolver a derrota para o pai no primeiro turno, quando foi no majestoso jogo 1-0, mas hoje outras circunstâncias, o jogo no Jorge Ismael de Biasi, Novo Horizontino, contando com o apoio do seu torcedor, para quem sabe a vitória, devolver esse triunfo aí pro pai, pro técnico Nelsinho Batista, e quem sabe retomar a liderança. E o desfoque de última hora
é o Wagninho, o atacante que estava cotado para ser titular na partida de hoje, mas com uma lombalgia aguda, segundo a assessoria de imprensa do Grêmio Novo Horizontino, é desfalque certo. Por outro lado, Luca está completamente recuperado de lesão, volta a ser relacionado, mas começa a partida no banco de reservas. Além do ex hoje no time titular, fica ao cuidado ali do atacante Pablo Diego, camisa 70, ex-Sport, que já tem um gol também pela equipe do Tigre. Promessa de um bom jogo daqui a pouco, a partir das 9 horas. Novo Horizontino na parte de cima da tabela, enquanto a Ponte busca se distanciar da zona da degola, Corsato. Legal, tá aí o Wendel Coral trazendo destaque da Ponte Preta, destaque também do Novo Horizontino, jogo comando aqui dos canais Futebol Interior. Agora, vamos pro jogo que vai abrir às 9h30 da noite. Pois é, o Albert Cavalcante tá ligadaço e vai trazer todas as informações deste jogo aqui nos canais Futebol Interior. Solta a vinheta do garoto aí, Bolacha. Albert Cavalcante. Muito bem, trocaram essa vinheta, hein? Coisa de Gabriel Ribeiro. Trocaram essa vinheta. O Gabriel é o seguinte, por isso que eu falo pra você, cara, eu não mando nada mesmo, né? Descobri no ar que trocaram a sua vinheta. Mas tudo bem. Põe de novo. Albert Cavalcante. Legal, Gabriel Ribeiro. Eu aprovei a vinheta. Aprovei, no ar. Né? Isso não é um bom sinal, viu, Gabriel? Não é um bom sinal pra você, tá bom? Metade, né? Metade do cachê será cortado, obviamente. Quem viu o Gabriel aqui, viu. Quem não viu, brincadeira. Não faça isso, não. Pelo amor de Deus. É mais fácil não ver mais eu do que ele. Brincadeira, hein, gente? Sem Bolacha, sem Felipe, sem Gabriel, tem transmissão não, meu filho. Bora lá, deixa eu trazer aqui o destaque do Guarani, que joga hoje contra a equipe do Avaí no Brinco de Ouro da Princesa. Passei agora há pouco em frente ao estádio Brinco de Ouro da Princesa. Tá iluminado, Albert Cavalcante, mas faltava bom tempo pro jogo, não tinha muita gente nas proximidades não. Como é que tá, amigo? Tudo bem? Grande abraço, boa noite. Boa noite, Corsato, também o Wendel Coral, e você, amigo internauta, conectado nos canais Futebol Interior e também na Rádio Valinhos FM 87,9. Carlos Corsato, a situação do Guarani é péssima nesse Campeonato Brasileiro. O Guarani está cravado na última colocação, como disse você, passou perto, no entorno do Brinco de Ouro da Princesa, porém, entretanto, a expectativa não é de um bom público, né? Tudo em questão, obviamente, pela campanha que o Guarani vem fazendo. O Guarani está a 4 pontos da equipe do Ituano, que é a primeira equipe, né, está à frente do Guarani, e o Guarani que nessa rodada precisa urgentemente dos 3 pontos. Lembrando que é a primeira equipe fora da zona de rebaixamento ao Botafogo, né? E o Guarani está com a distância de 8 pontos. Isso mesmo, 8 pontos para a primeira equipe, mas é passo a passo. Primeiro o Guarani precisa vencer a sua partida daqui a pouquinho às 21h30 dentro de casa e depois pensar em galgar passos maiores. Para a partida, o técnico Alan Al terá um desfalque, quase certo, né? Tudo isso porque o Luan Dias, na última partida contra o Operário, sentiu dores no joelho e virou dúvida para a partida. Dito isso, Vladimir suspenso por 2 partidas, ele está de volta, né? Está relacionado para o jogo, porém, entretanto, existe a dúvida, Pegorari ou Vladimir. Outro também, né, que está aí, o Guarani precisa aí se acertar, no sistema ofensivo. Ali o Bruno Mendes, apesar de estar aí um tempo fora de combate, né, ele pode ser relacionado para a partida, mas tudo indica que será no banco de reservas. E no meio, no lugar do Luan Dias, se o Luan Dias não estiver apto para a partida, o Meistevão, isso mesmo, Meistevão, que esteve relacionado somente em 2 partidas do Guarani nesse campeonato, ele corre por fora. O técnico Alan Al pode colocar na equipe 3 volantes, o Pierre, Anderson Leite e o Matheus Bueno fazendo a função do Luan Dias, Carlos Corsato. Legal, tá aí o Albert Cavalcante trazendo o destaque do Guarani e o adversário do Bugre, hein? O Avaí, que briga lá na ponta de cima da tabela, vem em busca dos 3 pontos também para continuar ali perto do G4 desta Série B, não é, Albert? O Avaí, né, que está na 9ª colocação com 40 pontos, vem de uma derrota para a Chapecoense fora de casa por 1-0, né, e o Avaí tenta, né, não quer perder aí o contato com o pelotão de frente. O Avaí está a 7 pontos para o Mirassol, a primeira equipe que está fechando o G4. E a principal atração do Avaí é o veterano, o atacante Wagner Love, que ainda não correspondeu às expectativas da torcida catarinense. Em 14 jogos, foram apenas 2 gols. O Love balançou as redes em sua estreia contra o Vila Nova e depois pegou um jejum, né, de 6 rodadas sem marcar até encerrar o jejum diante do Paysandu. Já que, né, agora não marca há 6 rodadas.
O Avaí tem 3 derrotas e 1 vitória nos últimos 4 jogos. Ocupa o 9º lugar e acede o G4. A equipe busca retomar a briga no grupo de acesso, Carlos Corsato. Legal, tá aí o Albert Cavalcante trazendo o destaque da equipe do Avaí. Guarani e Avaí, 9h30 da noite. O Albert Cavalcante vai estar ligado neste jogo e vai trazer as informações pintando gols, substituição, tudo o Albert Cavalcante vai trazer pra gente aqui, tá bom? A gente vai pra mais um intervalo, vou pagar aqui o último intervalo e aí vou girar toda a nossa equipe, lembrando que o Marcelo chega daqui a pouco com o seu destaque também, o Marcelo que vai narrar o jogo. 29ª rodada, Série B do Campeonato Brasileiro, já tivemos Chapecoense 2, Amazonas 0, esse resultado foi péssimo pros times aqui de Campinas. O Ceará venceu o Brusque por 1-0, resultado bom, né, pros times de Campinas. Coritiba e Goiás empataram em 0-0. O Paysandu venceu o Ituano pelo placar de 1-0. Aqui, tanto faz como tanto fez, né? Todos os times estão ali brigando com Ponte e Guarani. Eu insisto e vou repetir aqui, a minha tese é que quando jogam 2 times que estão brigando ali atrás junto com o seu time, é bom que eles empatem, né? Porque aí os times vão somar só 2 pontos, um para cada lado, né? E 1 ponto vai ficar perdido, né? Mas assim não, o Paysandu venceu o Ituano pelo placar de 1-0. O Ituano que depois da Ponte não ganhou de mais ninguém também, hein? Vila Nova e Botafogo empataram pelo placar de 1-1. Rapaz, que aliás, falha dos goleiros, né? O goleiro do Vila Nova falhou feio no gol do Botafogo e o goleiro do América Mineiro, o Elias, mas falhou feio no gol do CRB, hein? Foi 2-1, sem contar que o América teve uma bola na trave no último minuto do jogo, poderia ter empatado a partida. O Santos venceu o Operário pelo placar de 1-0, Mirassol e Sport empataram 0-0. Depois do intervalo eu volto, trazendo a classificação, vou falar mais, o Albert Cavalcante vai vir com certeza já com a escalação das equipes, porque já passamos de menos de 1 hora para começo do jogo, e o Wendel Coral vai trazer também já mais destaques de Ponte Preta e também do time do Novo Horizontino. Aliás, Coral, pega esse microfone aí porque eu não vou deixar passar essa não. Informação exclusiva aqui do repórter, o Wendel Coral. Se tiver mais alguém junto com você nessa, se quiser dar o crédito, fica à vontade. Mas o Coral tem uma informação exclusiva para passar aqui para você, torcedor da Ponte. Passa aí, Coral. Sempre com o Lucas Rossafa, nosso amigo jornalista. 2 jogadores, o zagueiro Luiz Aquim, inclusive já foi liberado para estar à disposição da seleção boliviana para a próxima data FIFA, e também o atacante Matheus Regis. 2 atletas, inclusive, que recentemente, principalmente o Matheus Regis, foram questionados ali para o técnico Nelsinho Batista em coletiva, e ele deu a mesma resposta para ambos. Não estou relacionando porque tem atletas melhores no elenco. E a informação que nós temos é que os 2 estão afastados aí do restante do grupo da Ponte Preta. Outro ponto de interrogação é o Renato, o atacante que não figura no banco há pelo menos 4 rodadas, mas esse a gente não tem a confirmação se está afastado ou não. Segundo a assessoria de imprensa, o Renato é a opção do treinador, mas a gente sabe que normalmente quando a assessoria vai por essa linha, alguma coisa por trás tem, viu, Corsato? Tá certo. Então, tá aí a informação do repórter Wendel Coral, um trabalho feito junto com o Lucas Rossafa, nosso grande amigo Rossafa, de que Matheus Regis e Hakim, enquanto Nelsinho Batista for comandante da Ponte, não estarão nem no banco de reservas no time da Macaca. 8 da noite, mais 37 minutos depois do intervalo. Essa mesa aqui estará completa porque Marcelo Corsato vai estar aqui, e aí todo o nosso timaço para Novo Horizontino e Ponte. 9h30 tem Guarani e Avaí. Albert Cavalcante vai trazer todas as informações. Voltamos já para concessionária Sim, Restaurante do Nadá e Hipercap Brasil. Para você ligado conosco em 87,9. Agora vai, hein? Valinhos FM 87,9. A voz da nossa gente. Voltamos já. Canais de Futebol Interior, Valinhos FM. Aqui nós torcemos por você. A melhor cobertura do futebol brasileiro. Rádio Futebol Interior. Portal Futebol Interior. O que acontece no mundo da bola, o futebol interior fica sabendo primeiro. O número 1 da palavra futebol. O mais completo placar ao vivo. Referência e fonte para a mídia em geral. Tem a Rádio Futebol Interior e todas as informações do seu clube do coração. futebolinterior.com.br. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência
e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Hora da Macaca, toda segunda, 8h30 da noite no YouTube. Inscreva-se no nosso canal. Hora da Macaca. Você que é torcedor, pertença à força da maior do interior. Compareça a todos os jogos no Majestoso e vamos juntos conquistar as vitórias. Venha fazer parte desta grande nação pontipretana. Com a palavra, Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados com uma massa imensa no país que faz questão de poder nos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital de Amor. Através do novo Hipercap Brasil. Vocês todos vão poder nos ajudar. Baixe o aplicativo e compre, compre, compre! Quer 1 milhão? Hipercap na mão! Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. 19 98989 3526. Futebol Interior, o portal de futebol do Brasil. Futebolinterior.com.br. Futebol Interior. Futebol. Carlos Corsato. É fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato, a bola vai rolar daqui a pouquinho, jogo marcado para as 9 horas da noite, Ponte Preta e Novo Horizontino, Novo Horizontino e Ponte Preta. Deixa eu dar uma chegada aqui no YouTube Futebol Interior, porque tá bombando lá na nossa live, peço para que você dê uma curtida lá na nossa transmissão, tá bom? Você que tá com a gente aqui, seja muito bem-vindo, deixa eu ler as mensagens aqui, ó. Como diria minha mãe, de trás para frente. Robson Vitoriano, boa transmissão. Leme São Paulo. Marcos João Carvalho, Ponte, Macaca Querida, amor da minha vida, louco por você. Aparecido Alves, boa noite, equipe espetacular. Bora para mais uma viagem Ponte Pretana. Se trouxermos um ponto de Novo Horizonte, já está bom. Porém, contudo, quem sabe 3. Acreditar é o que nos resta. Abraço, macacada. O Marcelo Borges, boa noite, Corsato. Aqui é a melhor equipe de transmissão. Sempre prestigiando vocês. Feliz com a Chape. Furacão do Oeste. Valeu, Marcelão. Chape melhorou muito, né? João Batista de Paulo. Corsato, bom trabalho. Eu, se tivesse jogado na loteria esportiva esse fim de semana, não teria feito nenhum ponto. Diz aqui o João Batista. Carlos Lemos Matozinho, Novo Horizontino 0.1, zagueiro Sérgio Rafael fraquíssimo, gol em cima dele, está no jogo, vai entender. Josué Prado, diz que, o José Prado, diz que a Ponte vence, valeu. De Santos 1979, tá dizendo aqui que o Albert é pé frio. Coitado de nós, né? A culpa agora é nossa, né? Que os times não jogam nada. O Fabrício Alves dos Santos, Novo Horizontino 2-0 pra cima da Ponte. Valeu, Fabrício. Seja bem-vindo. Dá lá o like na nossa transmissão, tá bom, queridão? Wilson Corrêa, difícil. Estamos uma draga. Que os deuses ajudem a macaquinha. Quando começa assim, né, Wilson? Deixa eu dar moral aqui pro povo, hein, que tá com a gente aqui. O Douglas Dias, boa noite, amigos. Ótima transmissão. Silvio Seiko. Então não está tanto na retranca, Akira. Achei que viria pro jogo com 6 zagueiros e 4 volantes, ô louco. Boa noite, time FI. A Ponte vem com pontos de Novo Horizonte. Matheus Silva, Barrado e Meiuca com 3 volantes. Elvis e Ramon no banco. Matheus Silva, Barrado? Não. Sim, pô. Sim? Do time titular, ele diz. Ah, né? Sim, do time titular. Tá bom, então vai lá, o Wendel Coral, repita de novo o time da Ponte Preta titular, vamos lá. Escalado com Pedro Rocha, Luiz Felipe, Joilson, Sérgio Rafael e Igor Inocêncio.
Emerson Santos, Castro e o Capitão Elvis, Dodô e Gabriel Novaes. O Matheus Silva saiu, né, no jogo da Ponte Preta, no último jogo da Macaca contra o América, e estava, né, o Matheus Silva pé da vida, né? Ele que já foi capitão do time. E o Igor Inocêncio, que não entrou na primeira substituição de lateral, que foi o Risso na vaga do Heitor Roca, não entrou na segunda, que saiu o Luiz Felipe e entrou o João Gabriel, mas hoje ele está como titular. Você entende esse tipo de coisa? E o João Gabriel está no banco de reservas. Tá bom, então. O Wilson Correia, TC10 precisa criar a modalidade sênior. Marco João Carvalho, quem sabe o filho ajuda o pai. Hoje acho que não tem essa não, hein? Ouvindo aqui em Salvador, Bahia, abraços, torcedor colossal, 1-1, tá dizendo aqui o José Ronaldo. Ô Zé Ronaldo, rapaz, você tem nome de compositor de música sertaneja. José Ronaldo, valeu queridão, obrigado aí pela audiência, tá? Dá aquele like pra gente aqui, coitado do Albert Cavalcante, dá tristeza ver ele. Triste, cabisbaixo, tá dizendo aqui o Marcelo Borges, mas a gente tava comentando aqui fora do microfone, né? Que se o Guarani vence hoje o Avaí, que é um resultado possível, o Guarani tem um jogo a menos, né? Que é aquele jogo contra o Botafogo, né? Se vence esse jogo contra o Botafogo, o Guarani vai ficar numa situação que jamais ficou nesse campeonato, né, Albert? Mas entra aquela, né? Possível? Sim. Provável? Com essa bolinha que vem jogando? Não, né? Mas vamos aguardar aí. Mas uma vitória hoje. Guarani na mão do Alan. Vocês são muito corneta. Guarani na mão do Alan melhorou, né? Melhorou em relação aos outros, a Júnior Rocha, né, etc, melhorou. Porém, entretanto, meu amigo, com a bolinha que vem aí mostrando aí nessas últimas partidas. É que piorar também aí não dava, né, Albert? Não, sim, cara. Nossa, mas em último vai piorar como? Isso, exatamente. Mas assim, era, como disse o Corsato, né, chegou no final do primeiro turno 12 pontos atrás do primeira equipe fora da zona do rebaixamento. Sim, 12 pontos. Obviamente também, né, que em nome do Pai, do Filho e Espírito Santo ajudou bastante, como disse o Carlos. Hoje mesmo que perca, fica 6... Não é isso, mas eu tô dizendo, hoje mesmo que perca, fica 6 pontos e com um jogo a menos. Então, quer dizer, o Guarani melhorou bastante. Sim, os confrontos diretos, né? Agora serão 2 jogos aí na sequência, jogos de 6 pontos, né? Contra o Ituano, fora de casa, e depois contra o Botafogo também, fora de casa. Né? O Ituano, que é a primeira equipe fora, dentro, né? Acima, né? Sim. Com 4 pontos, o Guarani está atrás, e depois enfrenta o Botafogo, que é a primeira equipe fora da zona de rebaixamento. 30 pontos, mesmo número de pontos. Exatamente. Da Ponte, mas a Ponte ganha nos critérios. É isso, 8 da noite, mais 46 minutos. Albert Cavalcante, o Guarani está escalado, pronto, definido, escalado. Né? Então passa o Guarani rapidamente aí no pique do rádio. O técnico Alan Al mandará para o Brinco de Ouro da Princesa a partida contra o Avaí. Os seus selecionáveis, seus 11 selecionáveis são o Pegorari que ganhou a vaga do Vladimir, né? Continua, né? O Pegorari, o Vladimir que voltou e está fora, está no banco de reservas. Heitor, Douglas Bacelar, Matheus Salustiano e Emerson. Matheus Bueno, Pierre, Luan Dias e João Vitor. Marlon Maranhão e Caio Dantas. Repeteco do Bugre, Pegorari, Heitor que continua na lateral direita, ganha a vaga do Pacheco. Douglas Bacelar, que estava fora por conta de lesão no lugar do Adel, está de volta. Matheus Salustiano e Emerson. Matheus Bueno, Pierre e Luan Dias, que era a dúvida, está de volta. João Vitor, Marlon Maranhão e ele, Caio Dantas. Carlos Corsato. Legal, e o Avaí, adversário do Bugre? É o Avaí, o Leão da Ilha, do técnico Ederson Moreira. Vem definido e escalado assim: César Augusto, Marcos Vinícius, Thiago Pagnussati, Gustavo Vilar e William Maranhão, Pedro Castro, Judson, Giovanni, Pedrinho, Rodrigo Santos e Wagner Love. Legal, equipes escaladas definidas lá no Brinco de Ouro da Princesa também. Daqui a pouco tem a ficha técnica do jogo. Agora, eu quero pegar o destaque do narrador do jogo. Ele vai transmitir a partida Grêmio, Novo Horizontino e Ponte Preta. Ponte Novo Horizontino, solta a vinheta dele aí, Bolacha. Marcelo Corsato. Tem emoção na ponta da chuteira. Hoje é Marcelo Corsato. E aí, MC, como é que você tá? Tudo bem? Fala, Carlos. Abraço pra você, pra todo mundo que tá junto com a gente, pro Bolacha, pro Coral, pro Albert Cavalcante, a nossa audiência que tá bombando lá no YouTube, pessoal da Valinhos FM 87,9. Claro que o jogo é muito difícil. O jogo não é difícil, ele é muito difícil. Se você me perguntasse, não perguntou, mas eu não gostei do time que tá escalado, né? Mas é a opção do Nelsinho Batista. Eu não gostei, mas espero que dê certo. Né? Que a Ponte Preta consiga ponto ou pontos de Novo Horizonte.
É provável? É possível? É provável? Não acho. Acho o Novo Horizontino muito favorito, porque dos últimos 5 jogos o Novo Horizontino tem 3 vitórias e 2 empates. A Ponte tem 1 vitória nos últimos 5 jogos. Quer dizer, a diferença é muito grande, né? Um tá lutando lá em cima, se ganhar volta a líder do campeonato. E a Ponte Preta tá aí na pontuação já de time, primeiro time, né? Fora ali da zona do rebaixamento. Lembrando que temos o mesmo número de pontos do Botafogo, só que o Botafogo tem um jogo a menos, 32 pontos. E o primeiro time que tá na zona do rebaixamento é o CRB, que tem 30 pontos. Então é o seguinte, jogo muito difícil, mas a esperança, Carlos, é a última que morre. Vai que a Ponte consegue vencer o Novo Horizontino. Aliás, isso nunca aconteceu. A Ponte nunca venceu o Novo Horizontino fora de casa. Tá certo, aí o Marcelo trazendo o seu destaque, só fazendo uma correção aqui, o Guarani está hoje 8 pontos atrás do primeiro time fora da zona do rebaixamento, que é o Botafogo. Exatamente, São 8 e 4 pontos à frente do Ituano, que é a sua equipe que está à frente. Atrás do Ituano, né? 4 pontos atrás do Ituano, é que eu falei 6 pontos, que o Guarani estava 6, e mesmo que perdesse, ficaria 6 pontos do primeiro time. É 8 pontos, Botafogo e Ponte Preta estão com 32 pontos, estão fora aí da zona da degola. Se o Guarani ganhar, ele vai ficar 5 pontos atrás do primeiro time, que é o Botafogo. E esse confronto é contra o Botafogo. Então ele pode diminuir de 5 para 2. A próxima partida é contra o Ituano. Contra o Ituano. Aí depois tem dia 9, né? A próxima é contra o Botafogo. Contra o Botafogo. Então tem que secar bastante. Primeiro tem que fazer a sua parte, né? É isso. Não tem jeito, tem que vencer. E a Ponte foi perdendo, foi definhando, perdendo a gordura. Agora a Ponte precisa achar ponto aí. Tem que fazer, por exemplo, como fez contra o CRB, né? E o futebol, o Marcelo estava falando de possível, provável, impossível, né? Cara, o futebol não tem lógica, né? Porque se fosse assim, então o Ponte não precisava nem ir. Perdesse lá por WO 3-0 e estava certo, né? Porque, por exemplo, como é que você explica isso? A Ponte perdeu pro América e ganhou do CRB. E o CRB ganhou do América. Então, futebol realmente não tem explicação, né? Lembrando que o CRB trocou de treinador. Não, sim, mas é o mesmo time, né? O Hélio dos Anjos não entra em campo, é o mesmo time, é isso que eu tô querendo dizer aqui. Olavo Manuel, a Ponte ganha o jogo. Tá dizendo ele aqui, valeu Olavo. José Augusto Santos, aqui no Marajó, vitória do Novo Horizontino para ajudar no meu Paysandu. Diz aqui o José Augusto, Papão tem uma torcida enorme e o Remo subiu, hein? Aliás, eu fico imaginando, lá a torcida do Paysandu tá com o mesmo medo aqui que os torcedores de Campinas, né? Porque, por exemplo, vai que o Paysandu... vai que o Paysandu, por exemplo, não consiga se manter na Série B. O Remo subiu ontem. Que fase, né? Que fase. Seria lindo, né? Ver Remo e Paysandu na Série B o ano que vem. Os times têm muita torcida, cara. Como seria lindo também ver Guarani e Ponte Preta na Série B. Aí você vai perguntar pra mim, ô Corsato, então quem cai? Não é problema meu, né? É aquela frase, né? Nem tudo que eu quero, eu posso. E nem tudo que eu posso, eu quero. Então, é isso. Mas que seria lindo, seria, viu? 8 da noite, mais 51 minutos, a Ponte vai jogar de branco, hein? Essa camisa parecida com essa do Marcelo aqui. Hoje eu vim com uma camisa retrô, né? Pra ver se eu ajudo a macaca. Mas essa aqui foi o uniforme anterior da Ponte, que a branca de faixa preta, quem tem sou eu. Mas hoje eu deixei ela em casa para trazer essa aqui, ó, do título de 69. Vamos fazer o seguinte, vamos trazer a vinheta então, porque vem aí a ficha... Antes, Bolacha, Nelsinho Batista, técnico da Ponte, vamos lá. Eu conheço como um profissional também, sei que é um profissional muito organizado, muito responsável e, logicamente, por isso que está fazendo a campanha que está fazendo, né? Está aqui já hoje... os 100 jogos deles, né? Os 100 jogos, reformulou em várias oportunidades o seu grupo, está pegando assim o bom resultado, né? Um jogo difícil para nós, mas é um jogo que a gente vai procurar somar pontos. Tá certo. O técnico Nelsinho Batista falando aí até do seu filho, né? Projetando o jogo de daqui a pouco, o 100º jogo de Eduardo Batista no comando da equipe do Tigre. Isso, teve até uma camisa ali comemorativa pra ele, enfim. Eduardo Batista, técnico do Novo Horizontino. Agora sim, agora eu não paro mais, hein? A ficha técnica do jogo, Novo Horizontino Ponte Guarani, vai. Ficha técnica do jogo. Estandarte desfraldado, preto e branco é sua cor.
E a Ponte Preta já pronta, definida e escalada pelo técnico Nelson Batista para a 29ª rodada de Série B do Campeonato Brasileiro contra o Novo Horizontino fora de casa. A Macaca hoje vem escalada com o goleiro Pedro Rocha, número 1. Na lateral direita, número 14, novamente ele, Luiz Felipe. A dupla de zaga, número 13, Joilson. E número 6, Sérgio Rafael. Fechando o sistema defensivo da Alvinegra. Na lateral esquerda, número 2, Igor Inocêncio. No meio campo, hoje 4 homens. 18, Emerson. 8, Emerson Santos. 15, Castro, 10, o capitão Elvis. No ataque, 2 atletas, 7, Dodô. 35, Gabriel Novaes. Repeteco da Ponte Preta do técnico Nelson Batista. Pedro Rocha, Luiz Felipe, Joilson, Sérgio Rafael e Igor Inocêncio. Emerson Santos, Castro e Elvis. Dodô e Gabriel Novaes. No banco, à disposição de toda a comissão técnica: Luan Ribeiro, Matheus Silva, Iago Dias, João Gabriel, Ramon Carvalho, Everton Brito, Nilson Júnior, Guilherme Portuga, Hudson e também o Vinícius. Ponte Preta que agora está na 15ª colocação. Ela começou a rodada na 13ª, mas foi ultrapassada por Paysandu e Chapecoense. 32 pontos em 28 jogos. 8 vitórias, 8 empates, 12 derrotas, marcou 30, sofreu 38, saldo negativo de -8. O Gé é o seu principal artilheiro com 7 gols, já tá fora. Dodô, vice-artilheiro da Macaca, com 6 gols. Próximo jogo da Ponte, anote aí, torcedor, majestoso, hein? Sábado que vem, 5 de outubro, 5 da tarde, contra o Botafogo. Futebol Interior. Grêmio, Novo Horizontino. E do outro lado tem o vice-líder que busca retomar a liderança da Série B, comandado pelo técnico Eduardo Batista. Hoje o Tigre vem a campo com o goleiro Jordi, número 93. A linha de zaga é formada por 3 zagueiros. 25, Luizão. 3, capitão do time, Rafael Donato. E número 4, Patrick. No meio campo, número 2, Rodrigo Soares. 21, Eduardo. 28, Marlon e 16, Heverson. No ataque, 3 atacantes, 70, Pablo Diego, 7, Rodolfo e 9, Neto Pessoa. Repeteco do Grêmio Novo Horizontino, comandado pelo técnico Eduardo Batista. Jordi, Luizão, Rafael Donato e Patrick. Rodrigo Soares, Eduardo, Marlon e Heverson, Pablo Diego, Rodolfo e Neto Pessoa. No banco, à disposição de toda a comissão técnica do treinador Eduardo Batista, tem Ayrton, Lucas Ribeiro, Luca, Danilo Barcelos, Dudu, Léo Tocantins, Raul Prata, Dantas, Igor Formiga, Renato Palm, Fabrício Daniel e também o Lucas Cardoso. Tá certo, o Novo Horizontino começou na liderança, a 29ª rodada, mas com a vitória do Santos para cima do Operário, caiu para a 2ª colocação. Se vencer, retoma a 1ª posição. 51 pontos, 28 jogos, 14 vitórias, 9 empates, 5 derrotas. Marcou 33, sofreu 22, saldo positivo do time de Novo Horizonte de 11 gols. Próximo jogo do Novo Horizontino, sexta-feira que vem já, hein? Contra o Amazonas, 9h30 da noite, fora de casa. Arbitragem responsável por comandar a partida entre Grêmio Novo Horizontino e Ponte Preta, válida pela 29ª rodada de Série B do Campeonato Brasileiro. Tem o comando de Felipe Fernandes de Lima, o auxiliar número 1, Felipe Alan Costa de Oliveira, e o auxiliar número 2, Celso Luiz da Silva, todos de Minas Gerais. E no VAR, o também mineiro, Emerson de Almeida Ferreira. Ficha técnica do jogo. Vamos lá, Alberto Cavalcante, 2 minutos, né? Treino de escola pra mim e pra você. Bora lá então, as escalações de Guarani e Avaí, começando com o Bugre, vai lá. O Guarani do técnico Alan Alvim, definido e escalado assim: Pegorari, Heitor, Douglas Bacelar, Matheus Salustiano e Emerson, Matheus Bueno, Pierre, Luan Dias e João Vitor, Marlon Maranhão e Caio Dantas. Caso o técnico Alan Al queira mexer na equipe, ele tem no banco de reservas Vladimir Pacheco, Ian, Jefferson, Lucas Adel, René Santos, Anderson Leite, Lucas Araújo, Gabriel Bispo, Estevão, Marcelinho e Lohan. Já o Avaí, o Leão da Ilha do técnico Ederson Moreira, vem definido e
escalada assim: César Augusto, Marcos Início, Thiago Pago no Sati, Gustavo Vilar, William Maranhão, Pedro Castro, Judson, Giovanni, Pedrinho, Rodrigo Santos e Wagner Love. Carlos Corsato. Legal, Guarani último colocado, 24 pontos em 27 jogos, 6 vitórias, 6 empates, 15 derrotas, marcou 27, sofreu 39, saldo de menos 12. O Avaí nono colocado, 40 pontos, 28 jogos, 11 vitórias, 7 empates, 10 derrotas, marcou 23, sofreu 22, saldo positivo de 1 gol. O ataque do Avaí não é tão bom assim, mas a defesa do Avaí, Albert Cavalcante vai estar no giro do placar com o Marcelo Corsato de 10 em 10 minutos e assim que tiver informação, ele também chama. Eu estarei aqui no placar ao vivo e nas redes sociais dos canais Futebol Interior e da Valinhos FM. Vai rolar a bola no Jorjão e para comandar 90 minutos de muita emoção, os canais Futebol Interior e a Valinhos FM, tem ele! Marcelo Corsato. Simbora! Faltando 1 minutinho para as 9 horas da noite. O pessoal tá dando uma enrolada lá para começar o jogo, porque fizeram todos os protocolos antes do horário, né? Então o pessoal fazendo aquele aquecimento. Posse de bola pro time da Ponte Preta. Gabriel Novaes vai dar o primeiro tapa na bola. A Ponte precisa muito de ponto ou pontos nesse jogo importantíssimo lá no Jorjão, em Novo Horizonte, contra o poderoso Novo Horizontino. Novo Horizontino que a Ponte Preta nunca venceu jogando fora de casa. Muito bom ter você junto com a gente aqui nos canais Futebol Interior. Aqui nós respiramos futebol conosco. Também a Valinhos FM em 87,9. Comigo, Wendel Coral, Albert Cavalcante, Carlos Corsato e o Bolacha na mesa de som de áudio e vídeo dos canais Futebol Interior. A Ponte nesse primeiro tempo defende o gol à direita do seu aparelho. Consequentemente o Novo Horizontino defendendo o gol à esquerda. A Ponte, se estivéssemos no Majestoso, defendendo ali o gol da linha do trem e atacando pro gol dos portões de entrada. Apita o árbitro! Bola rolando, tem emoção na ponta da chuteira. Tem emoção na ponta da chuteira. Hoje é Marcelo Corsato. Eu, você e toda a equipe dos canais Futebol Interior. A Ponte vem pro campo de ataque. Dodô já meteu um chapéu, jogou na frente, tocou pro Gabriel Novaes. Chega a zaga da equipe do Novo Horizontino. Tira, ela cai na meia direita. Campo ofensivo pro time da Ponte, pra Elvis. Deu pra Luiz Felipe. Soltou essa bola, tocou pro Dodô. Pra mim foi falta, hein? O árbitro não deu. O Marlon tá ajudando aqui no campo de defesa. Toca essa bola ali pro Heverson. Heverson mete o pé esquerdo na bola, solta a bola na frente. Soltou na frente ali pro Neto Pessoa. Time do Novo Horizontino que tem jogadores que já atuaram pela Ponte Preta, né? O Pablo Diego tá no time titular. Tava lá no Sport, não jogava, chegou no time do Novo Horizontino e está como titular, né? Mas no banco de reservas tem um monte de ex-Ponte Preta. Daqui a pouco o Wendel Coral pode até trazer, mas tem Danilo Barcelos, tem Luca e por aí vai. É posse de bola pro time deles, pro Neto Pessoa, soltou na canhota, segura aí, Ponte, bola enfiada no meio, chega Castro, tira, sobrou pro Marlon, pro gol, pra pegar Pedrão. Parecendo um tomate todo de vermelho. O goleiro da Ponte faz a defesa. Primeira chegada do Novo Horizontino aí, Coral. Logo no primeiro minuto de jogo, Marlon, o armador da equipe do Novo Horizontino, aproveitando a sobra. Próxima meia-lua, bate de primeira, com a perna canhota no centro do gol. Pedro Rocha faz a defesa. Você falava aí da lei do ex. No time titular, apenas Pablo Diego, mas no banco, 3 jogadores. Luca voltando de lesão hoje. Danilo Barcelos e também o lateral direito Igor Formiga já passaram pela macaca, Marcelo. E a Ponte Preta tem o Joilson, né, que já jogou pelo Novo Horizontino, é o único que pode fazer a lei do ex aí. Pelo menos assim, de primeira mão, é o que eu lembro. Hoje, segunda-feira, 30 de setembro de 2024, é o último dia do mês de setembro. É o último dia do mês de setembro, outubro vem aí. Que esse mês seja como o Albert Cavalcante. Futebol maravilhoso. É posse de bola pro time do Novo Horizontino, bola pra Patrick. Patrick dominou, soltou a bola na frente pra o Heverson. Tocou pra Marlon Carequinha, Ponte já quis o Marlon. Solta na frente pro Neto Pessoa, ex-Botafogo, zaga da Ponte na proteção. Foi empurrado o Joilson, hein? Foi falta, mas a bola ficou pra Ponte Preta, tiro de meta pro goleiro Pedro Rocha, que tá jogando por um efeito suspensivo, porque ele pegou 4 jogos de gancho, né, ô Coral? É isso, pela expulsão contra o Sport no mês de julho, foi julgado pelo Supremo Tribunal de Justiça Desportiva, punido com 4 jogos. O primeiro ele já cumpriu, que foi na partida seguinte contra o Avaí. Na teoria, ele tem mais 3 partidas a cumprir por suspensão. Mas aí o departamento jurídico da Ponte, representado pelo advogado Dr. Ricardo Horta, conseguiu esse efeito suspensivo. Pedro Rocha segue mantido no goleiro
na meta titular da Macaca para a partida de hoje, Marcelo. É isso, a Ponte ia sair jogando aqui, mas o Pedro Rocha resolveu jogar a bola lá na frente, porque o Novo Horizontino tá marcando no campo de ataque. Bola veio aqui na intermediária, lateral, posse de bola pro Rodrigo Soares, ele que foi expulso no primeiro turno, ainda no primeiro tempo, e a Ponte venceu aquele jogo pelo placar de 1-0. Bola enfiada na frente, se segura aí, Rodolfo, Sérgio Rafael, faz o giro, faz a proteção, perna esquerda, toca a bola na frente, é o Emerson, quem domina pro time da Ponte, divide com o Pablo Diego, a bola sobrou aqui pro time do Novo Horizontino, pro Rodrigo Soares, solta a bola um pouco mais atrás, quem domina por ali é o Luizão aqui no campo de defesa, vai Coral. O Carlos comentou sobre essa boa defesa do Grêmio Novo Horizontino, o Tigre que tem a terceira melhor zaga da competição até agora, vai Marcelo. Olha o Novo Horizontino, bola pro Neto Pessoa, vai pintar o gol, que bobagem da zaga da Ponte, já era, gol do Novo Horizontino, gol, é do Novo Horizontino, é do Neto Pessoa, mas que bobagem, hein? Em definição do Pedro Rocha com o zagueiro, tinha que ir de cabeça, recuar essa bola pro goleiro. Ah, Joilson, eu que reputo você como o melhor zagueiro da Ponte Preta. E aí bobeou, Neto Pessoa só escorou a cabeça, mandou a bola pro fundo da rede. Tá aberto o placar no estádio Jorge Ismael de Biasi, 3 minutos passados do primeiro tempo, não deu nem pro cheiro, hein? Bola na rede. 1 pro time do Novo Horizontino, 0 pra Ponte. Detalhe, selfie do gol do Novo Horizontino, primeiro do jogo, Coral. Melhor início impossível pra equipe do Novo Horizontino, que com esse gol vai voltando à liderança da Série B do Campeonato Brasileiro. Uma falha de comunicação entre o zagueiro Joilson, hoje titular na vaca do Matheus Silva, por opção exclusiva do técnico Nelson Batista, e com o goleiro Pedro Rocha. Um deixou pro outro e o Neto Pessoa não tem nada a ver com isso. De cabeça, devagarzinho, só coloca no fundo da rede. Tá aberto o placar no estádio Jorge Ismael de Biasi. Novo Horizontino com Neto Pessoa 1. Ponte Preta 0, Corsato. É, aquele gol sem intenção de fazer, né? Aquele gol dado. O Natal não tá muito longe, mas essa zaga da Ponte Preta aí parece Papai Noel. Entra jogador, sai jogador, é 3 zagueiros, são 4 zagueiros, 7 volantes. E a zaga não se acerta. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. Carlos, já eu vou colocar você pra falar. Sei que você tá ávido pra falar, mas vai que empata o jogo nesse escanteio. É escanteio pra Ponte. Bola pro Elvis aqui pelo lado esquerdo, perna direita. Autorizado, chuveirão na boca do gol. Primeiro pau, sobe. A zaga mete a cabeça na bola, tira. A bola voltou de novo dentro da grande área. Castro pra trás de cabeça pra pegar o goleiro Jordi. Sai do gol pra fazer a defesa. É, os caras já vencem o jogo, hein, Carlos? O tal do Joilson vai se lascar, né? Vai plantar batata, né? Vai plantar batata. E aí o Wendel Coral traz a informação de que o Hakim com o Nelsinho não vai jogar, né? Vai plantar batata esse Joilson, né? E vai ter gente que vai falar que a culpa foi do Pedrão. Porra, a bola era da porcaria do zagueiro. Mete a cabeça na bola e devolve a bola pro goleiro. Vai plantar batata o tal do Joilson, né? Agora, e também daqui a pouco o pessoal pode... o Nelsinho, diga pra mim, que culpa que o treinador tem que o zagueiro faz uma caca dessa? Fala pra mim, que culpa tem o treinador do zagueiro fazer uma caca dessa? Tem que colocar na conta do senhor Joilson. Um brincalhão, um paspalhão. Pôs a Ponte no limbo com essa jogada. Vá se ferrar, vá plantar batata esse Joilson aí. Então, e era uma jogada que não era difícil, né, cara? Era uma decisão fácil, recua pro goleiro. Vai na mão do goleiro, o goleiro pega, tranquilo. É Ponte Preta, Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery, 3744-2121. Ponte Preta nunca venceu o Novo Horizontino jogando como visitante. Em 7 partidas foram 4 empates e 3 derrotas contra o time do Eduardo Baptista. As duas equipes têm retrospecto equilibrado na história, com 7 empates no total em 16 confrontos. A Macaca soma 4 vitórias, enquanto o Tigre ganhou 5. Olha a Ponte, campo de ataque, bola enfiada na frente para Dodô, pôs no peito, pôs na grama, lado esquerdo, são 2, a marcação, ele solta a bola para Igor Inocêncio, deu de lateral, deu de carrapeta, o lateral direito que tá jogando na esquerda, bola pro Dodô, chegou para cima dele ali, jogador do Novo Horizontino, falta.
Rafael Donato, capitão, acerta o jogador da Ponte, tá caído no gramado. Capitão do Novo Horizontino, o árbitro parou, marcou a falta pra Ponte aí, Coral. Sentindo bastante o Dodô, lá pela ponta esquerda, pode receber atendimento médico, o primeiro cartão também já está à mostra. No Jorjão é pro capitão, número 3, Rafael Donato. Falta forte, falta dura pra cima do atacante da Macaca. E agora a Ponte tem uma boa oportunidade de, quem sabe, empatar a partida. Logo com 8 minutos, Elvis vai fazer a cobrança e confirmando o cartão pro Rafael Donato, capitão da equipe do Tigre. Ele acerta ali o pé, o tornozelo quase do jogador da Ponte, mas foi sem intenção, né? Não vi maldade no Rafael Donato, não. Acho que o cartão amarelo tá bem dado. Falta pra Ponte, 8 minutos e meio passados do primeiro tempo. Já estamos perdendo, viu, nação? Já estamos perdendo. Elvis vai pra bola, chuveirão na boca do gol. Chega a zaga do Novo Horizontino, tira, ela cai na intermediária pra Ponte. Briga aqui, briga por ali o Emerson. Pro Elvis, chuveirão na boca do gol. Jordi. Todo de azul, sai do gol, goleiro do Novo Horizontino. Lembrando que a Ponte, quando subiu, né, voltou para a Série A1 do Campeonato Paulista, a final foi contra o Grêmio Novo Horizontino. A Ponte empatou na primeira partida, empatou na segunda partida nos pênaltis. A Ponte sagrou campeã o ano passado da Série A2. Então, quer dizer, o Novo Horizontino... a Ponte não ganha fora, mas tem essa boa lembrança pro torcedor da Ponte, o título da Série A2 Marcelo, na última temporada. Pois não. Pra completar a informação que dávamos antes do gol da equipe do Tigre, o Novo Horizontino tem a terceira melhor zaga da Série B com 22 gols sofridos. À frente apenas o Mirassol com 21 e o Santos com 20. Em contrapartida, a Ponte agora com esse gol sofrido é a segunda pior zaga, ao lado do Guarani com 39 gols sofridos. A pior defesa é do Ituano com 49. E eles vêm de novo, campo de ataque, bola com o Eduardo. 2 jogadores da Ponte na marcação. Um deles por aí chega, faz o bote, é o Luiz Felipe, a bola com o Dodô. Dodô soltou pra Elvis. Elvis deixa essa bola, toca pra Castro. Castro na frente pro Gabriel Novaes. Vamos, Gabriel Novaes. Vai pra cima da marcação, pediu a falta. O árbitro não vai dar a falta não, hein? O árbitro não vai dar a falta não, ou deu a falta? Deu a falta. Eu achei que foi falta. Mas ele faz um gesto ali, jogadores do Novo Horizontino vão pra cima dele. Ele não deu, viu, Marcelo? Ele tá dando lateral e o Gabriel Novaes ficou irritado à beça. Agora o cartão amarelo ali pra alguém da Ponte, pro banco de reservas. Corsato pode me ajudar caso eu souber ali. Confesso que eu não sei, mas foi pra alguém ali da comissão técnica do Nelson Batista. É o Luiz Fernando, o preparador físico. E maravilha. Não foi falta, viu, gente? Também achei que não. Ele se joga. Ele podia ter tomado um cartão amarelo aí. E com isso, o lateral já cobrado para o Novo Horizontino. No campo de defesa. Bom ter você junto com a gente no Giro de Placar. Eu chamo o Albert Cavalcante, que chama o Carlos Corsato, e assim a gente fecha. 10 minutos passados desse primeiro tempo, 1-0 para o Novo Horizontino. O gol foi do Neto Pessoa, 3 minutos passados do primeiro tempo. Bola com o Luiz Felipe, tá aqui do lado esquerdo. Trocou de lado nesse momento com o Igor Inocêncio. Bola para Sérgio Rafael, para Joilson. Eu reputo você como o melhor zagueiro que a Ponte tem. Você me dá uma dessa, Joilson? Nós estamos a pé de zagueiro, né, gente? Nós estamos a pé de zagueiro, né, Carlos? Ô zagueirada ruim que nós tem, hein? Cara, não quer dizer que o cara falhou na jogada também, que ele é ruim, entendeu? Mas, poxa, isso é coisa básica, né, cara? Mete a cabeça na bola. E vai ter gente que vai falar que foi culpa do Pedrão. E o Pedrão, a bola tava fora da área, era só o cara cabecear, que o Pedrão tava pedindo a bola. E aí depois ele foi querer disputar com o pé. Mais um pouco ele faz pênalti. Vamos, Ponte. Bola pro Gabriel Novaes, soltou na esquerda pra Dodô. Dominou. O Gabriel Novaes ficou pedindo, mas no meio ele jogou na ponta. Vai ficar fácil pro goleiro do Novo Horizontino. E atenção, torcedor. Hora de girar pra você o tempo que o tempo tem. E o que cada time tem no placar. Vamos lá, porque a vida não para. Placar, futebol interior marcando para você 11 minutos e meio. 11 minutos e meio passados é primeiro tempo de jogo. Jorge Ismael de Biase, Série B, Campeonato Brasileiro, 29ª rodada em Novo Horizonte. Nessa noite de segunda-feira, 30 de setembro de 2024. Placar FI, Valinhos FM. A Ponte perde, o Novo Horizontino vence. Gol de Neto Pessoa, 1 pro Novo Horizontino, 0 pra Ponte. Albert Cavalcante. Daqui a pouquinho, às 9h30, faltando 20 minutos para começar a partida entre Guarani e Avaí. A 30ª rodada desse Campeonato Brasileiro da Série B já abre na quinta, dia 3 de outubro, 9h30 da noite, com Operário e Chapecoense, América Mineiro e Curitiba se enfrentam na sexta-feira, também na sexta, CRB Paysandu, Avaí Brusque, Amazonas e Novo Horizontino. Valinhos FM 87.9. Marcelo Corsato. Vem Ponte, campo de ataque pela direita, cruzamento do Igor Inocêncio pro Gabriel Novaes, vai pintar o gol de empate pra fora do gol.
pra fora do gol! Cruzamento foi do Luiz Felipe, lá pelo lado direito, na cabeça do Gabriel Novaes pra empatar o jogo. Ele tava livre, mas cabeceou, pegou mal na bola, ela foi embora. O Wendel mostrou categoria o Luiz Felipe com cruzamento de primeira, com a perna direita na segunda trave. Gabriel Novaes cabeceia, manda pra fora, olha o Tigre. Rodolfo, pela direita, cruzou na boca do gol. Passa por todo mundo, sobra do outro lado. É pro Heverson, puxou pra perna direita, bateu pro gol no cantinho. Já era! Gol do Novo Horizontino! Na marca de 13 minutos passados deste primeiro tempo. Cruzamento que veio do Rodolfo. Quero ver o lance de novo, hein? Não sei se não estava impedido. Pro lateral esquerdo, pro Heverson. Puxou na perna esquerda dentro da grande área. Não tem um zagueiro para dar o bote. E aí ele escolheu o canto, perna direita, rasteirinho no canto do goleiro Pedro Rocha. Pra mandar a bola pro fundo da rede. Tá no placar agora, o líder do campeonato tem 2, a Ponte tem nada. Detalhe, a selfie do gol, o segundo no jogo do Novo Horizontino, Coral. No futebol tem uma velha máxima, quem não faz gol, toma. No lance seguinte, o Novo Horizontino amplia com muita facilidade, o VAR checa esse segundo gol da equipe do Tigre, mas fato é que o Rodolfo fez o que quis pela ponta direita, no cruzamento para a segunda trave, Heverson livre, tem todo o tempo para dominar com a perna esquerda, puxar para a perna direita e uma batida cruzada. Amplia o placar no Jorjão, que agora tem no marcador Novo Horizontino 2. Ponte Preta 0, lance em revisão. É, mas vai ser gol porque o Joilson dá condição. Pra mim, lance tem total condição. O Rodolfo ali quando recebe o passe, pra mim vai ser validado esse segundo gol do Tigre, Marcelo. Mais uma vez o Joilson trabalhando a favor do adversário. Dá total condição lá no meio do campo. Melhor partida do Joilson com a camisa do Novo Horizontino na vida. Pelo amor de Deus. Ai, mas que zagueirada ruim que nós tem, hein, cara? É, porque ele já jogou no Novo Horizontino. Ele veio do Novo Horizontino. Ele tá fazendo a lei do ex, mas ao contrário. Ele tava no Água Santa, né? Verdade. Não, ele tava no Água Santa, mas ele jogou no Novo Horizontino. Jogou no Novo Horizontino. Ah, é o fim, cara. Cara, e o VAR também é uma beleza, né? Olha todo esse tempo pra ver um lance tão simples, cara. É, eu não sei se é tão simples, mas... mas... Marcelo, pelo amor de Deus, eu acho esse muito ajustado, mas é gol. Vai ser gol, 13 minutos do segundo tempo, Heverson, 2-0 pro Novo Horizontino. Cara, mas não tinha muito o que esperar também, né? Estamos jogando, né, cara, contra o líder do campeonato, né? Não, tinha sim, peraí, tinha sim. Com 13 minutos tomar 2 gols do Novo Horizontino, peraí, né? Então explica. Tinha sim, não é bem por aí, não. Cara, eu já vim preparado pra chumbada. Né? Mas que esses amebas aí, por exemplo, o Luiz Felipe, né? Que pra mim, eu não sei o que o Luiz Felipe faz de titular na Ponte Preta. Cara, o Luiz Felipe, ele fez o mesmo... A função do Luiz Felipe ali agora... Gol anulado. Rapaz, o gol foi anulado. O gol foi anulado, cara. Então vamos riscar o 2-0. Mas vocês não falaram que tava fácil? Tava fácil. Pra mim tava fácil. Pra mim foi gol. Gol validado pra mim. Pra mim foi gol. Cara, eu confesso pra você que achei que tava impedido, né? Porque o corpo vale, Marcelo, não é só o pé. O corpo vale, o corpo tava na frente, né? Então, mas eu vou ficar aqui com a minha opinião de que pra mim tava impedido. Na linha, mas tava. Agora o Luiz Felipe, por exemplo, mas a Ponte vai dar o gol de novo, né? A Ponte quer tomar o segundo gol, vai, Marcelo. Que faz. Marlon, quer ver o gol? Bateu pro gol, bate na zaga. Aí o Elvis tirou bola com o Castro. Gente do céu. Então, só pra completar, o Luiz Felipe tava fazendo lá a mesma coisa que eu, só que eu não tô jogando, eu tô transmitindo o jogo. Ele não marca, cara. Escolhas erradas também do nosso treinador. É o pior lateral que a Ponte Preta tem e ele coloca pra jogar. Cara, eu respeito, mas pra mim isso aí não tava impedido nunca, cara. É, cara, o lance é bem ajustado, mas pra mim o Joilson dava condição lá no meio. É que vocês estão olhando o pé do cara. Não, eu tô olhando o ombro dele. O ombro dele com o pé do Joilson. Cara, eu não sei. Pra mim, o ombro tava na frente, mas... Mas no Campeonato Brasileiro teve um gol que a bola saiu, os caras deram o gol, pô. Pois é. E o VAR deu o gol, confirmou o gol. E o Novo Horizontino foi prejudicado no jogo contra o Santos, que teve uma bola que entrou, o VAR não deu. Mas do jeito que a Ponte tá jogando, não vai fazer falta pro Novo Horizontino. Já eles fazem o dele aí. Tem que melhorar a Ponte. Vamos melhorar, Macaca. Vamos melhorar, Macaca. Senão o bicho pega. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária sim mais próxima de você.
Bom, deixa eu mandar um abraço pra rapaziada que tá com a gente, o Paulo César. Pelo amor de Deus, que defesa medíocre. Quem mais? O Roberto César Santos, torcer pra não levar goleada hoje. Fora, Nelsinho. O Ander Ferraz. Fumo, Ponte. Roberto César, cadê o Joaquim? O aposentado? O Joaquim viajou, já tá na Bolívia. Antes até da Bolívia falar a convocação, a Ponte já havia recebido a informação e já liberou o jogador para se apresentar na Bolívia. Muito bem, o Guilherme Camilo, verdade, palhaçada isso, meu Deus. Pior coisa foi ter pegado esse efeito suspensivo, tá reclamando do goleiro aí. Lá, que culpa que o Pedrão tem, cara? Vivi, Vicente, brincadeira isso. Fiac na minha moto, que vale gol. Vale gol, gostei dessa. O primeiro gol do Novo Horizontino foi um vale gol. O segundo foi anulado, viu, gente? Então tá 1-0. Eles fizeram o segundo gol, a gente narrou, mas o VAR anulou por um impedimento. Quem escalou o Joilson? O treinador. E olha, com relação à escalação do Joilson, eu repito aqui, pra mim é o melhor zagueiro que a Ponte tem no elenco. Mas hoje, por enquanto, não tá jogando nada. Roberto César Santos, o maior culpado é o tal do Nelsinho mesmo, pois colocou pra jogar. José Carlos Almeida de Souza, vamos, Novo Horizontino, subir esse ano. O Aparecido Alves, esse Novo Horizontino bate demais, hein? Não sei não. O Aparecido Alves, parabéns, Nelsinho, por ter tirado o Matheus por esse grosso desse Joilson. Velho, aí é difícil, hein? Aí é difícil. Renata Dalgalo, preparador físico que tomou o cartão amarelo. Boa, Renata. Silvio Seico, Luiz Felipe de lateral esquerdo agora. De vez em quando eles dão umas revezadas aí, viu, ô Silvio? A minha live deu uma bugada, mas obrigado a todo mundo que tá junto com a gente. Vem Novo Horizontino no campo de ataque, falta! Sérgio Rafael tava na jogada. Conta aí, Coral, o que aconteceu, Wendel Coral? A famosa trombada, né? O Sérgio Rafael com o Rodolfo. O Sérgio Rafael tem pelo menos ali o dobro do tamanho do Rodolfo, pequenino, camisa 7 da equipe do Novo Horizontino. O árbitro próximo do lance calçou ali o atacante da equipe do Tigre. A falta foi marcada pela ponta esquerda. Vem bola aérea lá na área do goleiro Pedro Rocha, monta sua barreira, pede apenas 2 jogadores. Mas Novo Horizontino com uma boa chance de, quem sabe, ampliar o placar no Jorjão. Rodolfo com a perna direita e Heverson com a canhota estão na bola. Muito bem, Rodolfo com a perna direita. Heverson fez um gol, mas foi anulado. 2 na barreira do Pedrão. Vamos, Pedrão, vamos segurar a macaca, vamos melhorar o jogo, porque estamos enfrentando agora líder do Campeonato Brasileiro da Série B. O jogo não é fácil, mas tem que jogar mais bola. E esse time pode jogar mais bola. Vai o Heverson pra bola, refugou. Rodolfo direto pro gol, bate na zaga, voltou pra ele. Pro Rodolfo, entrada da grande área, perna direita, bateu pro gol, pra fora. Pra fora do gol. O Rodolfo deu uma agora de Ponte Preta, mandou mal, hein? Foi mal a beça. Certeza que o torcedor do Novo Horizontino lá no Jorjão está bem irritado com essa finalização do Rodolfo. Ele aproveita a sobra da falta que ele mesmo cobrou, mas na hora do arremate, sem direção, longe do Pedro Rocha, que aparentemente não tem muita pressa para cobrar o tiro de meta. 20 minutos, tá no Jorjão, segue 1-0 Novo Horizontino, Marcelo. Alguém tem que avisar o Pedro Rocha que a Ponte tá perdendo o jogo. É quase 1 minuto que ele tá lá pra bater o tiro de meta. E não adianta sair, Pedro Rocha, com essa zagueirada que a Ponte tem, tá? Não adianta sair com essa zagueirada, hein? Quem avisa, amigo, meu querido. Canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior. Acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Já eu vou mandar mais abraço pra galera, porque deu uma bugada aqui no meu YouTube, mas já eu falo de você. Vem o time do Novo Horizontino, bola com Heverson. Fez um gol, mas foi anulado. Posse de bola, campo de ataque pra Neto Pessoa. Esse fez o gol e valeu no comecinho do jogo. Perna esquerda, cruzou na boca do gol, por baixo. Joilson. Chega, mete o pé na bola, tira dali, ela se perde e vai embora. Canais Futebol Interior, Valinhos FM, aqui nós respiramos futebol. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. Ponte tem posse de bola no campo de defesa. Emerson Santos solta essa bola para o Sérgio Rafael. Toca a bola aqui pela esquerda para Igor Inocêncio. Dominou, perna direita, joga na frente para o Castro, que estava lá como ponta direita. Na verdade não era o Castro não, era o Emerson. A bola voltou para o time do Novo Horizontino, para Eduardo, número 21. Sai da ponta, vem pro meio. Pensa, solta a bola um pouco mais atrás. Quem domina por ali é o Luizão. Luizão soltou. Boa bola, perna direita. Vem Grêmio, vem Novo Horizontino. Bola para dentro da grande área. Afasta a zaga, tira a bola, volta, sobra. Sérgio Rafael se joga na bola. O cruzamento foi dele, ex-Ponte, Pablo Diego, a zaga da Ponte chegou, Igor Inocência alongou um passe pro Gabriel Novaes, no meio do caminho Luizão, e depois completa, tira dali o Patrick, a bola cai pra Ponte, posse de bola pra Ponte, mas não tava valendo nada, impedimento. O Bandeira, o auxiliar número 2. Detalhe.
Celso Luiz da Silva dedou, vai. Mas no cruzamento anterior ali do Pablo Diego, ele tinha uma avenida, né, para percorrer sem marcação alguma do Igor Inocêncio ou de qualquer outro volante da Ponte Preta, né? Estava completamente livre e vem Tigre. De novo, Eduardo pra ele, Pablito, é o Pablo Diego. Bola pra fora. Bola pra fora, ele reclama com o passe. Sozinho de novo. E ele reclama com o passe. A Ponte precisa acertar esse sistema defensivo. E atenção, torcedor, hora de girar pra você o tempo que o tempo tem. E o que cada time tem no placar. Passados 23 minutos passados, primeiro tempo de jogo, Série B, 29ª rodada do Brasileirão. Em Novo Horizonte o placar tá assim, Valinhos FM, Canais Futebol Interior, Ponte Preta 0, Novo Horizontino 1, Albert Cavalcante. No Brinco de Ouro da Princesa, as equipes Guarani e também o Avaí vão entrando no gramado do Brinco de Ouro da Princesa. E o departamento médico do Guarani informa, Luan Dias, que estava escalado entre os 11, sentiu um desconforto e não está apto para a partida. Ele, Estevão, estará no lugar do camisa número 11. E o Novo Horizontino vem para o campo de ataque de longe pro gol, para fora do gol. Foi o Rodrigo Soares, pegou uma patada, ela quase vai pro gol. Antes de você falar, Carlos, quase que o Novo Horizontino vai pra rede de novo, mas fecha o giro aí. Não tá fácil não. Bom, o Novo Horizontino com esse resultado parcial vai reassumindo a liderança, 54 pontos, o Santos 53. E a Ponte pode perder aí de 1.000-0, que não vai perder a 15ª colocação, porque ela tem uma vitória a mais que o Botafogo, 32 pontos, 15ª colocada, 39 gols sofridos, 30 gols feitos, saldo de menos 9, a Ponte tem, como disse o Coral aí, a segunda pior defesa da competição, junto com o Guarani. A pior defesa do campeonato é a do Ituano, tomou 49 gols. Portal Futebol Interior. Acompanhe todos os campeonatos ao vivo. Acesse futebolinterior.com.br. Marcelo Corsa. Hoje eu tô com a macaca aqui nos canais Futebol Interior, conosco Valinhos FM 87,9. Simbora que bora pra Série B, Campeonato Brasileiro, fechamento da 29ª rodada. Bom ter você aqui. E o derby vem aí, hein? Situação, perigas o derby, os dois times estarem na zona do rebaixamento. Já tem horário, né? Já tem horário. Verdade. E dia e horário. Vai ser num domingo, né? Não, vai ser isso. Vai ser num domingo às 18h30. Você gostou do horário, Coral? Eu gostei. E aí, Albert, gostou? É bom. Bom horário. Eu preferia 4 da tarde. Né? Um clássico desse às 4 horas da tarde. Bolacha tá com você. Preferia às 4. É importante, a opinião do Bolacha é importante. Pra mim às 8, né? Porque eu trabalho nesse dia, né? Fora, então é melhor às 8. Às 18h30. 18h30. Tá certo. Entendeu? Mas a CBF adora, né? Jogar no lixo os seus campeonatos, né? E quando pega um jogo como esse, às 18h30, tá tudo certo. Vida que segue, vambora. É isso, e o Novo Horizontino vem de novo pro campo de ataque, bola enfiada na frente, chega aí Igor Inocêncio, dividiu com o Sérgio Rafael, meteu o pé na bola, falou, deixa comigo que eu vou resolver essa parada aqui, porque vocês estão vacilando demais, mas o árbitro pegou o impedimento do atacante da equipe do Novo Horizontino, Canais Futebol Interior, Valinhos FM, aqui nós vestimos a camisa. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor, peça pelo delivery, 3744-2121. Mudou! Eu não tô entendendo nada, vai. Técnico Nelsinho Batista mexe na equipe, tá bem descontente com o futebol que a Ponte não vem apresentando em Novo Horizonte. Vai embora o número 6, o zagueiro Sérgio Rafael, e entra o 29, o atacante Everton Brito. Repetindo, Sérgio Rafael, número meia dúzia, foi embora. 29, Everton Brito já em campo. Com isso, o Emerson, 18, deve ser deslocado pra zaga, ao lado do Joilson, camisa 13, Marcelo. Vai, Carlos, fala aí, vai. Entendi, foi nada. Cara, o time precisa, é o Castro que vai pra zaga. É o Castro, tá? ele mesmo, Castro e Joilson. O time tem muito volante, tem muito zagueiro, né, no time, né? Vamos combinar, você pode falar que o Castro é zagueiro, você pode falar que o Castro é volante, você pode falar que o Emerson é zagueiro, pode falar que o Emerson é volante. Mas, cara, por exemplo, quem foi que falhou no gol do Novo Horizontino? Por isso que eu passei a palavra pra você. Foi o Joilson. Foi o Joilson, pô. Se eu tenho que tirar alguém, eu tiro o Joilson. Me diga o que o Sérgio Rafael falhou na partida. Me diga o que ele fez errado na partida. Quem falhou foi o Joilson, né? Eu entendo que a substituição é válida. Entendo. É válida. É válida. Válida é. Mas acho que ele tirou o cara errado. Eu teria tirado o Joilson.
Entendo, tô com você. Pra mim vale a alteração. Acho que estamos perdendo o jogo e aquele sistema não estava funcionando, né? Agora, o Everton Brito era um cara que estava jogando bem no time da Ponte até se machucar. Tinha ganhado a titularidade, né? Vamos ver o Castro, porque o Castro de zagueiro também não é aquelas coisas, hein? E o curioso, né, pro Carlos também comentar, você, Marcelo, que no último jogo, quem falhou foi o Sérgio Rafael e quem saiu foi o Matheus Silva, né? E o Sérgio Rafael estava amarelado naquele jogo e continuou. Né? E hoje ele sai com 26 minutos. Mais uma vez eu vou repetir. A alteração eu acho válida. Porque a Ponte está perdendo, né? E com um monte de zagueiro e um monte de volante, você não vai conseguir chegar no gol. Agora, a opção, o cara que ele tirou, né? Se ele tivesse tirado o Joilson, eu entenderia. Falhou no gol, né? Tá com a moral lá embaixo, né? Vamos tirar ele e colocar outro atacante para tentar melhorar. Mas a peça eu discuto. Agora, a alteração acho válida. Mostrou coragem o treinador. Eu também acho válida a alteração. A tentativa é válida, né? Porque perdido por 1, perdido por 2, 3 e só não foi o segundo gol porque a arbitragem anulou. E agora tem um jogador da Ponte caído ali no gramado. Luiz Felipe. Numa subida de cabeça com o Neto Pessoa. Canais Futebol Interior aqui, nós vestimos a camisa. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Agradecendo você que tá junto com a gente aqui no chat, já passamos de 129 curtidas. Obrigado, rapaziada, meu chat voltou. O Danilo Silva tá perdido igual o time, segundo ele, o treinador. Não dá para entender o treinador da Ponte. A Renata Dalgalo tá falando também sobre isso. Ele não tá sabendo fazer o que tem com as boas peças, tá dizendo o Danilo Silva. Roberto César Santos, tem que sair hoje, criar vergonha na cara. Luiz Simas, boa noite, Ponte Pretanos, não tem mais jeito, Nelsinho já perdeu o comando, tá muito ruim. Interior. O Jorge 096, o que tá acontecendo com esse time da Ponte? Pelo amor de Deus, olha a diferença de intensidade. O time tá morto fisicamente. Tá dizendo aqui o Jorge 096. Os dois Emerson são marcadores e não marcam ninguém. Vamos ganhar, nega véia, tá dizendo a Vivi Vicente. É o que a gente espera, mas tá difícil. Tem jogador do Novo Horizontino caído no gramado, hein? Ele que fez a falta no Elvis, né? E se deu mal, né? Agora, o Luiz Felipe é outro também, o Nelson poderia ter aproveitado, né? E colocado o menino João Gabriel, né? Porque o Luiz Felipe conseguiu errar tudo até agora. Tudo. Quem tá caído lá, Coral? É o Patrick, o zagueiro, ali pela dividida, né? Ele fez a falta no Elvis, no meu entendimento, e acabou levando a pior, mas tá tudo ok com ele. O Patrick, inclusive, que no jogo do primeiro turno foi expulso com 23 minutos, deixou a Ponte com um jogador a mais. A Macaca acabou vencendo a partida pelo placar de 1-0. Hoje, com 4 minutos, o Novo Horizontino já ia devolvendo esse placar de 1-0. Agora a Ponte tenta roubar a bola. Jogo já recomeçou. O Patrick, tudo bem com ele? Segue 1-0 o Tigre, Marcelo. E vocês falaram aí de ex, né? O Novo Horizontino tem mais um cara aí que jogou na Ponte Preta, só que ele tá contundido, não tá no time, não tá no jogo. É o César Martins. Zagueiro. Verdade. Olavo Manuel tá com a gente, diz que a Ponte vai ganhar o jogo. Começou. O Darcy Altino tá com a gente também. Vai, Albert Cavalcante. Começa no Brinco de Ouro da Princesa. 6 segundos do primeiro tempo, Guarani e Avaí no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Albert Cavalcante informando pra gente. Pedro Puertas tá mandando um salve. O Geraldo Donizete Henrique. Pô, velho, o Elvis tá muito gordo. Um abraço pra você. Faz tempo, viu? O Breno Roberto Oliveira dos Santos. Vai, Ponte Preta. E atenção, torcedor, hora de girar pra você o tempo que o tempo tem e o que cada time tem no placar. Gente, o jogo ficou parado quase 2 minutos, hein? Passados 31 minutos e 20. 31 minutos e 20 passados o primeiro tempo de jogo. Série B, Campeonato Brasileiro, 29ª rodada em Novo Horizonte. O placar tá assim, ó. O Novo Horizontino vence, a Ponte perde. Olha a Ponte, vem pro campo, ataque, bola com o Dodô. Soltou na esquerda pra Gabriel Novaes. Pra Dodô, pensa, solta a bola no meio. Pro Emerson, bate pro gol, Emerson. Trava o Rodrigo Soares. A bola voltou, sobrou pro time da Ponte. Vem chegando com o Joilson. Passe errado, chega Neto. Pessoa mete o pé na bola, tira dali, seguindo no giro. 31:50, primeiro tempo. Novo Horizontino vence, a Ponte perde. Albert Cavalcante, conta pra gente como é que tá no Brinco de Ouro. O Brinco de Ouro da Princesa, o Guarani teve o primeiro ataque, o Avaí acabou recuando a bola, ali estava ele, Caio Dantas em cima do goleirão César Augusto, que tentou chapelar o Caio Dantas, quase, o Guarani retoma a bola e faz o primeiro gol da partida, 0-0 no Brinco de Ouro da Princesa. 5 da tarde no sábado, a Ponte Preta volta a campo, majestoso, para encarar a equipe do Botafogo de Ribeirão Preto. Já o Guarani também às 5
da tarde, vai até Itu para encarar o Ituano. Deixa eu abraçar aqui o grande Alex Júnior, tá ligado conosco aqui na sua transmissão. 87,9. Marcelo Corsato. Alex só aparece quando a gente perde, quando a gente ganha ele não aparece, não sei porquê. O Roberto tá junto com a gente, obrigado Roberto mais uma vez pela audiência, o Matheus Oliveira também, Silvana Pereira. Vamos que vamos, posse de bola pro time do Novo Horizontino, vem de novo pro campo de ataque pelo lado esquerdo, chega a proteção da zagueira Ponte com o Luiz Felipe, a bola se perde e vai embora. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para a número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária assim mais próxima de você. Ó, tem enquete lá no YouTube, Futebol Interior, 44% entendendo que o Novo Horizontino vai vencer, 36% Ponte Preta, 20% pro time do Novo Horizontino. E eu vou abraçando você. O Wilson Carvalho tá junto com a gente, tá lá no Pará. Quem mais? Na verdade não é o Wilson, é o Wilton. O Batata Ponte Preta. Atenção, clubes do Brasil. Se você quiser montar um time horrível, só falar com a diretoria da Ponte. A Ponte perdeu a bola. Eduardo ganhou, tocou dentro da grande área pro Neto Pessoa, bateu pro gol, bate no Luiz Felipe, fica procurando a bola. É o Joilson que tava lá. Tudo começa com o erro de passe da Ponte aqui na esquerda com o Igor Inocêncio. Não tá fácil não. A Ponte melhorou ou não, Carlos? Não. Não? Não. A alteração do Nelsinho eu achei válida, tá? Achei válida, mas a Ponte não tá jogando nada. Vamos combinar que a Ponte não tá jogando nada. E o gol que o senhor Joilson deu pros caras piorou a situação nossa. Vamos ver esse lance. Everton Brito fez a parede, tocou pro Elvis. Boa bola! Enfiou na frente pro Gabriel Novaes. Vai pintar o gol de empate. Chega com ele a zaga. Quando ele dominou na frente, ele poderia ter batido pro gol. E aí o Rafael Donato chegou, mandou pra escanteio, Coral. Na jogada toda do Elvis, né? Ele rouba a bola no meio campo, avança em velocidade, toca rasteiro pro Gabriel Novaes. Ele demora um pouco pra finalizar. Patrick, o zagueiro da equipe do Novo Horizontino, desvio providencial, escanteio pra Ponte, lá pela ponta direita, Elvis da bola. Vamos ver essa bola parada aí, Elvis. Vamos ver, meu capitão. Vamos ver, Elvis, joga na cabeça do Joilson pra ele empatar o jogo. Já que ele entregou uma, pra ele empatar o jogo, ficar no 0-0, no 1-1 pra nós. Bola pro Elvis, chuveirou na boca do gol, sobe Rafael Donato. Esse cara é grande. Bom Esse cara é bom de cabeça. Bom. Eu queria ele na Ponte também. Bola pro Emerson, soltou pro interior. Elvis, tocou na frente, bate na zaga, vai embora. Bate na zaga, vai embora. O árbitro deu o quê? Impedimento? Lateral pra Ponte, né? É que o Elvis ficou irritado ali com alguém, porque segundo a jogada ela era ensaiada de forma diferente. Luiz Felipe, cruzamento na boca do gol, chega por ali o Rafael Donato, o capitão mete o pé na bola, tira dali, aí chegou pra fazer a proteção o Everton Brito pra cima da marcação, a bola bate no Everton Brito, vai embora, tiro de meta pro time do Grêmio, vai. Deixa eu só fazer aqui o desenho tático da Ponte, né, que a Ponte começou com o Emerson, jogando aqui pelo lado esquerdo, né, fazendo ali, ele não atacava, obviamente, né, mas fazendo uma dobra ali com o Igor Inocêncio. Pra quê? Pra liberar o Igor pra tentar atacar. O Igor não passou nenhuma vez até que o Emerson estava nessa função. Agora, o que faz a Ponte Preta? A Ponte troca, inverte, né? Coloca o Castro, tira um volante, tira um zagueiro e aí um dos volantes vai pra zaga. A Ponte começou com 3 volantes, né? E o Everton Brito agora joga pela direita, o Dodô joga pela esquerda e o Gabriel Novaes mais enfiado com o Elvis por trás, tentando jogar a bola para os jogadores. É o famoso esquema 4-3-3, o esquema que não vinha dando certo, o Nelsinho voltou. Vem eles de novo, vem o time do Novo Horizontino, cruzamento na boca do gol do Neto Pessoa, bate na zaga da Ponte e vai embora. E o Pablo Diego, cara, tava entrando livre na grande área no meio dos zagueiros, escanteio pro Novo Horizontino, Coral. Se não tem esse desvio da zaga da Macaca no meio do cruzamento, certamente seria o segundo gol do Tigre. Como teve esse toque na bola, escanteio pra equipe do Novo Horizontino lá pela ponta esquerda. Reversou na bola, Marcelo. O Naldo tá em Novo Horizonte, tá gostando da transmissão, valeu, Naldo, tamo junto, obrigado pela audiência, pela companhia, escanteio pro time do Novo Horizontino, vai Heverson pra bola, perna esquerda, autorizado, chuveirão na boca do gol, toque de cabeça! Já era! Gol do Grêmio, Novo Horizontino! Cruzamento, bola pra dentro da grande área, subiram Donato e Neto Pessoa. Mas quem vai na bola é o Neto Pessoa.
Bola foi no canto, o goleiro tava nela, mas não pegou. Mas não pegou, Pedro Rocha. Pedro Rocha também tem dia que bateu, tomou, hein? Tem dia que bateu, tomou também, hein, meu goleiro? Bola pro fundo da rede, é o segundo gol do Novo Horizontino. É o segundo dele, do Neto Pessoa. Na marca de 36 minutos passados do primeiro tempo. Agora Novo Horizontino tem 2. Ponte Preta não tem nada. Detalhe, a selfie do gol, o segundo do jogo aí, Coral. Na bola parada, o que é, na verdade, o principal calcanhar de Aquiles da Ponte desde o início da temporada. O cruzamento do Heverson sobe mais que todo mundo. O Neto Pessoa marcou o segundo gol dele hoje. Artilheiro da noite, Novo Horizontino amplia no Jarjão. Agora Novo Horizontino 2. Ponte Preta 0. Grande contribuição do goleiro Pedro Rocha, Marcelo. Eu achei que era uma bola defensável. Tá certo que foi no canto, não foi tão no canto assim. Mas ele chega na bola, mas não consegue dar o tapa pra tirar. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. 38 minutos e meio do primeiro tempo. O Novo Horizontino vence. Antes do Carlos, a informação. Na artilharia do Novo Horizontino na temporada, o Rodolfo era o artilheiro isolado com 7 gols, mas com os 2 que marcou hoje o Neto Pessoa, ele iguala o camisa 7 da equipe do Novo Horizontino. Agora Rodolfo e Neto Pessoa dividem a artilharia do Tigre em 2024. 7 gols pra cada, viu, Marcelo? O Fabrício Daniel tá no banco de reserva? Tá no banco e já tem 5 gols, ao lado do Luca e também do Vagninho. Hoje entrega ao departamento médico. Meu pai, e esse Fabrício Daniel, quando joga contra a Ponte, ele faz gol. Carlos, 2-0 pros caras. Mais uma vez, né, vai cair em cima do goleiro. Eu respeito a opinião de todo mundo, mas acho que ali ele não tinha o que fazer. Foi um chute de cabeça. Agora vamos lá, né? Quem fez o gol? Neto Pessoa. O Neto Pessoa é o quê? Centroavante. Quem tem que marcar ele? Eu? Não tinha ninguém marcando. Quem tava marcando o Neto Pessoa era o Rafael Donato, que subiu com ele. Pois é. Como é isso? Porque cadê o zagueiro pra marcar ele, né? E aí vai sobrar pra quem? Vai sobrar pro goleiro? O que vocês queriam que o goleiro fizesse? Fosse buscar a bola na cabeça do Neto Pessoa? Cara, mais uma vez pra mim, falha da zaga. Ponte perde o jogo por falha da zaga. Canais Futebol Interior, Valinhos FM, aqui nós vestimos a camisa. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. Já vou abraçar a nossa audiência, viu? Obrigado, você que está acompanhando a nossa transmissão, você que torce pra Ponte, você que não torce pra Ponte, você que tá secando, não tem problema. O importante é que você nos ouça não precisa nem fazer está junto força com a gente. Pra secar nós, não precisa nem fazer muita força. Não perca seu tempo pra secar, viu? O Paulo César, Pedrão, o Danilo Silva, que B, hein? Vivi Vicente, palhaçada, que vergonha. Vergonha, time sem vergonha, tá dizendo aqui o Roberto César Santos. O José Maduro, foram colocar na cabeça do gordo que ele era o de cá. Agora aguenta ele, vai ter que comer muito feijão pra chegar na unha do de cá. Posse de bola pro time da Ponte Preta aqui no campo de defesa, bola com Castro, domina pro time da Ponte, solta a bola pra Elvis, como lateral esquerdo. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery, 3744-2121. E atenção, torcedor, hora de girar pra você o tempo que o tempo tem e o que cada time tem no placar. Passados 40 minutos e 50, quase 41 é primeiro tempo de jogo. Série B Campeonato Brasileiro, 29ª rodada. No Jorge Ismael de Biás, em Novo Horizonte. O líder do campeonato vai vencendo a Ponte Preta. 2 pro Novo Horizontino, 0 pra Ponte, Albert. 10 minutos do primeiro tempo no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Guarani e Avaí vão empatando por 0-0. O volante Pierre, aos 7 minutos do primeiro tempo, já levou o primeiro cartão amarelo. Esse gol que a Ponte tomou foi o gol de número 40. E o Novo Horizontino, com esse gol, vai a 35 gols na competição. Futebol Interior, o portal de futebol do Brasil. Futebolinterior.com.br. Ponte tem falta. Esse cabra sou eu. A Ponte tem falta com o Elvis, jogou na boca do gol, sobe a zaga, a bola fica fácil pro Jordi. E agora vem eles. Eita, nós, hein? Novo Horizontino vence o jogo por 2-0. Quer ficar com a liderança do campeonato, quer subir pra Série A. Bola com o Marlon, soltou pro Neto Pessoa. Chega a zaga da Ponte, tira, sai jogando com o Everton Brito pro Elvis. Vamos, Elvis. Joga na frente, passe errado pro Gabriel Novaes. Aí o Jordi meteu o pé direito na bola, joga lá no campo de ataque. Assistência, bola pro Heverson, pro Rodolfo, vai pintar
pintar o terceiro gol, chega com ele a zaga, travou por baixo, voltou, sobrou. Everson fez a finta, chega, a zaga tira. Não sei se não vai ter VAR nesse lance, não. Na sequência, Emerson dividiu com o Marlon, falta. E vai ter cartão amarelo pro Marlon. Eu tô preocupado com aquele lance dentro da grande área, viu, Coral? Pra mim, encontro de jogo ali com o Rodolfo, mas fato é que o Novo Horizontino agora por pouco não fez o terceiro. Um chute, na verdade, né, pra tirar a bola lá da zaga, aparentemente de forma despretensiosa, quase virou assistência pro gol da equipe do Novo Horizontino. O cartão na sequência da jogada pro Marlon. Camisa 28 da equipe do Tigre, pra mim lance normal, mas vamos ver se o VAR vai checar, viu, Marcelo? Mas eu tô achando que tava impedido o centroavante lá, o atacante, que era o Rodolfo. Eu acho que ele chega, quando ele chega na bola, antes até de um possível pênalti, ele tava impedido. Mas aí o VAR... não foi nada também, né, Marcelo? Não foi, não. Do VAR você pode esperar tudo, né? Mas ele marcou a falta pra Ponte e cartão amarelo pro jogador da equipe do Novo Horizontino. Então, Rafael Donato e Marlon, cartões. A Ponte não tomou nenhum cartão, a não ser lá pro auxiliar técnico, né? Exato. Preparador físico da Ponte. Tem posse de bola? Tinha. Perdeu. Novo Horizontino, bola pro Rodolfo. Sai Pedrão. Sai Pedrão. Fica com ela o goleiro da Ponte, Canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Muito bom. Deixa eu ligar o microfone. Muito bom ter você junto com a gente por aqui na sua casa, no carro, no trabalho. Lembrando que toda segunda-feira, exceto quando temos jogos da Ponte Preta, você acompanha no YouTube. Hora da Macaca. Hora da Macaca sempre às 9 da noite. Essa semana não vai ter nenhum dia, viu? Essa semana não tem Hora da Macaca, não. Só semana que vem. Vem Pablo Diego. Campo e ataque pela direita. Falta, pênalti. Castro tava na jogada. O Pablo Diego fez aquele... rabo de vaca. E aí o Pablo Diego caiu dentro da grande área. O árbitro marcou a cal. O jogo tá parado. Vamos ver se tá dentro da grande área ou não. Mas os jogadores estão caídos. O Novo Horizontino tem a chance de fazer o terceiro em nós aí, Coral. Tentava um drible da vaca. O Pablo Diego saiu com muita liberdade. Mais uma vez pela ponta direita. E ali a trombada com Castro. Nada. Pra mim nada. Falei fora e falo aqui também no ar, pra mim nada. Ele tenta o drible da vaca, vê que não vai conseguir. Cara, exatamente. Ele que foi pra cima do cara. E tem a trombada. Pra mim, nada. Mas o árbitro deu pênalti, a ver se o VAR entra nisso aí. Mas fato é que Castro e Pablo Diego vão recebendo atendimento médico por ali, Marcelo. Eu tô com a camisa da Ponte Preta aqui. Achei que o segundo gol do Novo Horizontino, antes até do gol do Neto Pessoa, foi mal no lado, porque pra mim não tava impedido. E agora quem faz a falta, pra mim, é o Pablo Diego. Pablo Diego vai em cima do zagueiro da Ponte. Vai em cima do zagueiro da Ponte, Carlos. Não, falei aqui, no lance, se for marcado alguma coisa, vai ter que ser pênalti, porque tava dentro da grande área. Mas o Pablo Diego vai pra cima do cara. E o Pablo Diego, eu não sei se ele ia bem na aula de ciências, né? Mas 2 corpos não ocupam o mesmo espaço. Né? Mais 5. Vamos até 50, só que o jogo tá parado no acréscimo, então vamos ter acréscimo dos acréscimos. E parece que o pênalti tá confirmado. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. 45 minutos e 50. Eu não sei se o VAR tá analisando ou não, mas o árbitro já confirmou o pênalti ali, conversa com o Pedrão. Pênalti tá confirmado. Vai ser o terceiro, a tentativa do terceiro gol aí do Novo Horizontino. Lembrando que o Novo Horizontino já fez um gol e foi anulado por impedimento pelo VAR. E agora o árbitro da partida, o Felipe Fernandes de Lima, tá lá conversando com a rapaziada, tá pedindo pra rapaziada sair dali, porque o Neto Pessoa pegou a bola. E não sei se é ele que vai bater, não. É o Rodolfo. Já passou pro camisa 7. Pode se isolar na artilharia do Novo Horizontino. Se fizer, será o 8º na temporada. Porque se fosse o Neto Pessoa, ele guardasse, ia ser hat-trick, né? Mas é o Rodolfo. Pedrão é pegador de pênalti. Vai que você pega esse pênalti aí, né, Pedrão? Agora, pra que serve essa porcaria do VAR, né? Cara. Anula um gol que todo mundo falou que não tava impedido. E dá um pênalti que não foi. Pra que serve essa porcaria aí, cara? Se o goleiro pega o pênalti, pelo menos, né? Rodolfo pra fazer. Pedrão pra pegar no meio do gol. A torcida do Novo Horizontino fazendo a festa. Torcida do Novo Horizontino fazendo a festa. Rodolfo autorizado, perna direita, correu, bateu, Pedrão! Pedrão!
Nosso Dibu Martins, o Wendel Coral. Ah, menos, né, Marcelo? Menos. Mas foi bem demais. O Pedro Rocha se esticou todo no canto direito. Fez a defesa, pra quem sabe se redimir do segundo gol, que na minha visão poderia ter defendido. Mantém o 2-0 pro Novo Horizontino no placar, Marcelo. Terceiro pênalti seguido que ele pega. E defesa boa porque ele tá com o pé esquerdo na linha, né, Carlos? Sim. Não vai ser anulado, né? Vocês estão pegando no pé do Pedrão, eu entendo que talvez a torcida ela tenha contaminado vocês, mas, cara, que culpa que ele teve nos gols, velho. O cara tem 2 metros de altura. Ele teve culpa. Pra mim, ele teve culpa no primeiro gol. O cara fez uma defesa de um pênalti. Não, tô falando do lance do gol. Você perguntou do gol. Você perguntou do gol. No lance do gol, o cara deu uma cabeçada, parecia um chute, velho. Foi no canto. Imagina, o cara tava longe, ele tem 2 metros de altura. O quê? Dê a César o que é de César, dê a Pedrão o que é de Pedrão. Escanteio, bola pra dentro da grande área, sobe a zaga, tira dali. Ela voltou, sobrou com o Marlon pro gol, pra fora do gol. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Carlos, vai que essa defesa do pênalti dá uma empolgada, né? No time. Cara, no futebol a gente pode acreditar em tudo. A Ponte não empatou um jogo contra o Santos, jogando com um cara a menos, né? E hoje... jogando um futebol, dá pra dizer, pior do que esse aqui do primeiro tempo da Ponte Preta? Sim, concordo. Então, cara, dá pra acreditar em tudo. Eu sou Ponte, né, cara? Quem torce pra Ponte Preta tem que, no mínimo, acreditar em Deus e ter fé, né? Então, bora. Quem sabe, né? Dá uma animada aí. Quem sabe dá uma animada. Você está na Valinhos FM. Vamos juntos. 87,9 no seu rádio. Canais Futebol Interior. Bom ter você junto com a gente. Deixa eu ver aqui. Alcione Souza. Time ruim da Ponte Preta. Vá. Vem, Ponte. Vamos lá, Elvis. Quem sabe um golzinho aí pra dar uma melhorada. Pra melhorar mais ainda pra nós. Pra Dodô. Rapaz, se essa bola passa, ia ficar caráter pro Elvis. O Dodô quase que deu uma tacada de sinuca lá pro Elvis, hein, ô Coral? A intenção foi a melhor possível. Pena que tinham 4 jogadores do Novo Horizontino, fizeram ali o desarme e possibilitaram, quem sabe, que seria o primeiro gol da Macaca na partida, segue 2-0. O Direita Volver tá com a gente. O Neto Pessoa é o nick do cara. E o zagueirão Donato eram do Vila. Se estivessem no Vila, o Vila estaria em primeiro da tabela. De Brasília para o Futebol Interior. Obrigado, o Direita Volver. O Carlos Lemos Matozinho. Falha do treinador que escalou essa zaga. O José Maduro, por favor, gente, não cubram o sol com a peneira. Pedrão já era. Ele fala antes do pênalti defendido. Posse de bola pro... Eu acho que o Pedrão ainda deve ser titular da Ponte, mas que no segundo gol pra mim ele falhou. Olha o Igor Inocêncio, bateu pro gol pra pegar o goleiro. Jordi fez a defesa, Coral. Na primeira finalização do Dodô, nesse primeiro tempo, no centro do gol foi bem o arqueiro da equipe do Novo Horizontino. Fim de primeiro tempo, Marcelo. O Hudson Batagini tá com a gente. Boa noite, amigos. Boa noite, meu caro. Tamo junto. Silvio Seico tirou o Rafael e o Castro falhou. Se sou o Joaquim, vão embora. Ele já foi. Ele tá na Bolívia. O Gorila... O Wendel Coral, aqui na transmissão, já disse que o Joaquim e o Matheus Regis estão treinando separado. Não vão ficar nem no banco de reservas mais com o Nelsinho. Mas se o Nelsinho perder hoje, acho que nem ele vai estar no banco. Esquece. Hoje o Nelsinho não cai. Isso. Hoje o Nelsinho não sai. Aliás, o Nelsinho... Fim de primeiro tempo. Tá bom. O Nelsinho já teve 2 oportunidades para sair. O Nelsinho nesse jogo não cai. O Nelsinho cai se perder pro Botafogo. Fim de primeiro tempo no Jorge Ismael de Biasi. A Ponte Preta perde o jogo, 2 gols e Neto Pessoa. Teve um gol que foi anulado, teve um pênalti cobrado pelo Rodolfo que o Pedrão pegou. Quer dizer, moral da história era pra estar 4-0 pro Novo Horizontino e a Macaca perde mais uma. Vai, Coral! Emerson, vamos ouvir o volante da equipe da Macaca fazendo sua análise após esse primeiro tempo de Novo Horizontino 2, Ponte Preta 0. Montou uma estratégia na semana, né? Como você falou, a gente tomar um gol no início, a gente tem que mudar totalmente. Você viu que o treinador teve que fazer mudança ali, mas a gente tem que assumir a responsabilidade, botar a bola no chão, a gente tem que jogar. A gente tá só rifando a bola, a gente tem que botar a bola no chão para jogar, pra gente fazer um segundo tempo melhor, fazer um gol de cada vez e a gente conseguir empatar esse jogo. Um gol de cada vez, frisou o Emerson, camisa 18 aí da Ponte Preta, e lamentou, claro, esse primeiro gol de forma rápida, apenas 4 minutos, muito precoce, a Ponte saiu perdendo em Novo Horizonte, Marcelo. Neto Pessoa vai falar, aposta e ganho, Coral. É isso, 2 gols marcados, teve a chance de bater o pênalti, passou pro Rodolfo, camisa 9, um dos artilheiros do Novo Horizontino, ao lado do Rodolfo com 7 gols falando. Time que deseja subir, time que tá brigando pela parte alta da tabela, tem que começar o jogo intensamente. A gente sabe que a equipe que tá do outro lado é uma equipe muito qualificada, então a gente tinha que ter respeito
É um momento que eles estão na tabela, não condiz com o time. Então era impor nosso ritmo. Graças a Deus eu tive 2 oportunidades, consegui fazer o gol. E agora é manter tranquilidade e matar o jogo no segundo tempo. Tá aí o momento que eles vivem, não condiz com a situação da tabela. Falou Neto Pessoa em relação ao time da Ponte. Atletas todos no vestiário. O Novo Horizontino vai com liderança e também vencendo o placar momentâneo 2-0, Marcelo. Deixa eu pegar aqui 2 mensagens só. O Gorila Raiz, boa noite a todos. A Ponte é isso aí, sempre com os mesmos defeitos, sem saída de bola, somente chutão e bola aérea, sempre aquele sofrimento. Não treinamos. O Direita, vou ver. Aí ele pergunta e o Carlos vai responder depois do intervalo. Não, por quê? Pode responder agora, pô. O que está acontecendo com o futebol campinense? E tá certo ele, viu? É assim que fala. Você sabe, né? Não, vai. É assim. A gente costumou falar campineiro, mas é campinense. Ele tá correto. Ô, Direita, vou ver. Jogadores fracos, né? Jogadores fracos. E o Neto Pessoa aí, cara, já virei fã do Neto Pessoa, apesar de ele ter feito 2 gols contra nós. Mostrou respeito à camisa. Isso é importante. O que a gente tem que colocar é isso. Respeito à camisa centenária e gloriosa da Ponte Preta. Mas falta jogador, né? Você pega aí o time do Novo Horizontino, pega o time da Ponte Preta, e aí os caras que gostam de colocar fogo no parquinho, né? Vão ficar pedindo saída do treinador. É sério mesmo que nós vamos pedir a saída do treinador numa derrota pro Novo Horizontino, gente? É sério mesmo? É isso que eu tô ouvindo aqui, né? Então, muita calma nessas horas, né? Falta futebol. O que está acontecendo com os times de Campinas é isso. A camisa é gigante, a camisa é forte, né? Mas os jogadores são fracos. Muito bem. Ô Albert Cavalcante, antes do intervalo, como é que tá o Guarani? 23 minutos do primeiro tempo no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Guarani 0, Avaí também 0. 43% de posse de bola para o Guarani, 57% para o Avaí. Porém, entretanto, aos 14 minutos do primeiro tempo, Caio Dantas recebeu a carga dentro da grande área e ali foi para a revisão do VAR, que nada foi marcado. Mais uma vez, hein, esse VAR aí, como disse o Carlos Corsato, pra que serve o VAR? Pra mim, foi pênalti pro Guarani não marcado. De novo, né? Porque no outro jogo contra o Operário teve um pênalti claro. Aquilo é um absurdo, cara. Aquilo é um absurdo. E você viu no igualzinho o pênalti do São Paulo ontem. Do São Paulo e Corinthians, o pênalti em cima do Caleri, né? O Fagner deu o pisão, foi marcado o pênalti, teve a revisão. Mas nós fizemos aquele jogo. Então, nós não podemos criticar o cara que acerta, né? Exatamente. Não, o Marlon Maranhão, e o Marlon Maranhão, né? Com o Marlon, quase que eu fiquei louco aqui, mas tudo bem, faz parte. É isso, muito bem. Bom, o intervalo de jogo vem aí para concessionária Sim, restaurante do Dadá e Percap Brasil. Nossa, o Coral quase que muda tudo aqui. O Carlos, que vontade, hein? Carlos, você tá tumultuando. Você não deixou eu falar que acabou o primeiro tempo. Agora você não deixa eu terminar, passar pro intervalo, cara. Desculpa, cara. Você tá tumultuando, velho. Peço desculpas, é porque assim... Eu sei que a derrota da Ponte Preta te abala psicologicamente, mas vamos seguir o script. Mas eu vim preparado. Mas parece que não tá... Eu vou ser sincero. Tô na tela. Ele tá magoado porque a gente tá criticando o Pedrão, Marcelo. Cara, vocês estão de sacanagem, né? Vocês estão de sacanagem. Não, deixa eu terminar deixa eu passar pro intervalo, senão não vai ter intervalo. O cara defendeu o 3º pênalti seguido, cara. Mas estamos falando do gol, pô. Ô, Bolacha, não vou falar mais nada, solta o intervalo, o Carlos vem aí na sequência. A melhor cobertura do futebol brasileiro. Rádio Futebol Interior. Total Futebol Interior. O que acontece no mundo da bola, o futebol interior fica sabendo primeiro. O número 1 da palavra futebol. O mais completo placar ao vivo, referência e fonte para a mídia em geral. Tem a Rádio Futebol Interior e todas as informações do seu clube do coração. futebolinterior.com.br. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Autolândia. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19997883821. No telefone 1932423125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou.
Hora da Macaca, toda segunda, 8h30 da noite no YouTube. Inscreva-se no nosso canal. Hora da Macaca. Você que é torcedor, pertença à força da maior do interior. Compareça a todos os jogos no Majestoso e vamos juntos conquistar as vitórias. Venha fazer parte desta grande nação pontipretana. Com a palavra, Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados com uma massa imensa no país que faz questão de poder nos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital de Amor. Através do novo Hipercap Brasil. Vocês todos vão poder nos ajudar. Baixe o aplicativo e compre! Quero 1 milhão? Hipercap na mão! Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. 19 98989 3526. Futebol interior, o portal de futebol do Brasil. Futebolinterior.com.br. Futebol Interior. É fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato, 9 da noite, mais 58 minutos, a Ponte está perdendo para a equipe do Novo Horizontino, o Novo Horizontino vence, 2 gols, o Neto Pessoa, 3 e a 36, Novo Horizontino 2, Ponte Preta 0. Só lembrando que o Novo Horizontino teve um gol anulado, né, pelo árbitro e também pelo VAR, o Felipe Fernandes de Lima, o árbitro do jogo, né, e o VAR anulou o gol. E teve um pênalti, né? No finalzinho ali a 45 minutos do primeiro tempo, né? Um pênalti para a equipe do Novo Horizontino. Eu confesso, achei que não foi pênalti, porque o Castro estava na jogada junto com o Pablo Diego. O Pablo Diego coloca a bola na frente e, para mim, ele faz a falta no zagueiro da Ponte. Mas o árbitro marcou o pênalti, mas o Pedrão foi para ela, fez a defesa. Para quem critica aí o Pedrão, a terceira defesa consecutiva de pênalti do Pedrão com a camisa da Ponte Preta. O Marcelo na narração do jogo e o Wendel Coral também na narração disseram que o Pedrão falha no segundo gol. Eu vi gente falando que o Pedrão falhou até no primeiro, né? Gente, eu acho forçar demais a barra, né? Para mim o Pedrão não teve culpa em nenhum dos gols. Em nenhum dos gols. O segundo gol, os 2 gols foram do Neto Pessoa, que é centroavante. O cara tá lá para fazer gol. E cadê os zagueiros para marcar, né? A Ponte fez uma alteração com 26 minutos, tira o zagueiro, o Sérgio Rafael, e coloca o Everton Brito no time. Já tava 1-0 pros caras, né? O Everton Brito entra, a Ponte ainda toma mais um gol, e aí o Castro vem jogar de zagueiro. Nesse momento o Novo Horizontino retoma a liderança, 54 pontos. Para o Santos fechar essa rodada como líder, o Novo Horizontino não pode vencer a Ponte, ou seja, a Ponte tem que empatar este jogo. Novo Horizontino 54, Santos 53. O Sport é o terceiro colocado com 47 pontos. Lembrando que o Sport tem um jogo a menos, tá? Por fazer ainda. O Mirassol é o quarto colocado, também 47 pontos. O Vila Nova é o quinto, tem 46. O Ceará é o sexto, 45. O América Mineiro, que perdeu para o CRB do Hélio dos Anjos, é o sétimo, 44. O Curitiba é o oitavo, tem 41 pontos ganhos. O Avaí, com esse empate com o Guarani, tá 0-0. Por enquanto, né, Alberto Cavalcante? Passa para mim tempo e placar de jogo no Brinco, por gentileza. É isso mesmo, né? O primeiro tempo no estádio Brinco de Ouro da Princesa. 30 minutos do primeiro tempo ainda, 0-0, o Carlos Corsato. O jogo equilibrado, hein? O Guarani não, quando chega faltando aquela famosa qualidade. O Avaí só esperando, né? Só ali esperando para dar o bote para sair no contra-ataque. Legal. O Avaí com esse empate vai somando um pontinho, vai indo a 41 pontos, né? Continua na nona colocação. Se o Avaí vencer o Guarani, ele vai passar o Curitiba. Ele vai para 42 pontos, vai ficar 2 pontos do América e vai ficar aqui a 5 pontos do G4 da competição. O Operário é o 10º, tem 39. O Amazonas, 11º, também 39 pontos. O Goiás, 12º, 38. Chapecoense, 13ª, 34. O Paysandu é o 14º, tem 33. A Ponte fica na 15ª colocação, 32 pontos ganhos, mesma posição do Botafogo, 32. Ô Corsato, a Ponte pode perder a posição para o Botafogo? Não.
Nesse momento não, porque o Botafogo só tem 7 vitórias contra 8, é o primeiro critério de desempate. O problema é que o Botafogo tem um jogo a menos, né? O Botafogo tem um jogo a menos, justamente aquele jogo contra o Guarani que vai ser pago no dia 9 de outubro. E aí, se o Botafogo empata esse jogo, ele já passaria a Ponte Preta, ficaria com 33. Mas a Ponte é a 15ª, 32. Botafogo é o 16º, 32. Na zona da degola, CRB 30 pontos, 29 jogos. Brusque, 29 pontos em 29 jogos. Ituano, 28 pontos em 29 jogos. E o Guarani está somando um pontinho aí, 25 pontos na última colocação do campeonato. Lembrando que o próximo jogo, Guarani e Ituano. Deixa eu só ver aqui se o Guarani continuar empatando, ele fica com 25. E aí ele vai jogar com o Ituano, né? Ele joga com o Ituano e mesmo que ele vença, ele não vai passar o Ituano. Porque o Ituano tem 8 vitórias, o Guarani iria a 7 vitórias. O Ituano tem 28 pontos, o Guarani também iria a 28, mas vai ficar ali, né? Só que é aquela história, o Guarani tem um jogo a menos, né? Que seria o jogo contra o Botafogo, né? Então, o Guarani está indo a 25 pontos. Deixa eu trazer aqui a rodada de número 30, né? Que vai começar já na quinta-feira com Operário e Chapecoense. Estamos com 10 horas e 3 minutos. O jogo terminou às 9h50, 13 minutos ainda, tem mais 2 minutos de intervalo. Operário e Chapecoense, a bola rola às 9h30 da noite da quinta-feira. O único jogo da quinta, tá? Às 9h30 da noite, no dia 3 de outubro. Depois, na sexta, lembrando que não vamos ter jogo no domingo, porque eleições em todo o Brasil, né? Eleições municipais para cargo de prefeito, vice-prefeito e vereador. Na sexta-feira, América e Curitiba às 7 da noite. Às 8 da noite, CRB e Paysandu. Às 9h30 da noite, Avaí e Brusque. Também às 9h30, o Amazonas encara o Novo Horizontino. Aí no sábado, 5 da tarde, 2 jogos. Ponte e Botafogo, Ituano e Guarani. Vamos transmitir Ponte Preta e Botafogo. Também no sábado às 18 tem Mirassol e Vila Nova. Na segunda-feira, Sport e Ceará, 9 da noite, também às 9, Goiás e Santos. Muito bem, são 10 da noite mais 4 minutos, 10h04, vai começar o segundo tempo na bola com os senhores Ele. Muito bem, Carlos Corsato apresentou o intervalo FI, ele volta no fim de jogo para trazer pra gente todas as informações do pós-jogo da Ponte Preta contra a equipe do Novo Horizontino. Vai começar o segundo tempo, apita o árbitro. De novo, tem bola rolando, tem emoção na ponta da chuteira. Marcelo Corsato. Eu e você e eu e toda a equipe dos canais Futebol Interior na mesa de áudio e vídeo, o nosso Bolacha. Comigo, Wendel Coral, Carlos Corsato e Albert Cavalcante, trazendo tudo de Guarani e a equipe do Avaí. 20 segundos do segundo tempo, vamos de alterações na Ponte e no Novo Horizontino. É isso, Marcelo, começando com o Novo Horizontino, que vai vencendo, mudança na zaga. Com o amarelo, o capitão Rafael Donato vai embora para a entrada do 33, que era titular, Renato Palme. Rafael Donato, número 3, vai embora, 33, Renato Palme já em campo. E na Ponte, 2 mudanças. O Elvis foi embora, camisa 10, para a entrada do Iago Dias, número 11. Elvis foi embora, 10, Iago Dias, 11, já em campo. A outra alteração é na lateral esquerda. Igor Inocêncio, número 2, também saiu. João Gabriel, número 20, já em campo. Muito bem, então João Gabriel no lugar do Igor Inocêncio. Número 20, João Gabriel. Isso. Muito bem. Então sai Igor Inocêncio e sai Elvis na Ponte. E sai também o Donato, que tinha cartão para a entrada do Palme, que vai ser o capitão. E vamos ver quem é o capitão da Ponte Preta. Carlos, fala dessas alterações dos professores, os batistas. Eu não vou criticar aqui o Nelsinho de novo, né? Porque eu acho, né? A gente não tem essa informação ainda, que o Igor Inocêncio sai contundido, né? Por isso não vou criticar essa alteração, tá? Se foi por opção, ele errou. Tem que tirar o Luiz Felipe e não o Igor Inocêncio. Mas, pra mim, o Igor Inocêncio saiu contundido, saiu puxando a perna num lance lá de falta ainda no primeiro tempo. E no caso do Elvis, Marcelo, eu tenho certeza que é pra poupar o cara. O Elvis tá pendurado, tem 2 cartões, né? Tenho certeza que é pra poupar. O Elvis, na verdade, não tá pendurado, viu, Corsato? Coral, eu quero ver isso aí, porque em todo lugar tá dizendo que ele tem 2 cartões. Mas ele não tá, cara, porque diz a regra, eu já até fiz essa pesquisa aqui com o Marcelo,
Porque no caso do jogo contra o Santos, ele recebe o segundo cartão amarelo e logo em seguida é expulso. E diz a regra, até pegando aqui o trecho dessa parte, é expulso ao receber o segundo cartão amarelo, 2 pontos. Vai cumprir suspensão automática pela expulsão e manter o número de amarelos que tinha antes de começar a partida. Antes de começar o jogo contra o Santos, o Elvis estava zerado, tinha acabado de cumprir uma suspensão, por isso tem apenas um nessa nova sequência de cartões amarelos do camisa 10 da Ponte. E a Ponte chegou agora com o chute ali do Dodô, mas a bola foi embora. O que eu entendo da regra é que tirariam o segundo cartão amarelo, e esse não ia valer, né? Mas você ganha um vermelho e é abonado pelo amarelo que você toma, então... Mas, assim, eu entendo que a Ponte tem essa informação de que o Elvis está pendurado, né? Então, por isso ele tira o Elvis. Cara, na alteração do Igor Inocêncio, se não for por contusão, pra mim ele erra de novo. Quem tinha que sair era o Luiz Felipe. Mas no caso do Elvis, eu acho que o Elvis também não fez um bom primeiro tempo não, hein? É que não tem um substituto pra ele. Quem vai armar o time agora é o Dodô, né? Teoricamente é o Dodô. A Ponte tem o Portuga, né? A Ponte tem o Portuga, mas quem vai armar o time é o Dodô. Que aí o Iago Dias joga numa ponta, o Everton Brito na outra. A Ponte continua no 4-3-3. 4-3-3. 4-3-3. É isso. Vamos lá então. O Novo Horizontino de Jordi, Rodrigo Soares, o Renato Palme, capitão agora da equipe que entrou no lugar do Rafael Donato, o Patrick e o Heverson, o Luizão, o Eduardo e o Marlon, o Rodolfo, o Neto Pessoa e o Pablo Diego, o time do filho do Eduardo Batista. O pai, o Nelsinho Batista, tem em campo Pedro Rocha, Luiz Felipe, Joilson, o Castro e o João Gabriel, o Emerson Santos e o Dodô, o Everton Brito, o Iago Dias e o Gabriel Novaes. Esse é o time da Ponte para o segundo tempo. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. Vem Ponte, campo de ataque, bola com o Everton Brito, vai pra cima da marcação. O árbitro pegou o quê? A falta. Pegou a falta pro time da Ponte Preta. Nesse momento é o Everton Brito que tá jogando de meia ali. O Dodô tá lá do lado esquerdo. A bola volta pro time da Ponte na cobrança de falta. Chega por ali o Castro na quarta zaga, soltou a bola pra João Gabriel, menino da base. Toca a bola pra Emerson, deu pra Dodô. Tá lá de ponta esquerda. Tá lá de ponta esquerda o Dodô. Sai da ponta, vem pro meio, trabalhou, soltou. Bola pro Emerson, domina, são 2 na marcação. Virou o jogo, tocou do lado esquerdo. É pro Gabriel Novaes, vai pra cima da marcação. Bico esquerdo da grande área, pode chutar pro gol. Passou o primeiro, passou o segundo, da ponta pro meio, soltou pro Luiz Felipe, jogou dentro da grande área nas mãos do Jordi. Sai do gol pra fazer a defesa o goleiro do Novo Horizontino. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Já vou falar de você que tá na live aqui, lembrando que toda segunda-feira, 9 da noite, lá no YouTube, Hora da Macaca, tem Hora da Macaca hoje, claro, com o jogo da Ponte Preta no ar, não tem Hora da Macaca. Novo Horizontino vem pro campo de ataque, lado esquerdo, bola alongada pro Rodolfo, muito forte, lateral, posse de bola, campo de defesa, lado direito, favorece a Macaca. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. São muitas as mensagens, é claro que eu não vou conseguir mandar todas no ar. Teve um internauta aqui que falou que a transmissão é boa, mas os comentários são péssimos. Obrigado. O DJ José tá dizendo Novo Horizontino 2-0, tá achando que é pouco. O Roberto César Santos, vamos nos acalmar, os refletores e os camarotes são mais importantes. O Fenômeno 89 tá dizendo que apostou aqui. O Silvio Seico, o José Maduro, o Thiago Belmiro, o Josmar Santos, o Marcelo Borges, o João Carlos de Souza. Tá mandando uma hashtag Ivan volta. Ele tá machucado. Lá no Inter ele se machucou na estreia dele. Everton Brito solta a bola para Luiz Felipe. Lado direito para Iago Dias. Vamos, Iago Dias. Vamos, meu filho. Vai para cima da marcação por baixo. Chega por ali o jogador do Novo Horizontino. O zagueirão tirou. A bola voltou, sobrou pro Heverson. Aí bate na bola o jogador da Ponte. Ela se perde, vai embora. Posse de bola para defesa no campo defensivo. Lado esquerdo favorece o Grêmio Novo Horizontino. Akira Miyamoto tá com a gente aqui. Obrigado, Marcos Oliveira. O Elcio Paiola. Fala, patrão. Vou colocar no ar o comentário dele. Ponte Preta está perdida em campo. Claramente não foi pênalti, mas falta de ataque. E ninguém foi para cima do árbitro que deveria ter chamado o VAR. Eu tenho a mesma opinião. José Maduro também está aqui. O Gorila Raiz está com a gente. O Luiz Simas, Neuri Menezes, o Alexandre Cristiano está dizendo
que tá escutando a gente. Fala que a gente tá passando pano. Quem mais aqui? Obrigado. Obrigado a todo mundo que tá acompanhando a gente. Ariane Baileiro, já perdendo? Já, com 3 minutos já tava perdendo ali. Adriano César, grande Corsato, será que o filho vai demitir o pai? Mande um abraço pra Lúcia, o Ednei e o Marcelo Giareta. O Luiz também tá com a gente. Olha a ponte, vem pro campo de ataque, falta. Ficou bravo ali o Emerson Santos, pegaram ele, tá parado o jogo, falta pra ponte, falta pra nós aí, Coral. Tá um pouco longe, mas não deixa de ser uma falta frontal. É óbvio que não dá pra bater direto, a falta foi em cima do Emerson Santos, camisa número 8 ali da ponte, não tem o Elvis, mas tem o Dodô e tem também o Everton Brito, é o Dodô quem vai fazer a cobrança. Os zagueirões da Macaca lá na área, o Joilson, também o Castro. Enfim, quem sabe agora uma boa oportunidade pra Macaca diminuir o marcador, o Jorjão, Marcelo. Vai que faz o primeiro gol no comecinho do segundo tempo, aí dá uma empolgada. O Dodô, vai pra bola, já tem gol de falta no campeonato. Um apenas na barreira, mas aí acho que vai no chuveirinho. Jogou na boca do gol, toque de cabeça, pega o goleiro. Jogada meio que ensaiada, me parece o Luiz Felipe jogou pra dentro da grande área. Chegou ali o Gabriel Novaes, meteu a cabeça na bola nas mãos do goleiro que fez a defesa, Coral. A intenção foi boa, é a ponte que tenta diminuir o prejuízo no estádio Jorge Ismael de Biase. E o Novo Horizontino ensaia um ataque e vai vencendo 2-0. E agora a posse de bola aqui pro time da Ponte no campo de defesa pelo lado esquerdo. O João Gabriel fez ali a proteção, foi empurrado pelo Pablo Diego, tá parado o jogo. Vai, Corsato! Você falou aí do capitão da Ponte, né? Tinha 2 opções, Emerson Santos ou Pedrão. Eu acho que ficou com o Pedrão a faixa, viu? Vamos acompanhar. E agora a Ponte vinha, o Marlon chegou, jogou a bola pra lateral. O time do Novo Horizontino é líder do campeonato, mas quando precisa jogar feio, os caras jogam. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior. Eita. Esse é o nosso bolachita. Olha a ponte, bola enfiada na frente, é pro Iago Dias. Sai do gol, goleiro. Sai do gol, Jordi. Quase que ele saiu com bola e tudo ali, hein? Não sei se o árbitro ia dar falta ou não, mas ele conseguiu segurar quase pelo rabo essa bola, o Coral. Ele ficou fora da grande área, a bola dentro. É verdade, final dividida com o Iago Dias, o jogo já retoma 2-0, Novo Horizontino tenta sair jogando neste início do segundo tempo, Corsato. O juizão não marcou falta não, Pablo Diego dominou pro time do Novo Horizontino, solta a bola aqui pelo lado direito, olha o cruzamento pra dentro da grande área, Luiz Felipe mete o pé na bola, tira, a bola cai com Everton Brito, cara, é ele que tá armando o time, tocou pro Dodô. Dodô tá lá do lado esquerdo. Não sei se vai mudar isso durante o jogo. João Gabriel dominou, tocou pro Dodô, agora vem caminhando aqui pro meio, mas já vai lá pro lado esquerdo. Solta a bola pra Joilson, deu pra Luiz Felipe, escorregou na casca de banana, devolveu, tocou essa bola pra Joilson. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notícias. Muito bem, virou uma salada de fruta. Isso, vai tranquilo, vai de boa. Ponte Preta tem posse de bola com Castro, soltou a bola aqui pelo lado direito pro zagueirão que é o Joilson. Fez uma caca no primeiro gol dos caras, tocou a bola aqui do lado direito, a bola voltou pra Joilson, perna esquerda, joga a bola no campo de ataque, ela fica com o Everton Brito, foi seguro, hein? Eu vi daqui, o jogo é em Novo Horizonte, mais de 400 quilômetros de Campinas, sei lá quantos quilômetros, eu vi daqui, o árbitro demorou, mas marcou a falta, Coral. Olha o Gilince de Marcelo Corsato, a falta do Heverson ali pra cima. do jogador Depois você da explica ponte. o que significa Tudo isso. ok com ele, vai. O que? Pelo... O olho de lince? É um bicho, um Ele animal, até né? longe. Lince tem uns olhos maravilhosos. Bolacha, desiste, Bolacha. Desconfigurou, cara. Deixa quieto. Posse de bola pro time da Ponte Preta. Vamos nós mesmo. Fecha o zoinho aí, ô Bolacha. Deixa os zoinhos quieto. tem que fechar. Posse de bola pro time da Ponte, bola pro Gabriel Novaes, falta! Foi dentro da área, hein? Cara, aí é o seguinte, foi ali, pertinho do bico esquerdo da grande área. Se ele marcou a falta, eu quero ver esse lance de novo, hein, Coral? Tô com você, Marcelo. Tanto que na hora o Gabriel Novaes pede até a marcação da falta dentro da área, o que causaria o pênalti. Mas quero ver o replay, ainda não mostrou. Foi pouco, mas foi por fora mesmo. Realmente a falta é perigosa a favor da Macaca. Quem sabe agora o primeiro gol da Alvinegra na partida, Marcelo. Mas tem uma zagueirada também, não, eu vou falar pra você, hein? O cara, ele não ia fazer nada na bola. Aí o zagueiro chegou empurrando bom pra ponte. Me parece que o Dodô tá sentindo ali. Não sei nem se ele vai conseguir bater essa falta, mas eu deixaria pro Dodô bater, hein, Carlos? Sim,
O homem da bola parada agora da Ponte. Vamos lá, quem sabe pro gol de falta da Ponte, o primeiro do jogo, pra colocar a Ponte no jogo de nogo. 12 cravados no segundo tempo. Vamos, Dodô, guarda essa bola, Dodô, joga no ângulo, Dodô, pro goleiro não pegar o bom Jordi, goleiro do Novo Horizontino, o bom goleiro do Grêmio, autorizado perna direita, Dodô pro gol, e o goleiro pegou. Ele fez tudo que eu pedi, jogou no ângulo, mas o Jordi foi lá e buscou, Coral. Ele até tenta, né, fazer a Ponte retomar na partida. Uma grande falta foi lá no ângulo. E o goleiro Jordi fez uma ótima defesa, olha a macaca. E escanteio, João Gabriel cruzou na boca do gol, sobe a zaga, tira. Quem sabe dar uma animada esse time da Ponte. A bola voltou, sobrou aqui no campo de ataque, chega recuada pro goleiro. Vamos tentar, em Canais Futebol Interior aqui, nós vestimos a camisa. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Aleluia. Às vezes na vida a paciência resolve. Sim. Mas nem sempre. Nem sempre. Mas é o zoinho, viu? Carlos, foi só fechar os olhos ali, viu? Foi só virar os olhos. É o zoinho. Deixa eu mandar um abraço aqui pro Batata. Que os deuses do futebol nos ajude. Tá ajudando a perder de pouco. E o Amiraldo Garcia de São Miguel, no Pará, confio na virada na Ponte. Sou torcedor da Ponte, diz ele. Vamos ver esse lance. Bola pro Gabriel Novaes, bateu na trave, voltou, Dodô vai pintar o gol, bateu, já era! Gol! É da Ponte, é do Dodô! Eu vou até parar de narrar. Porque o Everton Brito, na hora que ele pega a bola no cruzamento pra dar pro Gabriel Novaes, ele tá impedido. Mas a Ponte chegou a mandar a bola pra rede. Que pecado, o Everton Brito tava um pouquinho à frente. Claro, que se o gol foi confirmado pelo VAR, né? Porque esse VAR do Brasil é daquele jeito, a gente narra o gol de novo, Coral. Mas a princípio, pra mim, o gol tá anulado. Mas o Dodô estufou a rede do Novo Horizontino. Mas você não vai narrar esse gol de novo, porque tava bem à frente. O Everton Brito ali no passe do Gabriel Novaes anula o gol do Dodô. Seria mais um dele na temporada. E fato é que a Ponte tá bem na partida, voltou melhor pro segundo tempo, mas estava bem à frente. E bem demais também o auxiliar número 1, Felipe Alan Costa de Oliveira de Minas Gerais. Ele até assinalou ali, porque o Dodô, na hora que viu a bandeirinha erguida, ele falou, não estou. Ele falou, não mesmo, era o seu colega. Foi bem demais o auxiliar ali do árbitro Felipe Fernandes de Lima. Vai seguir 2-0 pro Novo Horizontino, Marcelo. Jogada que começa com o Gabriel Novaes, dá um tapa pro Everton Brito, aí ele tá impedido. Tem bola na rede, Albert Cavalcante informa. Terminou o fim do primeiro tempo no estádio Brinco de Ouro da Princesa. O Guarani empata, né, por 0-0 com a equipe do Avaí. O Avaí foi melhor, por incrível que pareça. A partir dos 35 minutos do primeiro tempo, o Avaí dominou a partida. Então, intervalo no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Guarani 0, Avaí também 0. O gol foi aqui no Jorge Ismael de Biasi, mas provavelmente vai ser anulado. Mas que demora. Cara, mas que demora, um lance tão fácil de ver, cara. Cara, ele tá pelo menos a meio metro ali pra mais na frente da... Cara, sei não, hein? Meio metro também não, Não, né? mas eu não sei não, capaz de validarem esse gol aí. Eles estão colocando linha Olha pra isso, lá, cara. linha pra cá. Pô, se esse gol for validado, cara, Mas pode quem acabar. sabe? Mas quem sabe, meu amigo? Quem sabe? Vai, Carlos. Por essa imagem Mas eu aí... não tô entendendo, eles estão fazendo... Cara, que demora. Por essa imagem aí, Agora a gente vê que tá impedido, né? Agora, tem também... Tem que ver na hora que a bola sai no pé do cara, né? Tem também o lance... Tem também a câmera, né? A câmera como tá posicionada. Tem esse problema aí de câmera, de posicionamento de câmera, Marcelo. Então, o problema é o seguinte, a bola saiu agora aqui do pé do Gabriel Novaes. E aí, eles estão fazendo ali, não sei se é flame que fala. Flame que fala. Flame é flame. Pra tentar achar se tava impedido ou não. Eles mas não aí... tem certeza, né? Mas aí, cara... Cara, pelo amor de Deus. Não, tá impedido, gente. Tá impedido. Cara, olha, o nome do VAR é o Emerson de Almeida Ferreira. Tem mais um monte de gente com ele lá. Exato, tem uma trupe com ele. Não precisa perder esse tempo Não todo, precisa. Né? A imagem que a gente tá vendo aqui, parece que ele tá impedido, né? Parece não, tá? Pelo amor de Deus, cara. Agora foi. Mas não era tão claro assim pra eles, né? Que isso. Ó, vou falar uma coisa pra você. Isso é ruim pra Ponte, porque, Carlos, a Ponte melhorou no segundo tempo, viu? Melhorou. Ponte Cara, melhorou sim. O tal do VAR... Olha, se tem uma coisa pior do que a Ponte Preta no campeonato é o VAR, velho. Olha que coisa horrível. E olha que é uma tecnologia que era pra ser bem usada, né? O pessoal fala que tá atrasado, que é isso. O problema, cara, é a mesma coisa, né? De você dar um Camaro pro Marcelo dirigir.
Ah, vou me dar bem. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. Aqui vem Ponte, campo de ataque pela esquerda, bola com Gabriel Novaes, chega a zaga do Novo Horizontino, mete o pé na bola, tira dali. Cara, tá dando uma empolgada, deu uma animada o time da Ponte. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. O Jonatas Nogueira tá bravo aqui, o José Maduro, o Roberto César Santos, o Silvio Seico, o DJ José, hoje o filho derruba o pai, o Fenômeno 89, tá dizendo que o VAR acabou com o Corinthians no fim de semana. O Rodrigo, que faz, hein? Torcendo pro VAR fazer o gol. Não, ninguém tá torcendo pro VAR fazer o gol. A gente tá falando há meia hora aqui que o gol tava impedido. Cara, às vezes o português é difícil de entender, né? A gente falou aqui que Tá todo mundo falando que tava impedido, pô. Ninguém aqui falou que foi gol. Agora, se o VAR quisesse marcar pra nós, porque ultimamente, viu, tá difícil. Se o VAR quisesse marcar, não tinha problema não. Pode fazer que nós aceita. E agora o Corinthians já ganhou vários títulos com a juizada dando título sem VAR. Por que nós não podemos? E agora o Everton Brito pegou uma bola aqui no campo de ataque, ia no campo de defesa, ia pro campo de ataque, sofreu a falta, Coral. Terceiro amarelo da partida agora para o Heverson, camisa 16, e os 3 amarelos para jogadores do Novo Horizontino, segue 2-0. É isso. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. Olha a Ponte, vem pro campo de ataque pela esquerda, falhou a zaga, sobrou pro Iago Dias, queimou pro gol, bateu rasteirinho no cantinho, pegou o goleiro. Vai mudar. Pegou o goleiro. A Macaca melhorou no segundo tempo, Coral. Luca e Lucas Cardoso, 2 atacantes daqui a pouco na equipe do Novo Horizontino, incluindo o camisa 11, ex-atleta da Macaca, Luca e também Lucas Cardoso, 99. Daqui a pouco vão entrar, Marcelo. O Eduardo Batista, ele quer judiar da gente mesmo, né, cara? Vai colocar o Luca pra jogar contra a gente. E a Ponte não tomou nenhum cartão no jogo ainda, a não ser o preparador físico lá. Olha o Novo Horizontino, vem pro campo de ataque pelo lado esquerdo, Rodolfo bateu ali no Joilson, foi embora. Escanteio pro time do Novo Horizontino, Canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Eu quero like, deixa o seu like, compartilha a nossa transmissão, já chegamos a 400 simultâneos aqui na transmissão hoje. Vem o time do Novo Horizontino, Everson chuveirou na boca do gol, afasta a zaga da Ponte Preta, vamos Emerson, liga esse contragolpe, meu filho, tocou a bola pro Everton Brito, passou o primeiro, solta essa bola, toca pra Dodô, guardou uma, mas o gol, o VAR anulou, a bola sobrou pro time da Ponte, Dodô agora de meia, arma o time da Ponte Preta, solta a bola pelo lado esquerdo para João Gabriel, vamos Joãozinho, solta a bola pro Emerson, Emerson dominou pro time da Ponte Preta, vem aqui no campo de defesa, o time do Novo Horizontino tudo atrás da linha da bola, a bola vem pelo lado direito para Luiz Felipe, passa a metade do gramado, a Ponte tem o Everton Brito um pouco à frente, ele não tem para quem passar, recua, toca essa bola para Joilson que deu uma entregada no primeiro gol dos homens, bola pro Castro dominou, a bola fica pro time da Ponte Preta aqui no campo de defesa, vai Carlos! Um número que chama atenção aqui, posse de bola 65% da Ponte, 35% do Novo Horizontino, só que estamos perdendo o jogo 2-0. No primeiro tempo a Ponte já teve mais posse de bola, foi 53-47, agora o Luiz Felipe... Luiz Felipe foi lá e tirou a bola da mão do Gandula. O Gandula não devolvia a bola, ele foi lá e tirou a bola da mão do Gandula. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. Bom ter você junto com a gente. Estamos também na Valinhos FM. Um abraço pra rapaziada da Valinhos FM. Vai, Coral! 2 mudanças no Novo Horizontino. A primeira vai embora os 70. Pablo Diego para a entrada do 99, Lucas Cardoso. 70, Pablo Diego foi embora, Lucas Cardoso, 99, já em campo. E a outra mudança também no ataque. Rodolfo, número 7, saiu para a entrada de Luca. Ex-Macaca, camisa 11. Rodolfo foi embora, número 7, Luca com a 11 já em campo. Entrou um ex-Ponte Preta
no lugar de um jogador que também era da Ponte Preta, né? Na verdade, não entrou no lugar, mas saiu um, entrou outro. Vai, Carlos, entrou Luca e Lucas Cardoso, saíram Rodolfo e Pablo Diego. Ele tem banco, né? O Eduardo Batista tem banco. Ele só não tirou o Neto Pessoa, que é o artilheiro do jogo. Coloca o Luca e coloca o Lucas Cardoso. O Luca vai ficar mais centralizado, já dá pra ver aqui, e o Neto Pessoa vai jogar mais aqui pelo lado esquerdo do campo. Tem banco, tem que mexer mesmo no time. Não achei que o Pablo Diego fez um bom jogo, não. O Rodolfo, eu já gosto do futebol do Rodolfo, mas deve ter cansado. Mas o Novo Horizontino tem elenco, né, Marcelo? Então ele faz a substituição aí pra botar mais gás aí, porque viu que o time perdeu um pouco de força no ataque. É isso, a Ponte deu uma animada no segundo tempo. A Ponte deu uma animada, vem de novo pro campo de ataque, bola pelo lado esquerdo com o Joãozinho, o João Gabriel, domina pro time da Ponte Preta, solta a bola pra Emerson. Emerson faz o giro, o número 8 é o Emerson Santos, solta essa bola aqui pelo lado direito. Opa, pegaram o João Gabriel, hein? Pegaram o João Gabriel, foi o Luca. Foi o Lucas, já chegou mostrando o serviço. Solta a bola na frente de campo de ataque, bola para Iago Dias. Bateu no jogador do Novo Horizontino. É bola nossa, é bola do ataque, é escanteio pra Ponte, ô Coral. É um segundo tempo em que a tônica da partida vai sendo apenas a Ponte. No campo de ataque, escanteio pra Macaca lá pela ponta esquerda, Dodô na bola. E é isso que a Ponte tem que fazer, a Ponte tem que atacar. Segundo tempo não tá ruim, não. É que o primeiro tempo nós entregamos demais, né? E não foi mais gol porque o VAR anulou, o outro, o Pedrão, pegou um pênalti. Vai Dodô pra bola, quase 23, Novo Horizontino vence o jogo 2-0. Valinhos FM, Canais Futebol Interior, Série B, Campeonato Brasileiro. Dodô, chuveirou na boca do gol, primeiro pau, Roberto. Tirou dali o Renato Palme, a bola voltou pro Dodô de novo, solta a bola pra João Gabriel, cruzou na boca do gol, o Jordi. Voa, fica com ela o goleirão do Novo Horizontino. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. O Luiz Resta tá falando que o time da Ponte é muito ruim, o Batata tá falando que o Pablo Diego é enganador. Enfim, rapaziada com a gente aqui na nossa live, obrigado, curta a nossa transmissão, compartilha também, seja também um inscrito no canal Futebol Interior. É o Novo Horizontino que tem a posse de bola, vai trabalhando por ali com o jogador que é o Lucas Cardoso, número 99, passou errado, a Ponte recupera. Luiz Felipe tocou a bola para Everton Brito, chega a dar o bote Marlon, com ele também o Neto Pessoa, aí marca a falta, tá parado o jogo, falta a posse de bola pro time do Novo Horizontino, pro time da Ponte, no campo de defesa. E atenção, torcedor, hora de tirar para você o tempo que o tempo tem e o que cada time tem no placar. Digital marcando 24 minutos passados, primeiro tempo. Placar Valinhos FM, Canais Futebol Interior, em Novo Horizonte, Série B, Campeonato Brasileiro, 29ª rodada. Te contei não? Confere comigo. Novo Horizontino vence a Ponte. 2 pro Grêmio, 0 pra Ponte. Albert Cavalcante. Intervalo no estádio Brinco de Ouro da Princesa. O Guarani vai empatando com o Avaí por 0-0. O Guarani com 48% de posse de bola. O Avaí com 52%. Segue ainda no túnel, segue ali prontinho para entrar pro campo de jogo, viu, Carlos? Legal, Albert Cavalcante. 30ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Na quinta-feira já tem abertura, hein? Operário e Chapecoense se enfrentam às 9h30 da noite. Na sexta, 7 da noite, América e Curitiba. 8 da noite, CRB e Paysandu. Avaí e Brusque se enfrentam às 9h30 da noite, mesmo horário para Amazonas e Novo Horizontino. A Ponte joga no sábado, 5 da tarde, contra o Botafogo no Majestoso. O Guarani em Itu contra o Ituano, também às 5 da tarde do sábado. 7.9, a voz da nossa gente, Marcelo Corsato. Bom ter você com a gente aqui nos Canais Futebol Interior. 25 minutos passados do segundo tempo. A Ponte melhorou um cadinho, né, Carlos? O segundo tempo da Ponte é bom, né? O segundo tempo da Ponte é bom, sim. E também não tem muito o que fazer. Tem que buscar o jogo, né? Mas tô gostando. O Emerson tá bem na volância, né? O João Gabriel entrou bem na lateral esquerda. O Iago também entrou bem. Vai lá, Marcelo. Everton Brito tocou essa bola na frente. Rapaz, descobriram uma posição pro Everton Brito. Aí ele tá conseguindo armar o time. Ele é bom jogador, Marcelo. Ele é bom jogador, cara. Eu acho que ele deve ser titular do time. Ele fez um bom campeonato pela Inter de Limeira. É que o time não tava ajudando também. Mas hoje tá jogando de meia. O Novo Horizontino entrega essa bola pra Ponte Preta. Everton Brito dominou, trabalhou, tocou pro Emerson lado esquerdo, pro João Gabriel, trabalha, toca a bola pro Dodô, bateu na zaga, aí o Dodô chegou. O Dodô reclamou do passe, hein? Aí o Emerson reclama também com o João Gabriel. É o Emerson Santos que tava lá. Igor Formiga. Ah, é? Isso. Tem um internauta perguntando se vai ter lei do ex hoje. Vai embora o número 2, o Rodrigo Soares, para a entrada do Igor Formiga, que joga também na lateral direita. Então, mais uma alteração, é a quarta do Novo Horizontino, mas apenas na segunda parada. Rodrigo Soares foi embora, número 2.
Igor Formiga 31, já em campo, Marcelo. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. Ô, CJC, saudades do Igor Formiga, não? Ah, cara, ele jogou bem na Ponte, sim. Jogador que tinha veio do Corinthians, né? E da Ponte ele foi pro Cruzeiro, né? Ele jogou bem na Ponte, sim. Eu acabei de falar aqui, Marcelo, o Novo Horizontino tem, no mínimo, 2 jogadores no mesmo nível para cada posição, né? Por isso mostra, faz esse campeonato que está fazendo. Não é à toa que o Novo Horizontino é o líder do campeonato, não, Marcelo. A Ponte joga contra um bom time. É por isso que eu entendo que o campeonato fala aí passar pano, né? É por isso que eu entendo que pedir cabeça de treinador, né? Num jogo onde a Ponte joga contra o líder do campeonato e você brigando para não cair, né? Pedir a cabeça do treinador num jogo como esse. Por isso que eu acho que é devaneio, né? E esquece, ele não vai cair, tá? E tem que... A gente não pode esquecer que o primeiro gol, o senhor Joilson entregou, né? Ele entregou pro Neto Pessoa, né? Então, o gol foi a 3 minutos. Isso aí, querendo ou não, desmonta o time. Tá certo, foi 3 minutos, sem tempo de recuperar. Mas, pô, tanto que o Nelsinho fez a alteração a 26 do primeiro tempo. Ele coloca o Everton Brito e tira um dos zagueiros, né? E não foi o que falhou, ele tirou o Sérgio Rafael. Ele teve que mudar o esquema todo, né? Então, a gente tem que colocar isso na conta. Ah, mas o Novo Horizontino vencia o jogo por 2-0. No primeiro tempo poderia ter feito mais 2. Justo. Teve um gol, na minha opinião, mal anulado e um pênalti que o Pedrão pegou, né? Então volta pro segundo tempo, não com tanta força assim, mas a Ponte Preta melhora e a gente tem que colocar isso também na conta da Ponte. Mas ainda não é suficiente para fazer gol. E agora o Novo Horizontino vem pro campo de ataque, a bola bate na zaga, vai embora, escanteio. Escanteio pros caras, hein, ô Coral? Lá pela ponta direita, fez de tudo ali, o camisa número 9, Neto Pessoa, para conseguir o escanteio, conseguiu, olha aí, Marcelo. E escanteio, bola para dentro da grande área, Formiga na cabeça do Neto Pessoa, já fez 2 nas mãos do Pedro. Pedrão, segura, dá uma segurada, Pedrão. Você já tá com um gancho de 4 jogos aí, então dá uma segurada, 3, deixa os caras encostarem em você. 3. É que teve eu tô contando a suspensão automática, né? Sim. Que ele já cumpriu, 1. Então você conta 1 mais 3 são 4. Tô errado, Coral? Não. Então são 4 jogos, porque ele foi expulso. Começou. Foi expulso no final do jogo. E agora mais um cartão. Cara, a Ponte Preta não tomou nenhum cartão ainda com 29 do segundo tempo, viu, Coral? Na verdade tomou, mas o preparador físico. É isso, agora mais um cartão ali pro jogador do Novo Horizontino, número 25, Luizão, outro zagueiro amarelado. Antes Rafael Donato, mas já saiu no intervalo. Luizão amarelado a partir de agora, Marcelo. Olha a Ponte, Luiz Felipe tocou a bola pra Iago Dias, pela direita, pra lá, pra cá, vai pra cima da marcação, perna esquerda, cruzou na boca do gol, passa por todo mundo, sobe, mete a cabeça na bola ali o zagueiro, a bola voltou pra Ponte, pro Gabriel Novaes, trabalhou com o Dodô, pro Gabriel Novaes, jogou na boca do gol, pro Iago, vai pintar o gol, bateu, já era! É gol! É nossa, é da Macaca! Gol! Iago Dias, é gol da Ponte! Iago Dias na marca de 29 minutos passados deste segundo tempo. Trama legal pelo lado esquerdo, a bola sobrou a caráter pra ele. Só encostar, só cutucar pro fundo da rede. Iago Dias põe um sorriso no rosto do torcedor pontepretano pra dar, quem sabe, uma esperança pra dias melhores pra torcida da Ponte Preta. Iago Dias pode comemorar na festa toda sua da torcida da Ponte. Goleirão Jordi, essa não deu pra você, amigão, ó. Já era, tá no fundo da rede, a Macaca diminui, desconta a Ponte. Agora Novo Horizontino 2, Ponte Preta 1. O detalhe é a selfie do gol da Ponte aí, Coral. Pra quem sabe dar um alento pro torcedor pontepretano. Jogada linda, bem trabalhada por 3 atletas da Macaca. Primeiro a tabelinha entre Gabriel Novaes e Dodô, que de primeira devolve pro centroavante o camisa 35, Sorrola. Rasteiro de frente pro gol pro Iago Dias. Marcar o 5º gol dele na temporada. O segundo na Série B, diminui o marcador a Ponte Preta no Jorjão. E agora tá no placar do estádio Jorge Ismael de Biase. Novo Horizontino 2. Ponte Preta com Iago Dias 1. Carlos Corsato, temos jogo no Jorjão. Foi aquilo que a gente falava aqui. A Ponte no segundo tempo
melhorou o seu futebol, né? Ponte melhorou o seu futebol, tá correndo mais. Olha o Novo Horizontino aí, Marcelo. Campo de ataque, vai pintar o gol, a batida, a bola vai entrando, bate na trave, não entra. Voltou, sobrou, vai pintar o gol do Novo Horizontino pra fora do gol. Igor Formiga. Cara, essa bola bateu na trave, bateu na outra trave, correu na linha e não entrou, Coral. E podem ser as coisas mudando, né? O Novo Horizontino teve tudo pra fazer o terceiro gol e quem sabe matar a partida. Mas a linha e a trave não deixaram. E tem mudança no Tigre, foi embora o número 28, Marlon, para a entrada do 15, Dudu. Marlon foi embora com a 28, o Dudu número 15. Já em campo, a última mudança do técnico Eduardo Batista. Diminuiu a macaca, antes o Albert tinha chamado, é que o jogo começou a pegar fogo aqui, vai a sua informação, Cavalcante. Ufa, 3 minutos do segundo tempo começa, né? Obviamente começa o segundo tempo no estádio Brinco de Ouro da Princesa, o Guarani que muda. O Pierre Amarelado foi embora, o camisa número 47, entrou o 5 Anderson Leite, e na equipe do Avaí foi embora o 93 Judson, entrou o 77 Zé Ricardo. Brinco de Ouro da Princesa, 0-0. Muito bem, Albert Cavalcante, é o nosso posto para Guarani e Avaí, Avaí e Guarani. Aqui a Ponte melhora, Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Ponte de novo no campo de ataque, bola com o Luiz Felipe, tentou uma letra ali pro Everton Brito, chega a zaga, tira, é lateral, posse de bola pro time da Ponte, vamos Ponte, empolgou, Luiz Felipe tocou a bola pra Dodô, vai pra cima na marcação, bate na zaga, volta, sobra pro time da Ponte, é o Emerson que domina, bola pro Luiz Felipe, jogou na boca do gol, Iago Dias de cabeça, vai sobrar do outro lado, quase que deu pro João Gabriel, corajoso. O goleirão Jordi fez a defesa e agora segura os homens, é contra-ataque, bola pro Luca. E o Joilson segurou o Luca e vai pintar o primeiro cartão amarelo do jogo. Mas olha, pouquinho mais o João Gabriel chega nessa bola, que o Jordi foi perfeito, Coral. Isso, travou contra-ataque ali da equipe do Novo Horizontino, amarelo pro Joilson. Primeiro amarelo para atletas da Macaca. Na partida de hoje esse foi o 5º amarelo para jogadores, 4 para o Novo Horizontino, 1 para a equipe da Ponte. Joilson amarelado a partir de agora, Marcelo. Fora do próximo jogo, né? Tava pendurado o senhor Joilson. Verdade, não joga contra o Botafogo. Vai saber se é desfalque ou se é reforço. É posse de bola pro time do Novo Horizontino, lado esquerdo. Corre ali o Luiz Felipe, corre com ele. O Heverson, a bola se perde e vai embora. E atenção, torcedor. Hora de girar pra você o tempo que o tempo tem. E o que cada time tem no placar. Passados 34 minutos passados, segundo tempo de jogo, Campeonato Brasileiro Série B, 29ª rodada, em Novo Horizonte. O placar tá assim, Novo Horizontino tem 2, a Ponte tem 1, Cavalcante. 5 minutos do segundo tempo, segue no estádio Brinco de Ouro da Princesa, Guarani 0, Avaí também 0. Ponte Preta volta a campo no próximo sábado, 5 da tarde, para jogar contra o Botafogo, com transmissão aqui dos canais Futebol Interior. Guarani também no sábado, mesmo horário, 5 da tarde, contra o Ituano em Itu. Albert Cavalcante vai acompanhar esse jogo. Futebol é aqui, na Rádio Futebol Interior. É, tá dando um alento, hein? Esse cara sou eu. A Ponte tá dando um alento, melhora no jogo. É claro que o Novo Horizontino já teve chance. O número 15, o Dodô, bateu uma bola ali, o Dudu. Bateu uma bola, a bola bateu na trave, quase correu na linha, quase entrou, mas não entrou. Na sequência do gol da Ponte, mas tá 2-1. Primeiro tempo não foi bom, não. Segundo tempo melhorou pra Ponte, mas o Novo Horizontino é líder do campeonato. É perigoso, vem pelo lado direito, bola com o Igor Formiga. Sai da ponta, vem pro meio. Jogou essa bola dentro da grande área. Sai do gol, Pedrão. Pra ficar com ela, o goleiro da Ponte, Canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. Olha a Ponte, Everton Brito, muito forte o passe, que pecado de bola pro Emerson. É que ele tá cansado também. Bola se perde, vai embora, mas entrou bem no jogo o Everton Brito. Luciano Rodrigues tá com a gente, tá mandando um vai Ponte. O Rafael Gomes, Grêmio Novo Horizontino vai fazer o terceiro gol. A Vivi Vicente, vamos Ponte. O Paulo Moretti, vamos Macaca, eu acredito. A Silvana Pereira, bora Macaca. A Renata Dalgalo, não tem nada perdido. O Gorilo Raiz, e o juiz está devendo um pênalti pra nós. Dá pra virar, tá dizendo aqui o DJ José. Tá todo mundo acompanhando a gente, o Vitor Melo Gomes dos Santos.
Flávio Pérez, Fran AAPP, gol, Neucilo Cato, Macaquinha, gol, Silvio Seico aqui, o Luiz Resta, obrigado gente, todo mundo acompanhando a nossa transmissão, valeu, seja bem-vindo, aqui vem o time do Novo Horizontino, líder por enquanto do Campeonato Brasileiro da Série B, vai passando novamente o Santos, solta essa bola, toca no campo intermediário, tentou o toque ali, a bola ficou pro time da Ponte, mas sai jogando errado o time da Ponte Preta, tem que ter mais atenção na hora de tocar a bola. O Emerson Santos pregou, hein, cara. Podia mexer o nosso treinador. Ele fez 2 paradas, 3 alterações. Ele tem mais 2 aí, 1 parada e 2 do pente. E agora pegaram o Everton Brito. O Everton Brito tá sentindo a costela ali, o Coral. Foi o Dudu, camisa 15, que entrou há pouco na vaga do Marlon. Trava o que seria um ataque da equipe da Macaca. Falta lá na intermediária do gramado. Segue 2-1 Novo Horizontino. 2-1 pro time do Novo Horizontino no primeiro tempo. Neto Pessoa 2 vezes. A 13 e a 36. O Iago Dias a 29 descontou pro time da Ponte Preta. Bola no campo de ataque. Foi falta, juiz. Foi falta. Pegaram o Gabriel Novaes. O Gabriel Novaes, depois que tirou aquela segunda pele que ele só usa em um braço, ele melhorou no jogo. É posse de bola pro time da Ponte Preta. Vai trabalhando por ali. A bola com o jogador que é público. O João Gabriel. Solta a bola pela direita pro Luiz Felipe. Soltou na frente pro Everton Brito. Ganhou da marcação. Chega a zaga, tira, mete o pé na bola. Pôs fogo no jogo o Everton Brito. Vai, Coral. Público presente no estádio Jorge Ismael de Biase. 5.502 torcedores. Renda bruta R$ 77.360. Repetindo o público total, 5.502 e uma renda R$ 77.360. Olha a Ponte, campo de ataque, Dodô, cruzou na boca do gol pro João Gabriel, bate na zaga, ele chegou a levantar a mão, pedindo um pênalti, bola ali pro Emerson, falta, não, tá dando impedimento, ele deu impedimento, Coral. Mas tem que ver o lance anterior, se o VAR vai chamar para um possível pênalti da Ponte. Ali o Everton Brito imediatamente havia pedido o toque de mão da zaga da equipe do Novo Horizontino. Na sequência da jogada, o impedimento foi marcado. O replay vamos aguardar. Não deu para ver nesse lance aí não. A gente precisa de uma outra câmera. O VAR vai checar agora. Ali o cruzamento foi do Dodô. Foi nada, bateu no peito do número 33, Renato Palma. Bateu no peito. 21, Ramon Carvalho, daqui a pouco vai entrar. Ramon Carvalho, quem vai sair, Carlos Corsato? Deve ser o Emerson Santos, né? Tá pregadaço no jogo, né? Tá pregadaço no jogo o Emerson Santos. O número 18. Não, o número 8. 18, o 8, você tá certo, Emerson Santos. E aqui vem os caras, esse Harrison é bom jogador, hein? Cruzou na boca do gol, afasta a zaga da Ponte, tira, deu rebote, Dudu, queimou pro gol. Não sei se ele cruzou, se ele bateu pro gol. Ele bateu pro gol, o Luca tava lá, mas a bola passou, foi embora. Lateral, posse de bola pro time da Ponte. E o nosso Carlos, ele errou porque sai o Emerson 18. É isso, 18 Emerson vai embora, 21 Ramon Carvalho já em campo, segunda parada do técnico Nelsinho Batista. Vai, Carlos, fala dessa alteração aí, Carlos. Também cansado, Marcelo. Tanto que não saiu, né? Não conseguiu nem sair quase que andando do jogo. Pode Também mexer mais a Ponte, né? Não. Pode, é porque foi... Pode sim, verdade. 2 no intervalo e uma antes. Verdade, são 2 paradas só, porque a do intervalo não conta. Os dois Emerson estavam cansados, né? Então, o Nelsinho tira o que estava mais cansado, né? E agora o Ramon vai dar um passe ali, e ele dá um passe muito forte pro Gabriel Novaes. Cara, a Ponte melhorou no segundo tempo. Se não fosse aquela entregada lá do nosso zagueiro no começo do jogo, quem sabe a gente não ia conseguir arrancar um empate. Mas o jogo não acabou até ainda. Agora líder do campeonato. Verdade. Ainda vamos ter aí alguns acréscimos pro jogo. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. E agora a pauta pra cima do Dodô. O Novo Horizontino é o seguinte: quando tem que jogar feio, os caras jogam. É posse de bola pro time da Ponte Castro. De todo o time da Ponte, com exceção do Pedrão no campo de ataque. Bola com o Joilson, soltou pelo lado direito pra Luiz Felipe. Chega pra cima dele, a marcação ali do Dudu. Vai, Coral. Comentou do Fabrício Daniel. A boa notícia, se ele costuma fazer o gol contra a Ponte, hoje não entra. Não entra, Fabrício Daniel. É carrasco nosso. Carrasco da Ponte não vai entrar, Castro, mas eu acho que a Ponte vai empatar esse jogo, cara. É posse de bola pro João Gabriel, chega, a zaga da equipe do Novo Horizontino tira. E atenção, torcedor, hora de girar pra você o tempo que o tempo tem. E o que cada time tem no placar. Girando, 40 minutos e 50. 40 minutos e 50 passados, é segundo tempo de jogo. Campeonato Brasileiro Série B 2024. 29ª rodada em Novo Horizonte. Placar Futebol Interior, Valinhos FM.
Guarani. Novo Horizontino tem 2, Ponte Preta tem 1. Albert Cavalcante. 12 minutos do segundo tempo, estádio Brinco de Ouro da Princesa, Guarani 0, Avaí também 0. O Guarani teve as melhores chances nesse segundo tempo, porém, entretanto, parou nas defesas do goleiro do Avaí, César Augusto. Copa do Brasil, a bola vai rolar na quarta-feira para Atlético Mineiro e Vasco da Gama, primeiro jogo da semifinal. O jogo será em Belo Horizonte. O Flamengo, sem Tite, que foi demitido hoje, Felipe Luiz será o treinador do Flamengo nesse jogo, encara o Corinthians às 9h45 no Maracanã pela Copa do Brasil. 87.9, a voz da nossa gente, Marcelo Corsato. Eu e você e toda a equipe dos canais Futebol Interior comigo nessa transmissão na mesa de som, na mesa de áudio e vídeo. O nosso Bolacha, Carlos Corsato, o Wendel Coral, o Albert Cavalcante. Estamos juntos na transmissão da Série B. É a Bezona 2024. Aqui, canais Futebol Interior conosco também, a Valinhos FM 87.9 no seu rádio. Que bom, que gostoso. Passamos de 500, viu? De 500 simultâneos lá no YouTube. Muito obrigado, ó. De coração, a Ponte tá perdendo, mas uma coisa boa é a audiência dos canais Futebol Interior. Obrigado pelo carinho, pela audiência. Você que é Ponte Pretano, você que é anti, não tem problema. O importante é que você nos ouça. Tá gostando da transmissão? Dá um joinha. Se não se inscreveu no canal, se inscreva. E vem novidades por aí. Eu não posso dar spoiler, mas vem novidades por aí. Vem posse de bola pro time do Novo Horizontino pelo lado esquerdo. Trabalhando Reverson. Domina pro time do Novo Horizontino. Solta essa bola, trabalha com o Dudu. Dudu dominou, deixa a bola um pouco mais atrás. Vai trabalhando com o Renato. É o Palme, capitão da equipe do Novo Horizontino. Vira o jogo, toca na direita para Igor Formiga. Ele é lateral, é fogoso. Soltou na grande área. Vem cruzamento do outro lado pro Reverson. Bateu pro gol. Pedrão pra pegar. Pedrão defendeu, ficou viva na entrada da grande área. Everton Brito não tirou do jeito que queria. A bola voltou, sobrou pro Reverson, queimou pro gol, bateu. Pedrão defendeu, é bem verdade. Mas olha, meu pai amado, o Coral. Eu ia falar um negócio, mas fiquei com medo do Corsato também falar, não falhou não, mas tá bom, vinha livre pelo lado esquerdo. O Reverson. Agora eu tô vendo que ele falhou, mas tomou o gol. Deslocou. Pelo amor de Deus. Escanteio, Igor Formiga na bola, Marcelo. Ficou sentindo ali o Pedrão. 43-40. Vai pra bola. E escanteio na boca do gol. Neto Pessoa sobrou na entrada da grande área. Batida pro gol. Pra fora do gol. E era o Reverson de novo, rapaz. Lateral fogoso, né, Carlos? Chuta do caramba. Bom lateral, cara. Bom lateral. Mas nessa, o Pedrão, como diria meu grande amigo Agenor de Souza, claudicou. Mas a pergunta é, tomou o gol, Coral? Coral, você é muito corneta, cara. O cara defendeu um pênalti, velho. Tá bom. Fechamos a enquete aqui, 53% entendendo que o Novo Horizontino vence, a Ponte Preta 27%, empate 19%. Mas a Ponte tá no jogo ainda. Daqui a pouquinho os acréscimos. Quanto de acréscimos, Carlos? 10 tá bom. 10. Vai, Coral. 5. Até empatar pra mim. Até empatar. Vamos jogar até empatar. Vai, Albert, e você? Vai, Albert. Então. Pra vocês até empatar, né? Que enquanto eu sofro aqui, mas até empatar, né? Que o jogo tá bom, né? Vai, rapidinho, conta como é que tá o Guarani aí. O Guarani, né? 15 minutos do segundo tempo, 10 finalizações pro lado do Guarani, 8 pra equipe do Avaí. O Guarani apertou, começou apertando no segundo tempo, mas agora voltamos ao normal, né? O Avaí toma conta da partida. No Brinco de Ouro da Princesa, 0-0. Olha a Ponte, Luiz Felipe tocou a bola pra Iago Dias, cruzou na entrada da grande área, o Dodô não tava lá e chega a zaga tira. Ela cai pra Luca, dominou, trabalhou, soltou a bola no meio, chega, recupera a posse de bola, o time da Ponte, é valente o time da Ponte no segundo tempo, bola com o Emerson, soltou pro Dodô, dividiu, chega a zaga, tira, caiu dentro da grande área, Jordi, sai do gol pra ficar com ela. E aí deu ruim. Mais 5, eu avisei, né? Deu ruim ali pro Iago Dias na dividida com o Jordi lá, o Coral. É isso, mas tá tudo ok com camisa 11, já se levantou. Vamos até 50 também nesse segundo tempo, Marcelo. Vamos até 50, só 5, viu? Não vai até empatar não, só 5. Mas vai que esse 5 é suficiente pra empatar o jogo, né? Vai saber, né? Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária assim mais próxima de você. Se faltar muito aí, Bolacha, eu tô achando que eu vou ficar devendo pra próxima jornada. O Máscara Trader tá dizendo que vai ser 3-1, bora.
Máscara Trader. O DJ José diz que lá já saiu o segundo gol da Ponte. Aonde ele tá? Ô, DJ, Austrália. Faz um remix aí pra gente, então. O Roberto César Santos quase ficou com as penas na mão, Pedrão. A Vivi Vicente. Coral é corneta sim, tá dizendo a Renata Dalgalo. E agora o time da Ponte vinha pro campo de ataque, vinha. Recupera o time do Novo Horizontino. Vai trabalhando, solta essa bola aqui no campo intermediário. Dudu! Tocou, boa bola. É pro Luca, entrada da grande área, bateu pro gol! Pega Pedrão. Ele defendeu o Coral. Mas também no meio do gol, né? Aí fica fácil. Pô, mas ele não tem... Cara, ele não tem mérito quando ele pega... Peraí. Ele não tem mérito quando ele pega pênalti, quando ele defende sem rebote. Ele só tem desmérito. Ele só quando falha, vale? O do pênalti eu não falei nada. Só tem ônus. Uma baita defesa. Só tem ônus. Mas essa bônus, aí também convenhamos, né? 564 simultâneos. Será que vamos chegar a 600? Deixa eu ver quem mais aqui. O Luan Zuccherato tá na sintonia com a gente. 3 minutinhos pra empatar o jogo. Né, Coral? 3 minutinhos. Coral tá tirando até meu Sossega, Coral. Sossega, Coral. A Ponte vinha pro campo de ataque. Chega, Igor Formiga. Tira pro time do Novo Horizontino. Tocou, bola na frente. É pro Luca. Pra mim tava impedido, mas o árbitro não deu. Segue o jogo. Vai pra cima da marcação. Castro toma a frente. Voltou, sobrou pro Luca. Vai pintar o gol. Pedrão defendeu. Voltou, sobrou. A batida pro gol. Pra fora. Pra fora do gol. Era o Lucas Cardoso. Desistiu da jogada o Joilson, eu não entendi, foi nada, o Castro. E aí quase, se não fosse o Pedrão, o Novo Horizontino tinha feito o terceiro gol. Mas o Castro desiste da jogada. Pedrão salvou nós agora, viu, Coral? Defesaça do melhor goleiro da Ponte Preta no elenco em 2024. Saiu livre, falha muito o Castro, porque o Lucas Cardoso tinha tudo pra fazer, mas o Pedrão sai bem. Mostrando muito tempo de bola, faz a defesa. No rebote, o Luca perdeu um gol feito. Ele, o gol manda pra fora sem direção. Pedro Rocha salva a macaca, segue 2-1, Marcelo. E o Gabriel Novaes, campo de ataque, não soltou a bola, perdeu pro time do Novo Horizontino, bola com o Igor Formiga, solta a bola, é pro Lucas Cardoso, pelo lado direito pro Igor Formiga, sai da ponta, vem pro meio, na cola, na caça dele, o Castro recuperou, toca a bola pra Everton Brito, pôs fogo no jogo, pra mim o melhor jogador da Ponte na partida, solta essa bola pelo lado direito pra Luiz Felipe, quem sabe pra empatar o jogo no finalzinho, pra deixar a gente maluco aqui, mais ainda do que já somos, posse de bola pro Castro de cabeça, tá lá de centroavante, solta a bola pro Everton Brito na esquerda, pro Gabriel Novaes, dominou, pode bater pro gol, faz a finta no primeiro, no segundo, toca a bola na cavadinha lá do direito pro Luiz Felipe, joga no fedor, Luiz Felipe, mas não assim, querido. Mas não assim, querido. Jogou nas mãos, o Jordi que caiu e ficou com ela, Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. O Joãozinho da Play tá falando só mais um, Ponte, melhora meu dia. Mas depender da Ponte. E olha, o Luca ganhou e vai entrar a grande área, Pedrão! O Joilson já tinha ficado, hein? O Joilson já tinha virado flashback. O Luca ia invadir a grande área, o Pedrão chega, mete o pé na bola, tira dali. Lateral, posse de bola, campo de ataque pro time do Novo Horizontino. Olha a Ponte bobeando. Lateral não tem impedimento. Aí o Luca vai ganhar um tempinho. Vem aqui pra linha de escanteio, chega, bate na bola por baixo. O Luiz Felipe tira dali, a bola se perde e vai embora. Lateral pro time do Novo Horizontino que vai vencer o jogo. Não vai ter mais tempo pra Ponte chegar no ataque. A Ponte perde mais uma no campeonato. A Ponte segue o seu martírio na Série B. O Novo Horizontino retorna à liderança do campeonato. Não há tempo pra mais nada. Felipe Fernandes de Lima de Minas Gerais aponta o centro do gramado, termina o jogo. 2 gols de Neto Pessoa no primeiro tempo, 1 do Iago Dias. A Ponte perde, o Novo Horizontino vence. 2 pro Novo Horizontino, 1 pra Ponte Preta. Fiquei devendo aí um teaser. Então tá certo, produção. Nosso Bolacha diz que eu não fiquei devendo nada. Eu dificilmente fico devendo alguma coisa pra alguém. Se eu devo é porque eu esqueci. Então... E também não vou pagar, porque se eu esqueci eu não vou pagar. Fim de jogo, chegamos a mais de 600 simultâneos. A Ponte perdeu, mais uma no campeonato, segue o seu martírio. Ladeira abaixo no campeonato, a Ponte Preta. Já o Grêmio, o Novo Horizontino, vai mais líder do que nunca. Assume a liderança do Campeonato Brasileiro da Série B. Na Valinhos FM, Canais Futebol Interior, para Hipercap Brasil. Também para concessionária assim. Restaurante, pizzaria do Dadá, fim de jogo no Jorjão, 2 pro Novo Horizontino, 1 pra Ponte, saída dos jogadores no gramado do
Jorjão, do Jorge Ismael de Biasi. É você, Coral. Mais uma vitória para o Novo Horizontino na Série B do Campeonato Brasileiro, retoma a liderança da competição com 54 pontos, deixa o Santos da vice-liderança com 53. E o Iago Dias, autor do gol da Ponte, vai falar após mais uma derrota macaca na competição. Iago Dias falando. Uma ponta, a gente sabe que o Novo Horizontino dentro de casa é muito forte, não é à toa que é o líder do campeonato, mas nesse momento a gente tem que ter cabeça fria e já pensar no jogo de sábado em casa, que é de extrema importância pra gente. Se Deus quiser, a gente vai sair com resultado positivo no sábado. Tá aí, falou então o Iago Dias, já projetando até o próximo jogo da Ponte contra o Botafogo, confronto direto, os dois times com 32 pontos na tabela de classificação. O jogo é sábado a partir das 5 horas da tarde no estádio Moisés Lucarelli. Iago Dias que marcou o segundo gol dele na Série B hoje e o quinto em 2024. Vai pegar ou não, Marcelo? Vai, é o folgoso. É, exatamente. Heverson vai falar ali o lateral esquerdo do Novo Horizontino. Vamos ouvir. Já estava na frente e a gente queria matar logo no contra-ataque. Mas a Ponte Preta fez um gol ali, a gente conseguiu suportar e a gente quase saiu fazendo gol. Nos contra-ataques que a gente teve, a gente foi bem. A gente foi bem. Esse é o Heverson. Vai, Marcelo. Tá certo. Jogador da equipe do Novo Horizontino foi bem, o lateral esquerdo. Bom, deixa eu pegar aqui algumas mensagens rapidinho, lembrando que hoje a gente não vai eleger o melhor em campo, né? Por quê? Porque a Ponte perdeu 2-1, mas o Wilson Correia, o time melhorou no segundo tempo. O melhor da Ponte no jogo hoje foi o Pedro Rocha. Toma. Inês Tomasi, Joinville, Santa Catarina, com a gente. Valeu! Joilson e Luiz Felipe muito fracos, muito abaixo, tá dizendo o Gorila Raiz. Gente, o José Victor Netti tá mandando aqui um show. Valeu, José Victor Netti. 600 simultâneos. O Albert tá aqui com a gente. Conta como é que tá o jogo do Guarani, Albert, porque você vai soltar a voz daqui a pouco, vai narrar pedaço do jogo aí, porque o Carlos vai acionar você, hein? Minha Nossa Senhora, 24 minutos do segundo tempo, o Guarani e Avaí vão empatando por 0-0. O Guarani teve, né, as melhores chances até os 10, 12 minutos depois, só deu a equipe do Avaí, hein? 0-0, Brinco da Princesa. O Guarani precisa da vitória pra ali, né? Pra não deixar os que estão à sua frente descolar, né? Porque nessa última colocação, amigo, tá difícil, viu, ô Marcelo? Muito bem. Carlos, fim de jogo no Jorge Ismael de Biasi, não deu pra Ponte, mais uma derrota fora de casa, mas o segundo tempo dá um alento, né, Carlos? A Ponte fez um segundo tempo muito bom. O Novo Horizontino teve chance, a Ponte também teve chance. E o internauta que falou aí, do Luiz Felipe, eu não vou, por exemplo, o Marcelo teve uma hora, né, que você chamou na transmissão, quando o Joilson tomou o cartão, não sei se é desfalque ou não é. Eu aprendi com o tempo, né, de não achar que porque o cara falha uma vez, ele não presta pra nada, e porque o cara faz um golaço, ele é o melhor jogador do time, né? Eu aprendi com o tempo isso. Não acho que o Joilson é um zagueiro desprezível, muito pelo contrário, né? Mas tô falando do Joilson por quê? Porque eu não falei isso na jornada. Não, eu tô falando até pra mim tomar cuidado aqui com o que eu vou falar do Luiz Felipe. Cara, vocês viram o último lance de ataque da Ponte? A Ponte dava clara noção de que tinha posse de bola, era um ataque promissor, de que ela poderia fazer alguma coisa. O cara simplesmente não conseguiu fazer um cruzamento, Marcelo. O cara não consegue fazer um cruzamento. Eu não entendo por que o Luiz Felipe joga nesse time da Ponte Preta. Eu já falei em várias horas da Macaca, programa que a gente apresenta toda segunda-feira, próximo das 9 horas da noite, né, quando não tem jogo da Ponte, no YouTube Hora da Macaca. Se você não conhece, dá aquela moral pra gente lá. Eu já falei várias vezes que pra mim o Luiz Felipe é reserva e reservaço, né? Mas a Ponte fez no segundo tempo, se a Ponte joga como jogou o segundo tempo hoje contra o Novo Horizontino, contra o Botafogo, a Ponte tem chances de vitória contra o Botafogo. Também acho. Né? Foi um jogo seguro. E aí, Marcelo, eu vou voltar naquela aqui, a Ponte empata contra o Santos sem o Elvis no jogo. E a Ponte melhora hoje sem o Elvis novamente, né? E a gente tem horas que a gente precisa dar a mão à palmatória. O Elvis, ele é bom jogador, ele acha um passe, mas, por exemplo, não dá pra falar que ele vai fazer um gol de pênalti, porque dos últimos 10 pênaltis, dos 10 pênaltis que ele bateu, ele só fez 5, né? 50% é um número muito grande, né? Por exemplo, vamos falar do Pedrão, nos últimos 3 pênaltis ele pegou os 3, né? É um número pra gente colocar aqui. Então, por que não, né? Tentar montar um time. O Everton Brito hoje entrou bem no meio campo. O Iago Dias hoje jogou bem, fez um bom jogo.
O Dodô fez um bom jogo durante todo o jogo? Sim. Né? Então por que não tentar montar um time sem o Elvis para esse jogo contra o Botafogo, mas um time mais seguro? Uma opção no segundo tempo, né? Cara, os jogadores estão mais cansados, ele pode fazer a diferença. Ele pode tentar fazer a diferença, porque a Ponte precisa correr. E contra o Botafogo, a Ponte vai precisar correr. E olha, eu não estou falando isso feliz não, porque eu sou fã do Elvis. Sou fãzaço do Elvis. Acho que o Elvis é um dos grandes jogadores da Ponte. Mas precisa mexer. A Ponte precisa dar uma mudada nesse time aí. Ó, eu gostei do jeito que terminou o time. Não, o segundo tempo quarteto no ataque aí eu gostei. O segundo tempo da Ponte, não dá pra falar que o Novo Horizontino desistiu do jogo, não. Não dá pra falar que desistiu. A Ponte colocou o Novo Horizontino pra trás. Eu gostei desse quarteto aí, com Everton Brito ou Dodô, um dos dois fazendo a meia, sim, né? E com o Gabriel Novaes e também o Iago Dias. Eu gostei desse jeito do time aí. E os Emersons na volância, eu vejo gente que critica os caras, mas acho que eles estão marcando bem. O Emerson jogou até não conseguiu nem sair quase que andando do jogo. O Emerson Santos ficou no sacrifício. Então quem sabe, né? Quem sabe a Ponte não tá achando aí um jeito de jogar. Vamos ver se contra o Botafogo. Se jogar o futebol do segundo tempo contra o Botafogo, eu vejo que há a possibilidade da Ponte conseguir uma vitória contra o Botafogo, sim. É isso. Deixa um alento, né? Porque eu vou falar, tá um marasmo esse time da Ponte Preta no campeonato. Mas o primeiro tempo não foi bom. Mas hoje deu a lógica, né, Corsato? Não, hoje deu a lógica. Deu a lógica. E no primeiro tempo, vamos falar a verdade. Primeiro tempo, o Novo Horizontino poderia ter feito 4-0 na Ponte. Deixa eu abraçar aqui o Joel da Ser Ponte, mandou um abraço pra gente. Ô, Joel, verdade, você mandou uma mensagem no chat, mas foram muitas hoje. Eu gosto de mandar mensagem, abraço pra todo mundo, mas aí eu não ia conseguir falar de todo mundo, acabou passando a sua. Mas deu um alento aí nesse mar de ruindade, de atuações pífias da Ponte Preta. A Ponte Preta, ela não faz um bom segundo tempo. Primeiro tempo, realmente, o Novo Horizontino amassou a Ponte, mas no segundo tempo a Ponte Preta melhora e por pouco não empatou o jogo. O Novo Horizontino teve chance, mas era o que ia acontecer. E contra o Botafogo, a Ponte precisa achar um jeito diferente de jogar. Do jeito que o time entrou no primeiro tempo, não é legal, não. Jogar com Castro, com Emerson Santos, com Emerson, com 2 zagueiros, não é legal. Em casa precisa propor o jogo. E quem sabe, né? Essa derrota aí não dá um alento para as rodadas derradeiras do campeonato e a Ponte Preta acha um caminho aí, um caminho para dar uma melhorada no campeonato e começar a vencer jogo em casa, né? Porque se vencer os jogos em casa, não cai. Isso. Né? Não cai. Então, tem que fazer dos jogos em casa a Esse nossa jogo força. De hoje era aquele, né? Até na hora da macaca, né? Já. É aquele jogo que você tica, né? Mas, por exemplo, o jogo da Ponte contra o América, eu tinha colocado pelo menos um ponto naquele jogo. Aí você vai contar lá, Ponte e Ituano, Ponte e Chapecoense, eram jogos que a Ponte não poderia ter perdido. Mas esse jogo contra o Novo Horizontino era jogo que a gente, até pela situação dos caras no campeonato, era jogo que a gente já tinha ticado, né, Marcelo? Que a Ponte, se conseguisse trazer um ponto, seria um ponto para se louvar aí. Mas o segundo tempo da Ponte foi um segundo tempo que traz uma luz no fim do túnel para o torcedor da Ponte. Eu termino esse jogo, Marcelo, com uma sensação de que dá para fazer mais, né? Dá para fazer mais e no sábado, se jogar esse futebol aí, a Ponte pode sim pensar em 3 pontos contra o Botafogo. Eu detesto concordar com você, mas eu também termino com um fiozinho a mais de esperança aí de que a Ponte pode melhorar no campeonato pelo segundo tempo que fez contra o líder do campeonato. Isso. O líder do campeonato. Primeiro tempo não, mas o segundo tempo sim. Daqui a pouco a gente volta, o fim de jogo você apresenta. Vamos ter aí a palavra do professor Nelsinho, se ele falar, né? Vamos ter também as notas do jogo, ficha técnica. Tem o jogo do Guarani que tá rolando. O nosso repórter tá aqui maluco, tá lá acompanhando o jogo e vai estar trazendo minuto a minuto. Já tirou a camisa já. E quem sabe até trazendo aí o que vai acontecer dentro do jogo. Se o Carlos liberar uma narração aí do Albert Cavalcante pra você no nosso fim de jogo. A Ponte perdeu, o Novo Horizontino ganhou, o Novo Horizontino mais líder do que nunca e a Ponte Preta segue o seu martírio na Bezona. Daqui a pouco a gente volta com o fim de jogo, canais Futebol Interior, Valinhos FM. Aqui nós vestimos a camisa. A melhor cobertura do futebol brasileiro. Rádio Futebol Interior. Portal Futebol Interior. O que acontece no mundo da bola, o futebol interior fica sabendo primeiro. O número 1 da palavra futebol. O mais completo placar ao vivo, referência e fonte para a mídia em geral. Tem a Rádio Futebol Interior e todas as informações do seu clube do coração. futebolinterior.com.br. O
time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui, cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Autolândia. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19997883821. No telefone 1932423125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Hora da Macaca, toda segunda, 8h30 da noite no YouTube. Inscreva-se no nosso canal. Hora da Macaca. Você que é torcedor, pertence à força da maior do interior. Compareça a todos os jogos no Majestoso e vamos juntos conquistar as vitórias. Venha fazer parte desta grande nação pontipretana. Com a palavra, Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados com uma massa imensa no país que faz questão de poder nos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital do Amor. Através do novo Hipercap Brasil. Vocês todos vão poder nos ajudar. Baixe o aplicativo e compre, compre, compre! Quer 1 milhão? Hipercap na mão! Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. 19 98989 3526. Futebol Interior, o portal de futebol do Brasil. Futebolinterior.com.br. Futebol Interior. Futebol! Começa agora, fim de jogo. Os destaques da partida e muita opinião. No ar, fim de jogo. É fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato, mais um fim de jogo aqui nos canais Futebol Interior. E, para variar, com mais uma derrota da Ponte na Série B do Campeonato Brasileiro. A Macaca perdeu para o Novo Horizontino pelo placar de 2-1. Essa é a derrota de número 12 da Ponte Preta. Ponte perde pela 12ª vez. São 8 vitórias, 13ª derrota. 8 vitórias, 8 empates, 13 derrotas. A Ponte agora, com esse segundo gol que ela tomou, ela tem a segunda pior defesa da competição, né? Isolada, porque o Guarani tem 39 gols tomados até aqui. O Albert Cavalcante está aqui, né? Vamos lá, Albert Cavalcante. Tempo e placar de jogo no estádio Brinco de Ouro da Princesa, Albert. 35 minutos do segundo tempo, o Guarani e Avaí vão empatando por 0-0. Repete o tempo, por gentileza. Tempo de jogo. 35 minutos do segundo tempo. Público e renda no estádio Brinco de Ouro da Princesa, está 0-0 a partida, um público total, né, de 3.330 torcedores, para uma renda de 29.490, 0-0 no Brinco de Ouro da Princesa. Legal, Albert Cavalcante está acompanhando aí o jogo do Guarani contra a equipe do Avaí, 0-0, 36 minutos passados deste segundo tempo. Lembrando que com esse empate aqui a bateria resolveu acabar agora, achei que estava colocado aqui, depois eu vou pedir pro Bolacha dar um jeito aqui para nossa produção me ajudar e colocar esse computador. Produção barra Wendel Coral, para me ajudar. Fica no jogo, Albert. Fica no jogo aí, o Wendel Coral vai me ajudar aqui, porque o meu computador está com a bateria acabando, né? E não pode acabar a bateria. O Wendel Coral tá sensacional, mas o Wendel Coral será... aqui, é só acompanhar aqui, ó. O Wendel Coral vai ter 50% dos seus vencimentos, né? Porque tá criticando demais o goleiro. O Pedrão foi... Nós não elegemos o melhor em campo com derrota, mas eu não tenho dúvida alguma de que o Pedrão foi o melhor jogador da Ponte em campo hoje. Eu não tenho, essa é a sua opinião, pega o microfone para falar. Eu não tenho dúvida nenhuma, o cara salva a Ponte em 2 lances de tomar o terceiro gol e ainda pega um pênalti. Então não tenho dúvida alguma
Na minha opinião, o Pedrão foi o melhor em campo. Pra mim foi o Everton Brito. Aí o Marcelo coloca, quem, na sua opinião, Marcelo? Everton Brito. Everton Brito. Marcelo, Everton Brito. Você tá contra o Pedrão sempre. Você é a maior corneta que eu já vi do Pedrão. E isso você não fala, né? Que é o terceiro pênalti seguido que o goleiro da Ponte pega. Ele é pegador de pênalti. E agora... Vamos lá, Albert Cavalcante, me diga o que aconteceu com 37 minutos de jogo no Brinco. Minha Nossa Senhora, jogadaça pelo lado esquerdo dos dois jogadores que entraram agora no segundo tempo, hein? O Ademilson fez o cruzamento e ali, no pico da pequena área, William Potker bateu de perna esquerda e ali o goleirão pegou horário e fez a defesa, mandou a bola para de fundo, quase, abre o marcador, segue no Brinco de Ouro da Princesa. Guarani 0, Avaí também 0. O Potker parece que para fazer gol em Campinas tá ruim, porque contra a Ponte Preta ele perdeu um gol feito também. E agora, claro, méritos do goleiro do Guarani, né? Méritos do Pegorari que foi para ela e fez a defesa, mas seria o gol. E o jogador que ficou capitão do Avaí é o Giovani, que começou no Corinthians. Então, quando eu contei a história do capitão, né, o Wagner Love estava dando a tarja de capitão para o Giovani. E aí o árbitro colocou a mão no Wagner Love e o Wagner Love empurrou o árbitro mais bravo com o árbitro da partida. Se fosse o Elvis, teria sido expulso. Mas o Wagner Love só tomou cartão amarelo nesse jogo, né? Mas é isso, gente. A Ponte perdeu pelo placar de 2-1. 38 minutos e meio, né, Albert Cavalcante? Guarani 0, Avaí 0. Fala pra mim aí um resumo desse segundo tempo, ô Albert. O Guarani começou com tudo, né? Logo aos 45 minutos do segundo tempo, quando vai haver mudança, aí depois aí nós iremos passar, né? O camisa número 28, o Pacheco, vai entrar no lugar do camisa número 8, não, vamos esperar agora, né? O Pacheco, ele também entrou o 19, né? O João Paulo na equipe do Avaí. Aos 45 segundos do segundo tempo, o Guarani teve uma grande oportunidade com o Estevão, né? Que entrou no lugar do Duan Dias. E depois, num contra-ataque, o Marlon Maranhão acabou perdendo a oportunidade. E o Caio Dantas, né? De frente pro crime, acabou batendo firme, batendo forte. Ali o goleirão César Augusto fez um milagre. Depois disso, só deu a equipe do Avaí mais organizada, né? Ali parou de usar os contra-ataques e tomou, né? Mais volume de jogo. Tomou as melhores ações, enquanto o Guarani está na mais da base da sorte do que no juízo, né? E aí, quase, né? Aos 2 minutos atrás, quase a equipe do Avaí faz o gol e contra-ataque para os homens. E quando tira o Salustiano. O Salustiano, já estava impedido, erguido a bandeira, mas o Salustiano, com certeza, se for fazer um cômputo, né, dos 39 minutos do jogo todo, Salustiano foi o melhor jogador do Guarani, o Carlos. É bom zagueiro, hein? E no Paysandu com o Hélio dos Anjos não jogou. Dá para entender um negócio desse, cara? Não, é assim como o Bispo, né? Foi, né? Ele estava no Paysandu, né, acabou vindo pro Guarani, muitos aí contestado, né, no Paysandu, agora tá no Guarani, agora como um banco de reservas, não dá pra entender como jogar o Pierre. Ainda bem que o futebol, né, ele é como a vida, né, você consegue dar a volta por cima, né, mas que zagueiro, bom zagueiro o Salustiano. Bom, é isso, o Guarani vai empatando com o Avaí, não é bom resultado, né, o Guarani precisa vencer esse jogo aí, jogo em casa, porque o Guarani realmente fez um segundo turno, um primeiro turno muito ruim. O futebol do Guarani melhorou no segundo turno, mas o empate não perde, mas não é um resultado que possa deixar aí o torcedor do Guarani feliz, né? Vamos ver, quem sabe agora, né? Bola para o campo de ataque, bola na grande área, chegou a zaga da equipe do Avaí para tirar. 40 minutos, quase 41 passados do segundo tempo, tá 0-0. Vamos fazer o seguinte, vamos trazer aqui o primeiro quadro do jogo, passados do segundo tempo, tá 0-0. Vamos fazer o seguinte, vamos trazer aqui o primeiro quadro do jogo, que são as notas do jogo. E aí, eu tô ligado aqui na nota, não tô fazendo pressão não, viu, Coral? Não é pressão não, mas eu tô ligado na nota, tô ligado na sua nota do Pedrão, tá? Beleza. Eu tô ligado na sua nota do Pedrão, porque ele defendeu o terceiro pênalti seguido. Tá, ok. Eu posso dizer que ele é pegador de pênalti, certo? Sim, isso sim. Ufa! Mas não tem, o cara do Novo Horizontino, Rodolfo, bateu mal, pênalti. Telegrafou pro goleiro. Bateu bem, o Pedro Rocha foi bem. Tá bom, então. Então vamos fazer o seguinte, ô Bolacha, prepara aí então, porque nós vamos trazer as notas do jogo Ponte Preta 1, Novo Horizontino 2. Na Rádio Futebol Interior, o desempenho de cada jogador vale nota. As notas do jogo.
E o Avaí vem, bola aqui pro campo de ataque, chega a zaga do Guarani para tirar. O Avaí no segundo, depois dos 35 minutos, parece que melhorou, hein? Parece que melhorou o Avaí, hein? 42 minutos quase do segundo tempo. Então vamos lá então, com as notas do jogo, as notas da Ponte Preta. O Marcelo Corsato e o Wendel Coral vão dar as notas dos jogadores da Ponte nessa derrota para cima do Novo Horizontino pelo placar de 2-1. 13ª derrota da Ponte Preta, que com esses 2 gols tomados, assumiu a segunda colocação como a segunda pior defesa da competição com 40 gols. Vamos lá, Pedro Rocha, goleiro da Ponte, nota pra ele. Primeiro Marcelo, depois Coral. Eu vou de meia dúzia pro Pedro Rocha. 4. Nota 5 de média, cara. Média pra 5. mim falha, repito, minha opinião, pegou o pênalti, mas pra mim falha no segundo gol. 4 pra ele. Luiz Felipe. Luiz Felipe, nota 4,5. 3,5. 4 de média pro Luiz Felipe. Joilson, falha no primeiro gol. E, cara, falha no primeiro gol. No gol anulado, se ele não deu a condição, né? O gol foi anulado, então não posso falar que ele falhou, tá? Mas ele tava no lance, dando condição pro jogador, né? E naquele lance, no segundo tempo, que o Heverson bate e a bola pega no jogador da Ponte, adivinhem os senhores em quem que a bola bate? A bola bateu no Joilson. Então seria gol contra do Joilson, que iria fazer a sua melhor partida com a camisa do Novo Horizontino se aquela bola entra. Joilson, Marcelo. 2. 2. 2 de média pra ele. Sérgio Rafael. Então, não tava jogando menos do que o Joilson. 4. 4. 4 de média pra ele. Entrou na vaga do Sérgio Rafael o Everton Brito. Eu falei aqui, te interpelei, né? Pra mim o melhor da Ponte em campo, vou dar 6,5 pra ele. Pra mim o melhor da Ponte em campo também, 5,5. Média 6 de média então pra ele. Só deixa eu procurar aqui onde que tá o Everton Brito, rapaz, que eu coloquei ele aqui em algum lugar. Deixa eu abrir aqui. Everton Brito. 6 de média pra ele. Jogou bem, jogou meio que armando o time da Ponte, hein? Eu gostei dele hoje. Igor Inocente, saiu no intervalo. Eu não vou criticar o Nelsinho, porque entendo que ele sai contundido. Se for por opção, aí sim acho que o treinador errou. Mas não vou criticar não, porque entendi que ele saiu contundido. Igor Inocente, Marcelo? 5. Wendel? 5. Média 5. Na vaga dele entra o João Gabriel no intervalo. Não comprometeu não, 5 também. É bom jogador, né? É bom jogador. 4, Coral? Sim. 4,5 de média. Emerson, número 18. Então, né? A Ponte perdeu, cara. 4,5. 4,5. 4,5 de média. O Ramon entrou bem no finalzinho, né? Mas nota pro Ramon. Ah, cara, eu não vou dar nota pra ele, não. Tô no final do jogo? Sem nota. Jogou um pouquinho, eu daria 4. Tá, vai, 4. Não, vocês se entendem aí, mas você entende. Pra mim é 4. Vai ficar de média 4, né? Porque eu não ia dar você nota 4. Não dá pra dividir por 2. Você não ia dar nota, 4. Aí exclui, né? Não exclui a minha nota, fica a nota 4. Dele fica 4. Emerson Santos jogou cansado até o final do jogo, hein? 4,5. 4,5. O time perdeu, tá, gente? E o Castro? Ah, cara, o Castro mais uma partida ruim, tanto de volante como de zagueiro. Tá difícil de achar uma posição pro Castro. Mas 4. Caiu muito de produção, né, cara? Castro, 3,5 pra ele. Albert Cavalcante, informação no Brinco. Brinco Júnior Princesa, 45 minutos do segundo tempo, Guarani 0, Avaí também 0, mais 4 minutos de acréscimo, Carlos Corsato. Tá certo. 2,5. Tá, então peraí, que nota que você deu, Marcelo? Eu dei 3,5, o Wendel Coral 2,5, então média 3. 3 pro Castro. Elvis. Ah, jogou 4. Mal pra caramba, hein? 3. 3,5. 3,5. 3,5 pro Elvis. O nosso repórter tá preocupado, hein? Entrou o Iago Dias, hein, Marcelo, no intervalo. Iago Dias meteu bola na rede, jogou bem o Iago Dias, cara. Olha, ele melhorou o time da Ponte. Eu vou dar nota 5,5 pra ele. 5,5 pro Iago Dias. Eu daria 5 se a nota do Marcelo fosse quebrada. Não, mas não tem problema. 5,25. Pra mim é 5, vai. 5,25. Aqui a matemática é simples. Dodô. Outra boa partida do Dodô, hein? Não jogou mal não, cara. Eu não vou dar, só não vou dar a nota que eu dei pro Everton Brito pra ele. Que eu dei 6,5 pro Everton Brito, né? Mas vou dar nota 6 pro Dodô. Pra mim, ao lado do Everton Brito, os dois melhores. Assim como dei 5,5 pro Everton Brito, 5,5 pro Dodô também. Então dá 5,75 de média.
E o Gabriel Novaes? Não foi mal no jogo não, hein? Aguerrido, né? 5 pra ele. 5 também. 5 pro Gabriel Novaes. Técnico Nelsinho Batista, que fez um esquema com 4-4-2, colocou 3 volantes no meio campo da Ponte Preta, deixou o Elvis também, e aí no intervalo já mexeu com 26, não dá pra dizer que o Nelsinho não dá para dizer que o Nelsinho foi... Cara, o Potker tem que ser expulso, hein, Albert? Conta essa jogada pra gente. Meu Deus do céu, né? O William Potker chegou totalmente atrasado, uma bola dividida pelo lado esquerdo do campo de ataque do Guarani, entre o camisa 99, Caio Dantas, e o William Potker, o camisa número 90. Uma disputa, é verdade, na bola, porém, entretanto, acertou, né? Ele acertou em cheio o jogador do Guarani, que ficou caído, e nada, só foi marcado. Obviamente foi marcada a falta, mas cartão amarelo, Carlos. Mas pela velocidade do lance, como ele acertou, deveria levar o cartão vermelho, você não acha? E o VAR nem chamou, né? Exatamente, contra o Guarani. Eu entendia que ele foi com ele foi desproporcional, né? Força excessiva, né? Tem que ver se tem um gatilho no cotovelo, porque ele também vai com o cotovelo meio na se cabeça tem um gatilho do cara. no cotovelo, eu não sei, mas que deve ter doeu pra caramba. Doeu, hein, cara? Machuca o companheiro. Eu acho que o VAR poderia chamar e expulsar cara, ele. eu tô ficando chato. Eu quando tô jogando bola na quinta-feira, né, quando vem por exemplo, um atacante, eu estou velho, né, cara? Não é quando vem um atacante bobão, sabe? Tá eu e ele pega e mete a bica, sabe, pra judiar do C. Eu já não gosto disso. Imagina desses lances aí, cara. Cara, isso mas lá nós estamos brincando. Nós somos mal profissional. Briga lá, Marcelo. Nossa senhora, todo jogo. Menos do que você, quando não toca a bola pra você. Vamos falar do jogo. Mas pra mim o Potker tinha que ter sido expulso, sim. E olha o Guarani, narra esse lance aí, Albert. Vai, Albert. Não vai dar tempo. Nossa. Eu dou a chance. O Albert tá que nem meu gato lá em casa, tá? No delay. O Albert é assim, quando a oportunidade tá na cara dele, nua e crua, ele assusta. Nelsinho Batista. Então, não dá pra dizer que o Nelsinho não tentou. Ele mudou com 26 minutos. Com 26 minutos ele muda e depois do intervalo ele mexe também, né, Corsato? Cara, mas eu não vou dar mais que 5 pro Nelsinho, não. 4. 3,5 de média pro treinador da Ponte. Escalou mal o time, e né, arbitragem? Felipe Fernandes de Lima. Muito bem. Acabou. Se bem que pra mim, o segundo gol ali que foi anulado do Novo Horizontino deveria valer, tanto que não mostraram o gameplay até o final do jogo. A arbitragem foi boa, não. Eu não gostei, não. E o pênalti dos caras, pra mim, não foi pênalti. Pra mim não foi pênalti e o gol do Novo Horizontino que eles anularam não era pra ter sido anulado. Então, se a gente coloca a arbitragem aqui em todo também o VAR, no máximo 4. No máximo. 4, então, pra arbitragem. Albert Cavalcante. Fim de jogo no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Guarani e Avaí ficam no empate por 0-0. Empate, resultado horrível. Horrível para as pretensões do Guarani. O Guarani está na última colocação, né, na 20ª colocação, com 25 pontos. Está aí a 3 pontos do Ituano, né? E é o próximo confronto, né? O confronto diretaço, né? Contra a equipe do Ituano no Novelli Júnior. Porém, entretanto, para as pretensões do Guarani, pro campeonato, aonde nós estamos, horrível. Resultado horrível, Corsato. Guarani empata 0-0 contra o time do Avaí. Com esse resultado, o Guarani sobe 1 ponto, mas fica na última colocação com 25 pontos ganhos. E se vencer o Ituano, vai chegar ao mesmo... Mas não é isso que importa, né? Mas importa. Se vencer o Ituano, vai a 28. Mesmo assim, vai continuar na última colocação do campeonato. Mas tem que vencer. Não tem jeito, né? Já o Avaí... com esse resultado, ele começou a rodada na 9ª colocação com 40 pontos, vai para 41 pontos, mas continua na 9ª colocação. E por quê? Porque o Curitiba tem 41, só que aí no número de gols marcados, o Curitiba fez 28, o Avaí 23. Aí você vai falar, mas o segundo critério de desempate, depois da vitória, são 11 vitórias para cada lado, é o saldo de gols, eles estão iguais também. Então estão iguais em pontos, 41, iguais no segundo critério, que é o saldo de gols, e aí vão para os gols marcados. Nos gols marcados, o Curitiba fez 28, 23 o Avaí é o 9º colocado, 41 pontos ganhos na competição. Nelsinho. O Guarani é o último colocado com 25 pontos ganhos. A Ponte Preta é a 15ª com 32, está a 2 pontos da zona do rebaixamento. O CRB tem 30 pontos ganhos, é o 17º colocado na competição. Muito bem, então, 11 da noite mais 24 minutos, 11h24, tá? Então vamos fechar as notas do jogo aqui nos canais Futebol Interior.
Na Rádio Futebol Interior, o desempenho de cada jogador vale nota. As notas do jogo. Muito bem, muito bem. Vou fazer o seguinte, vou trazer aqui o Nelsinho Batista, e aí depois eu vou chamar um intervalo, e depois do intervalo vou bater uma bola aqui com o Albert, que agora vai participar da jornada também depois do final do jogo do Guarani mais atentamente. Vai trazer, você prepara aí que você vai fazer a ficha técnica do jogo do Guarani também, tá bom, Albert? E aí a gente vai conversar aqui com os companheiros e eu vou ler aqui as mensagens do torcedor pontepretano, você que está na live aqui no YouTube dos canais Futebol Interior, tá bom? Vamos trazer então, o Nelsinho já tá disponível já? Opa, tá no pente aqui, Nelsinho Batista. Longa a entrevista ou não? 5 minutos. 5 minutos? Vamos ver o que disse o professor então? Bora lá. O nosso Nelsinho Batista, o pai do Eduardo. O Nelsinho perdeu, o Eduardo venceu 2-1 pro Novo Horizontino. Solta o professor aí, Bolacha. Novo Horizonte, né? Nelsinho, hoje nesse confronto aqui contra pai e filho, mais um confronto pai e filho. Dessa vez, no primeiro turno, o pai saiu vitorioso. Dessa vez, quem saiu vitorioso é o filho. O que falar, Nelsinho, desta partida? Mais uma derrota da Ponte Preta, complica ainda mais a situação da Ponte. Apenas 2 pontos da zona de rebaixamento neste momento, Nelsinho. Bom, eu acho que nós fizemos um primeiro tempo fora da curva, né? Conversamos, praticamos a movimentação nossa e acabamos tomando um gol, acho que há 5 minutos de jogo, um gol que não se pode tomar, né? É um gol que a gente tem que ter decisões, tem as jogadas que tem que ter decisão e não deixar que o atacante antecipa, né? Então, isso aí atrapalha, né? Atrapalhou muito, o primeiro tempo nosso foi horrível, né? E no segundo tempo, no intervalo, nós procuramos, né, dentro daquela visão. No primeiro tempo, nós já tiramos o Sérgio, que não estava concentrado no jogo, estava errando muito, e o adversário já estava vendo essa brecha pelo lado esquerdo nosso. No intervalo, nós procuramos fazer mais 2 substituições para ter um time mais rápido e também para ter que mudar o posicionamento da equipe, né? Porque tudo que nós treinamos na prática nós não estávamos conseguindo fazer. Então eu acho que pelo segundo tempo, né, nós melhoramos, né? Não conseguimos o resultado, né, mas pelo menos deu uma melhora. Principalmente após a mudança do Elvis, né, a entrada do camisa 11 da Ponte Preta, o time da Ponte Preta teve uma maior mobilidade ali dentro de campo e agrediu muito mais a equipe do Grêmio Novo Horizontino. O que fazer agora na próxima rodada, que a Ponte Preta recebe o Botafogo de Ribeirão Preto, dentro de casa, na busca pela reabilitação após 2 derrotas seguidas, uma em casa e outra fora, Nelsinho? Eu acho que nós temos que trabalhar, né? Eu acho que a equipe ela mostrou uma reação, mostrou que pode fazer melhor do que fez no primeiro tempo e vamos esperar agora a nossa reapresentação. Vamos ver os atletas que estão em condições, né, para a gente poder escalar sempre o melhor. Nelsinho, muito obrigado pela sua atenção, por ter voltado aqui do vestiário para nos atender. Opa, ele está na escuta, pode falar, Gilmar. Nelsinho Batista, Gilmar Santana, comentarista da Amizade. Eu vou deixar um pouquinho de lado esse momento, né, que a gente sabe que é preocupante para a Ponte Preta, para falar um pouquinho, e espero que você me permita, desse momento mágico que o Novo Horizontino vive, até porque o seu filho é o condutor dessa barca, dessa nave, né, desse momento mágico que o Novo Horizontino está vivendo. E nesse momento mágico que o Novo Horizontino está vivendo, a gente não pode esquecer daquilo que você fez no futebol Novo Horizontino. Então, o povo de Novo Horizonte tem uma gratidão eterna com você. Então, ao mesmo tempo que a gente enaltece o trabalho do Eduardo Batista, a gente tem que render graças aqui a você por tudo que você fez também pelo Novo Horizontino. Então, receba aqui o abraço da imprensa Novo Horizontina, da Rádio Amizade, né, desejando boa sorte para você na sua caminhada, viu, Nelson? Muito obrigado, Gilmar. Eu acho que são trabalhos em tempos diferentes, né? Nós, em 90, já fizemos um trabalho aqui que
surpreendeu praticamente o futebol paulista, o futebol do Brasil, né? E agora o Eduardo fazendo um trabalho muito maior, né? Tendo 100 jogos dentro do clube, se tornando um clube assim vitorioso, né? Tanto na A2 do Paulista, como na A1 do Paulista, 2 anos seguidos na Série B, e sendo esse segundo ano com uma porcentagem muito grande de subir para a primeira divisão. Eu acho que isso aí é importante, e eu também tenho uma gratidão muito grande por Novo Horizonte. Tenho grandes amizades aqui dentro, né? Infelizmente a gente não pode estar sempre presente, mas a gente sabe que a gente tem grandes amigos aqui. Marcelo, Cleberson, mais alguma pergunta? O técnico Nelsinho está na escuta. Não, apenas agradecer o fato dele atender mais uma vez a imprensa Novo Horizontina, agradecer um bom retorno e que ele seja feliz na sequência aí do seu trabalho com a Ponte Preta. Tá, muito obrigado, Gilmar. Um grande abraço. Muito obrigado, Nelsinho. Tá, então a palavra do técnico Nelsinho, falando com a Rádio Amizade, nossos parceiros aí, o Gilmar, que é o chefe da equipe lá, o Kleberson também, o pessoal lá da Rádio Amizade. O que me chamou a atenção na entrevista do Nelsinho, aí eu quero colocar os amigos aqui, quero a opinião do Coral, quero a opinião do Marcelo. O Nelsinho, cara, eu acho que a idade faz isso, né? Tá muito sincerão, velho. Cara, ele... Agora, eu vou usar uma palavra aqui, e vocês vão me perdoar, porque eu vou usar essa palavra. Ele queimou o Sérgio Rafael, cara. Ele diz o seguinte, a gente mexeu no primeiro tempo ainda, porque, olha só, ele falou que o Sérgio Rafael estava falhando muito, e eu vou lembrar que quem falhou no lance foi o Joilson, não foi o Sérgio Rafael. Mas ele cita o nome do jogador? Ele cita o nome do Sérgio Rafael e fala, o Sérgio Rafael estava falhando muito, não estava bem na partida, e o Novo Horizontino estava entendendo que pelo lado do Sérgio Rafael eles poderiam fazer mais gols, então antes que isso acontecesse, a gente tirou o Sérgio Rafael. Então, peraí, então eu narrei errado o lance, não foi o Joilson? Não, foi o Joilson, quem falhou foi o Joilson. Quem falhou foi o Joilson, mas ele fala que ele tira o Sérgio Rafael porque o Sérgio Rafael não estava bem, estava inseguro e falhando muito. E que o Novo Horizontino já havia percebido que o Sérgio Rafael era uma válvula de escape na defesa da Ponte. Cara, pra mim o Nelsinho ele já vem dando, né, alguns indícios que eu não consigo entender em algumas circunstâncias, né? No último jogo, por exemplo, o Marcelo pode me ajudar no exercício aí de memória, quem estava falhando era o Sérgio Rafael, ele foi e tirou o Matheus Silva. Hoje quem tinha falhado era o Joilson, até entendo que na origem da jogada, entendo questionar o Sérgio Rafael, mas quem falhou de fato que ocasionou o gol da equipe de Novo Horizonte foi o Joilson. Ele vai e tira o Sérgio Rafael. A culpa do primeiro gol do Novo Horizontino é do Joilson. E ele tem o mesmo critério que ele utilizou para falar, entre aspas, queimar o Akin e também o Matheus Regis, ele falou hoje pro Sérgio Rafael, só aí já é o terceiro jogador. Tá, e o Igor Inocêncio não saiu por opção, por contusão, saiu por opção técnica mesmo. É outro jogador que me parece que ele perdeu um pouco a paciência, né? Também. Que me parece que ele perdeu um pouco a paciência. paciência. Fica a história do Elvis, né? O repórter da Rádio Amizade foi bem, hein? Pergunta do Elvis é que ele não foi incisivo, mas fala, o time melhorou. Com a saída do Elvis, a entrada do Iago, ganhou mais mobilidade. É um jeito assim, claro que eu acho que tem que conversar, não pode perder. É a história do Gé. Você lembra da história do Gé? Sim. Que era a história de ir pro Santos, não ir pro Santos, de estar brigado com não sei quem. Eu falei numa hora do macaco, falei aqui também em uma transmissão. É ruim pro Gé, é ruim pra Ponte, é ruim pra comissão técnica, é ruim pra diretoria, é ruim pra torcida. Aí resolveram lá, o Gé voltou a jogar, começou a fazer gol, melhorou o time da Ponte. O Elvis também. Eu acho assim, eu até 2, 3 rodadas atrás tinha a ideia de que era o Elvis mais 10. Hoje já não tenho mais essa ideia. Eu acho que o Elvis ele pode entrar no decorrer do jogo, ele pode entrar no segundo tempo, né? Porque não tá funcionando, cara. Então você tem que mudar. O time não tá jogando bem. E o segundo tempo hoje, contra o Novo Horizontino, e aí eu sou um cara que sou muito crítico às vezes, fala, não, melhorou porque o Novo Horizontino, o adversário parou de jogar, hoje não foi o caso. O Novo Horizontino não conseguiu jogar.
O Novo Horizontino não estava conseguindo jogar. Depois, quando a Ponte faz o primeiro gol, aí o Novo Horizontino se arma melhor no contragolpe e aí dá perigo para a Ponte Preta. O Pedrão evita que a Ponte tomasse o terceiro gol ali. Mas ali estava claro que a Ponte tinha que ir pro ataque, porque tinha feito um gol, faltava 15 minutos para acabar o jogo. Você não vai ficar esperando o outro time, né? Então a Ponte melhora no segundo tempo. E a Ponte melhora no segundo tempo sem o Elvis. Um time com mais mobilidade, um time que toca mais a bola, um time que consegue agrupar. E quando o Ramon entra, piora o time. O Ramon é outro jogador que tem uma característica muito parecida com a do Elvis, né? Então, é jogador lento, é jogador que assim, o Elvis ainda faz a bola correr. O Ramon não, o Ramon ele penteia demais a bola, né? O Elvis acha um passe improvável. O Ramon é difícil. Na cara do gol. O Ramon é difícil. Então, vamos tentar, cara. Quem sabe, né? O caminho não tá aí, cara. Aqui... com relação ao Matheus Regis, essa informação do Coral, é claro que é uma informação que tem confiança, confio muito no trabalho do Coral, mas a história do Matheus Regis, ele pode ajudar a Ponte também. Também acho. Ele pode ajudar a Ponte, o Hakim também pode ajudar. Porque, assim, eu tenho por mim que o melhor zagueiro que a Ponte tem é o Joilson, mas são todos zagueiros nota 5, cara. Então, o Hakim tá indo pra seleção. Tá nivelado por baixo, né, Marcelo? Pode jogar. Então, assim, eu acho que ele tem que trazer mais o grupo pra ele, que nem o Igor Inocêncio. Quando o Igor Inocêncio saiu do time, eu não entendi. Sim. Eu não entendi. E me parece que ele perdeu um pouco a paciência com o Igor Inocêncio. Sim. Ele perdeu um pouco a paciência. E ele perdeu a paciência com o Risso também. O Riso hoje estava suspenso, né? O Joilson não vai poder jogar, né? Porque tomou o terceiro cartão amarelo, não estará em campo no jogo contra o Botafogo. Quem vai jogar contra o Botafogo? Tem o Matheus Silva, que pode voltar. O Matheus Silva é um dos líderes do time, né? Ele acabou de falar do Sérgio Rafael. Pelo amor de Deus, hein, Nelsinho? Não vai me botar o Edson pra jogar, hein? Não, ele colocou o Castro de zagueiro hoje. Que também não joga eu bem. acho que o Edson, pelo menos até o final da temporada, já é carta fora do baralho. Não sei não, cara. Não sei não, hein? Hoje ele não teve nem relacionado. Mas isso não quer dizer muita coisa, não. Isso não quer dizer muita coisa. Eu entendo que que a zaga sem o Sérgio... Eu acho que o Sérgio Rafael perdeu a posição hoje, né? Vai ser Matheus Silva e Joilson. E Castro. Não, o Joilson está suspenso. Não pode mas ele mantém o Nilson no banco e pode relacionar o Edson de repente. Vamos ver mas o que tem opções. Agora, eu vou entender. Eu acho muito difícil o Elvis ser reserva contra o Botafogo, tá? Eu também acho. Eu também acho. Acho muito difícil. Eu dei uma possibilidade. Mas ele deu uma luz no time aí. Agora, rapidamente, Marcelo e Carlos, bate pronto. Empate com o Botafogo, péssimo resultado, ou não? Cara, não sei, depende da situação na tabela aí, até é um ótimo resultado. Por quê? Vai ter muito confronto direto, vai ter time que vai jogar com o time que tá na parte da frente da tabela. Vou te dar um exemplo. Tem Guarani e Ituano. Mas tem que jogar, pô. Não, o time do Botafogo é bom. O Botafogo trocou de treinador. Sim, vou torcer. Que da frente da tabela. Vou te dar um exemplo. Tem Guarani e Ituano. Mas tem que jogar, pô. Não, o time do Botafogo é bom. O Botafogo trocou de treinador. Sim, vou torcer que seja assim, que a Ponte vença o Botafogo. Pro Guarani é ótimo. Mas pro Guarani é melhor que dê empate. É melhor que dê empate, Melhor que dê empate. Que nem pra Ponte Preta. Falando pelo lado da Ponte, Guarani e Ituano, melhor que dê empate. Isso. Melhor que dê empate. Por exemplo, o Avaí vai pegar o Brusque. Sabe? É um jogo difícil pro Brusque. Então, dependendo da situação da tabela, um empate contra o Botafogo em casa não é ruim, não. Porque eu vou falar uma coisa pra você. Em casa nós não estamos jogando nada. Mas é jogo igual hoje, por exemplo, o Guarani e Avaí. O Guarani, se quer sair, né? Tinha que ganhar. Aliás, esse jogo do Guarani e Avaí foi ruim pros dois, né? Pro Guarani e pro Avaí. O Guarani teria que ganhar. E no jogo da Ponte, a Ponte já... meus amigos, a Ponte já perdeu o que podia perder. Né? Em casa. Em casa, a Ponte já perdeu o que podia perder. Então a Ponte, nesse jogo contra o Botafogo, queridão, é jogo de 6 pontos. Até o final do campeonato tem mais 3 partidas diretas em casa, além do Botafogo, né? Pega o Guarani, pega o Paysandu e pega o Brusque no Moisés. Pois é, são jogos que a Ponte não... Direto, a Ponte tem que fazer pontos. A Ponte tem que focar nos jogos em casa. Sim. Porque se ela vence esses 4 jogos, ela faz 12 pontos. Faz a conta aí. 40 não cai, cara. 44 não cai. Não. Mas é isso. Bom, entendo que o Nelson, então, ele perdeu, né? Ele perdeu aquele tato, assim, de falar dos jogadores. Hoje, por exemplo... Hoje ele queimou o Sérgio Rafael. Hoje ele deu aquela queimada gigante no Sérgio Rafael. E assim, ele viu falhas, né, dentro do campo que a gente não conseguiu ver. Agora também não é para defender também o Sérgio Rafael daquele jeito, né? Mas quem falha no gol claramente foi o Joilson. Mas ele viu o mesmo jogo que a gente viu falando dos tempos. Falou que o primeiro tempo foi horrível,
né? O time não se acertou. Se ele tem culpa pelo primeiro tempo horrível, ele tem culpa pelo segundo tempo melhor. É por isso que eu não dei uma nota menor pra ele. Ele não se omitiu. É por isso que eu não dei e uma aí, nota menor pessoal, pra ele. Gente, esquece de queda de treinador, tá? Esquece. E outra, você não até contra o Botafogo ele permanece. Você não demite quando perde em casa pra Chapecoense, que não ganhava há 2 meses. Do Ituano, aquela sapatada. Você não demite naquela sapatada pro Ituano. Você não demite quando perde pro América em casa. Vai demitir perdendo um jogo fora, né? Um jogo que a Ponte teve possibilidade de empatar. Sim, contra o líder do campeonato. Não vai, né? Aí é não ter o critério, né? Assim, entendo que, dependendo da situação no jogo contra o Botafogo, né? Vamos lá, vai. Não, se a Ponte perde pro Botafogo... Tomar uma sapatada. Eu acho que só se tomar uma sapatada igual tomou do Ituano. Nem precisa disso. Pra mim, a passagem do Nelsinho na Ponte Preta vai até o jogo contra o Botafogo. Por quê? Ele vai pedir pra sair. E aí ele vai chegar pro Marco Eberlin, caso, eu não quero que isso aconteça, e não quero que o Nelsinho saia também. Se a Ponte perder, você tá falando. Mas se a Ponte perder, ele não será demitido, ele vai pedir pra sair. E aí ele vai pedir pra sair, ele vai... É diferente quando você pede pra sair, ou quando você chega e entrega a chave, né? Lá da sua salinha e fala, pra mim já deu, eu não consigo mais mexer no time. A gente tem todo mundo que acompanha a Ponte Preta. Todo mundo que acompanha a Ponte Preta, né? E a imprensa fala, a Ponte Preta e o Marco Antônio Eberlin, né, que é o que manda na Ponte, tá estudando uma proposta para ver se continua com o Nelsinho Batista para prometendo até um elenco melhor para ele no ano que vem. Mas eu acho muito difícil, cara. Eu acho muito difícil o Nelsinho permanecer. Porque tá desgastado com a torcida só se começar a se encarar 5, 6 jogos aí de vitória. Pergunta. Porque eu acho muito difícil a permanência dele, porque ele sabe que aqui na Ponte Preta ele vai lutar contra rebaixamento. Vamos, Albert. Bate pronto para vocês. Carlos, Marcelo e Wendel, vocês gostariam que o Nelsinho continuasse ou não? Não. Sim. Eu acho que... Mas, Carlos, no jogo contra o América, depois que perdeu, você estava pedindo pro Nelsinho sair? Você mesmo falou que não tinha mais condições do Nelsinho continuar? Você falou isso? Não, no ar eu disse o seguinte, que eu já começaria a pensar alguma coisa, mas eu não tô dentro do vestiário. Não, mas peraí, contra o América você teria mexido? Contra o América, o que eu disse foi o seguinte: eu não gosto de ficar pedindo cabeça de treinador. Mas, né, precisa sentar, né, e conversar com o treinador e ver se ele ainda pode mexer no elenco, né? Mas já falei aqui e eu vou repetir: tirando o Pintado, né, que eu não teria nem contratado, né? E quando mandou embora, eu concordei com a saída dele. Os outros treinadores, nem o Brigatti. Eu também fui contra. Eu queria que saísse. Mas pra mim, a melhor contratação da Ponte no ano é o Nelsinho Batista. É a melhor contratação. Porque se não fosse o advento do Nelsinho Batista, a situação nossa era muito pior. Eu vou pensar como o presidente, o Marco Antônio Eberlin. Eu não demiti trauletada contra o Ituano em casa. Não demiti trauletada contra a Chapecoense. Não demiti na derrota pro América. Eu vou demitir na derrota contra o líder do campeonato e jogando um segundo tempo que deu um alento pro torcedor? Não, é só se assim, o Nelsinho falar, não, eu vou entregar meu cargo e não tem jeito, eu não quero ficar mais. Eu não quero ficar, porque aconteceu 3 vezes isso. 3 vezes já. Aconteceu no jogo contra o Ituano, né? E depois o presidente chega e fala pra ele, nada de pedir cargo, nada de colocar cargo à disposição. O presidente, ele olha pro presidente, o presidente não deixa ele pedir o cargo, mas ele já olhou com entregar o cargo, como se fosse entregar. O presidente falou, olha, não nada de entregar o cargo, segue o trabalho e vamos embora. Depois da derrota pro América, aí sim, 2 conversas. No vestiário, o presidente falou a mesma coisa, e aí depois, na reapresentação, né, o Nelsinho, com a cabeça fria, chegou para o Eberlin, né, e disse, olha, presidente, o cargo está à sua disposição. O senhor é o presidente, o senhor faça o que o senhor quiser. E mais uma vez... se nem a pessoa está com 100%, não vou dizer comprometimento porque eu acho forte, mas se nem a pessoa está sentindo a vontade para continuar e pensa que pode extrair alguma coisa... Não é isso, não é isso. Então, é isso que eu quero saber. Será que ele entende que ele não pode tirar mais dos jogadores? Eu vou colocar aqui rapidinho para a gente fazer essa passada, mas eu vou colocar aqui o que aconteceu com o Tite no Flamengo. O Tite não foi demitido depois que o Flamengo é eliminado de uma competição, certo? O Tite é demitido depois de uma vitória contra o Atlético do Paraná. Isso acontece. Mas antes de decisão na Copa do Brasil.
Assim como fez o Atlético Paranaense demitindo o Martin Varini. O Coral, eu entendo, mas ele é demitido depois de uma derrota, mas depois de uma vitória importante pro Atlético do Paraná. A Ponte não tem chance de título. Ok, mas é isso que eu tô dizendo. Não, mas, por exemplo, a diretoria do Flamengo é um caso pra gente conferir, né? A diretoria de futebol, porque o Flamengo é um clube organizado até a página 3. Mas para dizer 4 e 5 é totalmente mas eu tô colocando para dizer o seguinte, que uma coisa é o técnico falar, por exemplo, como o Brigatti fez depois da derrota pro Ituano. Ele chegou pro Marco Eberlin, olha que o Eberlin e o Brigatti, eles são amigos pessoais. O Brigatti chegou e falou pro Eberlin assim, Eberlin, eu não consigo mais fazer esse elenco jogar. Pronto. O que o Nelsinho não fez. O Nelsinho não chegou com essa volúpia pro presidente da Ponte, falou, ó, eu não consigo mais. E o Eberlin entende que o Nelsinho vai conseguir fazer o time jogar. Agora, vamos lá. Tanto que ele fez no segundo tempo. Agora vamos lá. A Ponte não tem lateral direito titular. A Ponte não tem uma zaga titular. A Ponte não tem um lateral esquerdo titular. A Ponte não tem volante titular. Nós estávamos aqui agora há pouco questionando a titularidade do Elvis. Hoje, quem são os titulares da Ponte Preta hoje? Gabriel Novaes e Dodô e Pedro Rocha. A Ponte tem 3 titulares. Não, o Elvis é titular da Ponte. O Elvis é titular da Ponte. Eu tô aqui dizendo que achou um jeito de jogar sem o Elvis. Eu não tenho certeza que o Elvis vai jogar contra o Botafogo, não. Eu acho que joga. Eu acho que joga. Não tenho essa certeza, não. Eu acho que joga contra o Botafogo. Eu acho que ele joga. Entendo que, assim, eu falei no jogo contra o América, né? E não vou aqui, porque a gente erra às vezes, mas eu não tenho compromisso com o erro. Mas eu acho que eu ainda tenho a mesma opinião. Me parece às vezes, principalmente no primeiro tempo, gente. Em dado momento do jogo, que o goleiro não confia no zagueiro, o zagueiro não confia no meio-campo e o meio-campo não confia no ataque. E a comunicação. Né? Ninguém confia em ninguém no time. Mas a situação, aí não anda, velho. Aí não vai. Mas eu acabei de falar aqui, nós não temos lateral direito titular, não temos zagueiro titular, não temos lateral esquerdo, os volantes. Eu acho que os Emersons têm que continuar como titular. Pra torcida, nem goleiro titular a gente tem, tá? Então, o Gabriel Novaes só é titular porque o Gé tá machucado e o Dodô. Né? Então, o time, faltando 10 rodadas, né, para acabar o campeonato, nós não temos um time base em campo. E aí, vamos lá. Vamos trocar o treinador, veja o que aconteceu com o CRB, vejam o que aconteceu com a Chapecoense. Sei lá. Mas já aconteceu com a Ponte. Depois que a Ponte troca de treinador no campeonato, Sim. A Ponte melhora. Mas assim, me dá medo às vezes a troca de treinador na Ponte Preta, porque a Ponte Preta ela tem uma mania de trocar um treinador por um pior. Isso é uma mania da Ponte Preta, né? Não foi feito agora, porque eu não entendia que o trabalho do Brigatti ele poderia melhorar, mas o Brigatti algumas coisas ele tinha que rever. Como eu entendo que o trabalho também tem que rever algumas coisas, mas repito, a melhor contratação da Ponte no ano é o Nelsinho Batista, porque se não é o Nelsinho Batista, a situação da Ponte era pior ainda do que está hoje. Bom, é isso. Faltando 13 minutos para meia-noite, vamos fazer o seguinte, vamos pagar o intervalo que eu tô devendo. Voltamos já. Vou ler aqui as mensagens no YouTube e trazer aqui a ficha técnica dos jogos. A Ponte perdeu para o Novo Horizontino 2-1, o Guarani empatou com o Avaí 0-0. A melhor cobertura do futebol brasileiro. Rádio Futebol Interior. Total Futebol Interior. O que acontece no mundo da bola, o futebol interior fica sabendo primeiro. O número 1 da palavra futebol. O mais completo placar ao vivo. Referência e fonte para a mídia em geral. Tem a Rádio Futebol Interior e todas as informações do seu clube do coração. futebolinterior.com.br. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19997883821 no telefone 1932423125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou.
Hora da Macaca, toda segunda, 8h30 da noite no YouTube. Inscreva-se no nosso canal. Hora da Macaca. Você que é torcedor, pertença à força da maior do interior. Compareça a todos os jogos no Majestoso e vamos juntos conquistar as vitórias. Venha fazer parte desta grande nação pontipretana. Com a palavra, Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados com uma massa imensa no país que faz questão de poder nos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital de Amor. Através do novo Hipercap Brasil. Vocês todos vão poder nos ajudar. Baixe o aplicativo e compre! Quero 1 milhão? Hipercap na mão! Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. 19 98989 3526. Futebol interior, o portal de futebol do Brasil. Futebolinterior.com.br. Futebol Interior. Futebol. Estamos apresentando Fim de Jogo. Carlos Corsato. É fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato, fechamento 29ª rodada, entregamos a 29ª rodada Série B do Campeonato Brasileiro. A Ponte perdeu para o Novo Horizontino pelo placar de 2-1, já o Guarani empatou com o Avaí 0-0. Roberto César Santos, para mim, com todo respeito à história desse senhor, já era para estar aposentado, não dá mais, diz aqui o Roberto César Santos. O Ricardo... tá dizendo aqui, vamos subir, Grêmio. Com essa campanha o Novo Horizontino vai subir sim. O Akira Miyamoto, fatos sobre zaga da Ponte, não temos zagueiro nota 5, tudo no máximo nota 3. Tudo gol tomados ou tem falha bizonha, ou nas costas ou de cabeça, tudo zagueiro delivery, diz aqui o Akira Miyamoto. Sérgio Passoni, rumo à Série A, segue o líder Novo Horizontino. O Ricardo tá perguntando se dá para piorar. Dá, Ricardo. Dá. Aqui em Campinas a gente tem um exemplo de como ficar pior, né? Carlos Z, se o Gé puder jogar contra o Botafogo, aí sim daria uma mudada. O Hudson foi... e nunca mais ele colocou. O Nelsinho não tem perfil igual ao Brigatti. Vai até cair sem tomar uma decisão. Não vai não, Carlão. Ele já... colocou o cargo à disposição 3 vezes. Não disse que está saindo, mas já colocou o cargo à disposição 3 vezes. Uma vez no olhar e 2 vezes por palavras. Fábio Fernandes, ele medroso, deixa o Everton Brito no banco, jogou o segundo tempo, perdeu de novo. Ô Carlos, mas se empatar com o Botafogo, tchau Nelsinho, porque aí vai chegar na pontuação como? E Berlim falou super time 2026. Pro Lino, grava isso, 2026 ele não vai estar no comando, né? Pelo menos por enquanto, o que a gente sabe é que ele vai ficar em 2025, né, Carlão? Eleição na Ponte Preta dia 20 de novembro, o presidente assume no dia 1º de dezembro. Carlos Lemos Matozinho, Nelsinho tem que sair. Roberto César Santos, deuses do futebol que te ouçam, Corsato, que ele peça para sair igual o Brigatti fez. O Brigatti não pediu para sair, o Brigatti entregou o cargo. Celso Fittipaldi, com tantas críticas do treinador aos jogadores, será que ele não está se queimando? Rapidinho, Marcelo. Com essa boleirada de hoje em dia aqui, é uma possibilidade. Eles não gostam, a rapaziada não gosta, né? E a gente sabe que internamente isso aí repercute. Por exemplo, como que a gente vai dizer, o Matheus Regis, por exemplo, tá desde o começo do campeonato no elenco. O Hakim já veio no Campeonato Paulista. Os caras estão ali no dia a dia, né? Os caras estão na labuta, os caras estão treinando, sabe? Então é claro que se a rapaziada, se a boleirada tiver que pender para um lado, eles vão pender pro lado do jogador, né? Porque tem jogador aí que já fez coisa pior, eu falo em campo, né? E mesmo assim a boleirada ficou junto com eles, né? Então assim, agora
expor jogador assim, eles não gostam. Eles não gostam. Isso aí pode repercutir mal no elenco se já não tá repercutindo. Fábio Fernandes, assistiram Botafogo e Vila Nova. A Ponte vai ter que jogar tudo que não jogou no segundo turno. Matheus Regis roubou a bola no segundo gol contra o Santos. O Matheus Silva não gosto, mas ele é melhor que os outros. Diz aqui o Carlos Z. O Gorila Raiz, o Nelsinho está fazendo a mesma coisa que o Brigatti, afastando alguns jogadores que podem ajudar o time. Eu também acho. Elvis ainda jogando como último homem no ataque. Tá de brincadeira esse nosso treinador. Não, o Fábio não Fernandes. adianta, não serve, assim não serve. Mas também não dá pra deixar ele marcar. Eu acho que se o Elvis tem que jogar no time, ele não pode ter que marcar. Não, mas, por exemplo, quando ele joga com 2 volantes e põe 2 caras de beirada, tipo, vamos lá, Everton Brito e Iago Dias, os caras ajudam na marcação. Dá pro Elvis jogar assim. Agora, se ele deixar o Elvis pra marcar ou deixar o Elvis muito isolado na frente, o Elvis não serve pra jogar de costa. Mas é o que ele tá fazendo. Ele não tá deixando o Elvis de centroavante. Ele só deixa o Elvis quando o time tá se defendendo como o último jogador do time. Mas o Elvis não tá jogando de centroavante. Então, mas tem horas que o Elvis tá jogando como se fosse um centroavante. Mas não é o que dá pra fazer, cara. Não é, o Elvis tem que vir numa segunda linha. Não. O Elvis mas tem numa que... segunda linha vai ficar gente sem marcar, mas tá no meu campo. Ele ajuda a recompor. Ele não precisa marcar. Mas ele tem que vir buscar essa bola na segunda linha. Todo o respeito que tenho com o Elvis tá sem força pra bater escanteio, tá sem força pra bater falta, bater no pênalti a gente já sabe que ele tá sem uma força, tese, né? Tá fraco pra jogar. Ele pode achar um passe improvável? Pode, mas é pouco nesse momento. Então, pra mim o Elvis é reserva. Deixa eu continuar lendo aqui. Não, então, mas é só uma tese. O Elvis pode entrar no segundo tempo pegando o adversário mais cansado e render mais. O Elvis seria um bom reserva pra entrar no segundo tempo, pra dar uma segurada no jogo quando estiver ganhando, ou pra colocar os atacantes na cara do gol se estivermos atrás, diz aqui o Gorilas. Nelson está perdido, cadê o Matheus Regis? E os outros como Hakim, Renato e Hudson. Carlão, não sei se você viu a informação ouviu, né? Do nosso repórter Wendel Coral. A informação do Wendel Coral é de que Matheus Regis e Hakim não serão relacionados nem para o banco de reservas mais com o Nelsinho. Essa informação do repórter Wendel Coral mais cedo aqui na nossa transmissão, tá? Tanto que o Hakim já foi liberado para ir para a Bolívia antes, né, da convocação da Bolívia ser anunciada. É porque a Ponte sabia antes, que os times sabem antes quem vai ser convocado ou não, tá? O Marcos João Carvalho, resumindo, se a Ponte cair, a culpa é do presidente. Mas é claro, Marcos, é claro. Claro que sim. Roberto César Santos, não acredito mais, vamos para C. Infelizmente com esses incompetentes motivados como o presidente. O Luiz Cima, como sempre, as mesmas palavras em todas as entrevistas. Jogamos mal o primeiro tempo e tirou o zagueiro errado. Fábio Fernandes, se eu fosse o Hakim, teria vazado na Ponte. Thiago Belmiro, adianta falar do Sérgio e escalar ele de novo? Abimael Costa, Nelsinho perdeu o elenco faz tempo, desde que tirou o Hakim do time. Piorou após o jogo contra o Amazonas. Roberto César Santos, tem um nick aqui que fala fora Nelsinho, ASF. Roberto César Santos, não dá mais. Depois dessa temos que rir para não chorar. Está vendo outro jogo o senhor, esse senhor. Carlos Lemos Matozinho, Sérgio Rafael já vem de muito tempo falhando e jogando mal. Tem gente que está concordando com o Nelsinho. Nelsinho perdeu o elenco com essas trocas de jogadores. Mas tá jogando mal, tem que trocar, né? Vai ficar perdendo com esse monte de nego ruim aí. Roberto César Santos, não analisamos história, aqui é resultado. Gorila Raiz, sei que vocês gostam do Nenê Santana, mas acho que a Ponte precisa rever a comissão técnica para a próxima temporada. Não precisa mandar embora, mas coloca ele para cuidar da base. Precisamos mudar. Thiago Belmiro, Marcelo, ele criticou a postura do Sérgio Rafael e no próximo jogo escala ele de novo. Sinceramente, manda o Hakim embora logo. Roberto César Santos, leva o aposentado para Novo Horizonte, se amam tanto ele. Wilson Correia, complicado, precisamos vencer o Botafogo para respirar. Gorila Raiz, o Gé volta nesse jogo contra o Botafogo, não. Fábio Fernandes, melhor defesa é o ataque, agora que ele está vendo que tem que atacar, tá de brincadeira. Edilson Francisco Damasceno, troca de técnico logo para dar uma sacudida nesse time. Daniel Paulista, urgente. Eu gosto do Daniel Paulista, mas vamos lembrar que o Daniel Paulista foi dispensado do CRB, porque o CRB estava ladeira abaixo. Marco João Carvalho, a Ponte é o pior futebol da Série B. Nelsinho só vai sair no derby, diz aqui o Marco João Carvalho. Não sei não, hein? Se perder pro Botafogo, ele não fica pro derby não. Carlos Lemos Matozinho, quais treinadores estão livres no mercado? Qualquer um dos Zagos ou Brigatti, vem mais uma vez para salvar a Ponte, diz aqui o Matozinho. Fábio Fernandes, Nelsinho já entra com fralda nos jogos, medo de atacar. 0 pro aposentado.
Diz aqui o Roberto César Santos. Thiago Belmiro, Nelsinho podia nos poupar da coletiva hoje. Roberto César Santos. Já caiu? Carlos Lemos Matozinho, Dodô 7. Nota pra ele, Roberto César Santos. Aí já tá usando palavras que eu não vou colocar aqui não, tá bom, Roberto? Abimael Costa, time sem vergonha. Com técnico, não vou ler também aqui porque achei o adjetivo muito forte, mas está escrito aqui a sua mensagem, tá bom, Abimael? Se você acha bacana escrever isso para um senhor de 74 anos, ok. Alexandre Cristiano, Dodô melhor em campo, para de passar pano, Pedrão falhou nos 2 gols sim. Alexandre, falhou em 2 gols, Alexandre. Agora você colocou a mão no formigueiro. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Falar que tá passando pano, aí já é ruim, né? Por exemplo, eu não posso dar a mesma opinião sua, mas 2 gols, ele não falhou em nenhum. Ele não falhou em nenhum. E aqui ninguém passa pano, aqui é opinião. Você tem a sua e eu tenho a minha. Se vocês querem continuar criticando o Pedrão, continuem criticando. Mas quantos gols a Ponte teria tomado hoje se o Pedrão não fosse o goleiro? Continue criticando à vontade. Podem criticar. Eu não vou criticar o Pedrão, não. E não sei se vai ser ruim para vocês ou não, mas a melhor nota no meu blog vai ser do Pedrão. 3º pênalti seguido que ele pega. Vocês vão sentir falta do Pedrão, hein? Celso Fittipaldi, será que o presidente está feliz com o que está acontecendo com a Ponte? Abraços. Silvio Seiko, o resultado foi esperado. Minimizamos os estragos nos 2 tempos. Parabéns pro time. Diz o Silvio Seiko, não falou todo. Tá aí, parabéns também, Silvio. Pro segundo tempo, acho que foi até ok. Mas o primeiro tempo foi péssimo. Thiago Belmiro pergunta, será que o presidente vai aparecer? Renato Adalgalo, se Deus quiser, sábado a gente vence. Meia-noite em ponto, tô fechando a transmissão lá na Valinhos FM, tá? 87,9. Amanhã no Jornal Bom Dia, na primeira parte do Jornal Bom Dia, trago as informações e o Albert vai participar comigo para falar do jogo do Guarani, tá bom? Amanhã, às 8h15 da manhã, no Jornal Bom Dia com a Isabela Bussanello. Coloca uma trilha de 30 segundos aí, ô Bolacha, pra gente fechar a transmissão na Valinhos FM. Voltamos amanhã no Jornal Bom Dia. Tchau. Podemos seguir por aqui. Rapidamente aqui, ó. Aparecido Alves, concordo com você, Corsato. O Elvis é técnico, porém sem condições físicas. Aí acaba atrapalhando. Se entrar os 20 do segundo tempo vai ajudar. Reginaldo Maciel Bezerra. Em Várzea, Sérgio Rafael e Matheus Silva não tem vaga. Então, o Nelsinho tá olhando, né? Novo Horizontino venceu sem suar a camisa. Não concordo não, tá dizendo aqui o Roberto César Santos. Aconteceu isso, Marcelo? Venceu sem suar a camisa? No primeiro tempo, achei que o Novo Horizontino fez um jogo, assim, tranquilo. E só não fez 4 porque não quis. Ou porque o VAR anulou 1 e o Pedrão pegou um pênalti. Agora, no segundo tempo, eles tiveram que suar a camisa para não deixarem a vitória escapar pelos dedos. Ah, não. A Ponte deu trabalho no segundo tempo, sim. O Rafael Verginelli. Parabéns à diretoria maravilhosa da Ponte. Em busca do segundo rebaixamento. Estão perguntando aqui se o Gé, o Gorila, está perguntando volta no próximo jogo. A informação que nós temos, né, Coral? Que não, né? Que ele estará à disposição para o derby. É isso, né? É isso, Corsato. Pelo menos a informação inicial. O Darcy Altino, zaga da Ponte, bate cabeça o tempo todo. O Joilson é horrível. Então nós estamos lascados, né? Porque já criticaram aqui o Joilson, o Sérgio Rafael e o Matheus Silva. Então, eu falei nota Edson 5. E Nilson Júnior, então, a zaga para o próximo jogo. Ô, Tiagão, é o seguinte, no melhor momento deles, eles são nota 5, mas hoje a gente deu nota 3 aqui para a zagueirada da Ponte. A zagueirada da Ponte é tudo no mesmo nível, mas realmente eles estão, fazendo coisas que até a cigana duvida. Porque, rapaz, hoje, o que o Joilson fez é uma coisa de doido, cara. Porque o Neto Pessoa tá atrás dele, a bola pinga, o Pedrão tá saindo, era só ele cabecear e dar a bola pro Pedrão. Aí não tem a jogada era toda dele. Eu aqui acho... O Nelsinho fala... Né, ele fala do primeiro gol que tem que tomar decisão. Tem que tomar decisão. A decisão qual era? Ele critica o Joilson. Mas a decisão do Joilson era a cabeça pro Pedrão. Isso. Entendo que no primeiro gol o Pedrão não tem culpa nenhuma. No segundo gol era uma bola defensável. Eu discordo. Era uma bola defensável. Mas o Pedrão pegou pênalti. No segundo tempo, se não fosse o Pedrão, a Ponte tinha tomado mais gols. Agora falar que ele falhou também no primeiro, aí é forçar aí não foi culpa né? dele, não. Aí é forçar muita barra. Ele poderia ter saído estourando tudo também. Mas aí ele ia arrebentar jogador. O
árbitro poderia marcar falta. Enfim, ali, cara, ali não tem jeito. Foi culpa do Joilson. O Joilson deu uma de Papai Noel uns 2 meses. Já estamos no mês de outubro, 1º de outubro, 3 minutos do mês de outubro, setembro, ó, como diria Marcelo Corsato, voou. Prepara aí a vinheta da ficha técnica, porque, Bolacha, primeiro você vai já preparar a vinheta e depois as 2 próximas vinhetas. Vejam só, ó, a vinheta do Marcelo Corsato e a vinheta que o coordenador não aprovou, mas que já colocaram na jornada esportiva. O coordenador também tá sem moral, do Albert Cavalcante. Na seguidinha, tá? Ficha técnica do jogo, Marcelo Corsato e depois Albert Cavalcante. Bora! Ficha técnica do jogo. Marcelo Corsato. Albert Cavalcante. Era quase isso. Mas, viu, essa vinheta aí é nova, né? É nova, sem aprovação da coordenação da emissora. Vai. Ficha técnica sua e depois do Marcelo. Albert. Não sei de nada. Não, o Gabriel é chefe aqui, né, cara? Chefe é o Gabriel. Entendi. Aliás, ele que vai pagar o cachê de vocês, tá? Vamos lá. Você ouviu o que eu falei no início da jornada ou não? Não, eu tava em outra função. Eu brinquei. Falei, quem viu o Gabriel Ribeiro aqui, viu. Quem não viu... Sua batata tá assando. Ficha técnica do jogo, vai começar. Gabriel Ribeiro. Ponte Preta jogou e perdeu com Pedro Rocha, Luiz Felipe, Joilson, Sérgio Rafael, depois o Everton Brito, Igor Inocêncio, depois o João Gabriel, Emerson, depois Ramon Carvalho, Emerson Santos Castro, Elvis, depois o Iago Dias, Dodô e Gabriel Novaes, Nelsinho Baptista, o treinador. O Novo Horizontino, do Eduardo Baptista, de Jordi, Rodrigo Soares, depois Igor Formiga, aquele, Rafael Donato, depois o Renato Palme, o Patrick e o Heverson, o Lúpia, o Luizão, o Eduardo e o Marlon, depois o Dudu, Rodolfo, depois Luca. Ai, saudade do que a gente não viveu, hein, Luca? Neto Pessoa, Pablo Diego também, saudade do que a gente não viveu. E o Lucas Cardoso entrando na vaga do Pablito. Os gols do jogo. Neto Pessoa, 3 minutos do primeiro tempo, 1-0 Novo Horizontino. Novo Horizontino fez um gol, o árbitro anulou, e aí o Neto Pessoa de novo, a 36 minutos, foi pra rede. O Rodolfo ainda no primeiro tempo teve a chance de fazer o terceiro gol, bateu o nosso Dibu Martins, o Pedro Rocha buscou a bola. Você da Ponte metendo o pau e ele chamando o cara de Dibu Martins. Dibu Martins, pra mim também é só pegador de pênalti, viu? Mas o Pedro Rocha, claro, é brincadeira, mas o cara pega 3 pênaltis seguidos, pô, você tem que ter um mérito aí, né, velho? Tem que ter um mérito aí. Então, o Dibu Martins da Ponte Preta, o nosso Pedro Rocha. Mas o gol da Ponte foi no segundo tempo, a 29, Iago Dias. A Ponte chegou a fazer um gol, mas o VAR anulou porque o Everton Brito estava impedido. Quem fez o gol foi o Dodô, mas o VAR anulou. Portanto, 2 para o time do Novo Horizontino, 1 para Ponte Preta. O árbitro do jogo, Felipe Fernandes Lima. Olha, a equipe de arbitragem muito fraca, hein? Felipe Alan Costa de Oliveira, o auxiliar número 1, o bandeira 2, o Celso Luiz da Silva, o quarto árbitro, o Douglas Marques das Flores, e o VAR, o Emerson de Almeida Ferreira. Cartões amarelos para o Novo Horizontino, Rafael Donato, Heverson, Luizão e Marlon. Para a Ponte Preta, além do preparador físico, quem tomou cartão amarelo na Ponte foi ele. Foi o Joilson, hoje brilhou muito. Olha, ele foi o único jogador da Ponte que tomou cartão amarelo e ainda dá assistência pro gol do Neto Pessoa a 3 minutos de jogo. Portanto, noite de segunda-feira, que já ficou no passado, 30 de setembro de 2024, Campeonato Brasileiro Série B, 29ª rodada, no Jorge Ismael de Biasi, o Jorgeão, na simpática e pacata, como diria Arthur Eugênio, Novo Horizonte. Deu Novo Horizontino mais líder do que nunca. 2 pro Novo Horizontino, 1 pra Ponte Preta. Albert Cavalcante. É nova, cuidado. Tô falando. Virou várzea. Tá igual a zaga da Ponte. Tá igual o Guarani, igual a no zaga campeonato. da Ponte, cada do jogo Guarani. é uma diferente. Não, tá igual o Guarani agora. Você viu mais uma vinheta, Carlos? Mais uma vinheta. E aí? É outro também que tá na corda bamba. Então tá bom. Vamos lá, Bolacha. Solta a porva aí. Isso. Albert Cavalcante. Pronto, aí o cara... Albert Cavalcante. Vai, Albert.
Põe mais. Vamos lá, Guarani e Avaí no Brinco de Ouro da Princesa com Pegorari. O Guarani veio com Pegorari, Heitor, depois Pacheco, Douglas Bacelar, Matheus Salustiano, Emerson, depois o Jefferson, Matheus Bueno e Pierre, depois Anderson Leite. O Estevão e depois o Lohan, o João Vitor, depois o Marcelinho, o Marlon Maranhão e o Caio Dantas. Já a equipe do Avaí vem com César Augusto, Marcos Vinícius, Thiago Pagno Sati, Gustavo Vilar e William Maranhão. Pedro Castro, depois o William Potker, Judson e depois o Zé Ricardo, Giovanni, Pedrinho e depois o camisa número 11, o Maurício Garcês, Rodrigo Santos e Wagner Love, depois o camisa número 99, Ademilson. O árbitro da partida foi Yuri Elino Ferreira da Cruz do Rio de Janeiro, com seus auxiliares Daniel de Oliveira Alves Pereira, também do Rio de Janeiro, auxiliar número 2, Thiago Filemon Soares Pinto, do Rio de Janeiro. O quarto árbitro, Fagson Júnior dos Santos, de São Paulo. O árbitro de vídeo na salinha da TI, Paulo Renato Moreira da Silva Coelho. Os cartões amarelos foram para eles do lado do Guarani: Alan Al, o técnico Alan Al, Pierre e o Anderson Leite. Já do lado da equipe do Avaí, Wagner Love, Judson, Pedrinho, Zé Ricardo e William Potker foram amarelados. No estádio Brinco de Ouro da Princesa, no placar de 0-0, o público total, 3.330 pagantes para uma renda de R$ 24.490. Carlos Corsato. Esse é Albert Cavalcante trazendo a ficha técnica do jogo. Guarani e Avaí 0-0. Marcelo Corsato trouxe a ficha técnica de Novo Horizontino 2, Ponte Preta 1. Ficha técnica do jogo. Muito bem, deixa eu despedir aqui do Wendel Coral, porque a gente vai fazer também o nosso comentário final para esse jogo da Ponte Preta contra o Novo Horizontino. Então vou me despedir aqui do Wendel Coral, trazendo o destaque final da Ponte Preta. Coral, Macaca que perdeu 13ª derrota da Ponte nesta Série B do Campeonato Brasileiro, Coral. É isso, Corsato. Mais uma derrota da Ponte na Série B do Campeonato Brasileiro. Derrota que deixa a Ponte apenas 2 pontos de vantagem para a zona de rebaixamento. O SEC-B abrindo o Z4 tem 30, a Ponte tem 32, mesma pontuação do Botafogo, que é o próximo adversário da Macaca, mas o Botafogo tem uma partida a menos nessa atual edição da Série B do Campeonato Brasileiro. Além das 13 derrotas, a Ponte agora tem 8 empates e 8 vitórias. Só que a Ponte, para jogar contra o Botafogo, chega com um período bastante indigesto, né, de jogos como mandante, porque dos últimos 5, um empate e 4 derrotas. A Ponte precisa virar a chave para se distanciar do Z4 e, quem sabe, ter dias melhores na reta final da Série B do Campeonato Brasileiro. A expectativa é de fazer um campeonato sem sustos nessa reta final de rebaixamento. Para essa partida, o técnico Nelsinho Batista conta com o retorno do lateral esquerdo Gabriel Risso, que cumpriu suspensão. Pode contar com o retorno também do Heitor Roca, mas em contrapartida não vai contar com o Joilson, já que levou o 3º cartão amarelo por disciplina. O Joilson vai fazer aí a sua primeira suspensão, vai cumprir nessa edição da 2ª Divisão Nacional. A Ponte em situação bem complicada, 2 derrotas consecutivas, a Ponte bem na corda bamba nessa fase derradeira da atual competição da Série B. Expectativa, quem sabe, do jogo contra o Botafogo da Ponte contar com um bom público no estádio Moisés Lucarelli, e pode ser o jogo aí da redenção de, quem sabe, do Nelsinho Batista e, claro, de todo o elenco da Macaca, viu, Corsato? Sempre um prazer inenarrável estar ao seu lado, do Marcelo, do Bolacha e do Albert Cavalcante. Obrigado você pela sua audiência. Até a próxima. Grande abraço e boa semana, Corsato. Valeu. Esse, o nosso querido Wendel Coral, trazendo os destaques finais aqui da Ponte Preta, que joga contra o Botafogo no sábado. Bom, agora eu vou pegar aqui e vou colocar na tela o nosso Albert Cavalcante, que vai trazer aqui o seu destaque final de Guarani e Avaí, e aí depois vamos ficar para o comentário final comigo e com o Marcelo aqui na tela. Bora lá então, Albert Cavalcante, destaque final do Guarani, que jogou e empatou com o Avaí 0-0. O Guarani continua na última colocação, empatou em casa com o Avaí pelo placar de 0-0. E o Guarani, a próxima partida, nada mais nada menos, é contra o Ituano. Ituano, que é a equipe, né, que está à frente do Guarani. A distância agora, com esse empate, o Guarani conquistou 1 ponto, é de 3 pontos. E o Guarani precisa, nada mais nada menos, que a vitória, somente a vitória. O Guarani, que teve os seus amarelados, né, os jogadores que levaram o cartão amarelo durante a partida, nenhum estavam pendurados para a próxima partida. Douglas Bacelar, o Emerson, João Vitor, Luan Dias, Matheus Bueno e o Pacheco estavam pendurados, estão aí aptos para a próxima partida. Então o Guarani não terá desfalques certos.
Porém, entretanto, segue a dúvida do meia Luan Dias. O meia Luan Dias, que na última partida, acabou sentindo a lesão. Porém, entretanto, a comissão técnica achou que ele poderia performar, né, durante a partida contra a equipe do Avaí, mas durante o teste, né, ali no vestiário, ele acabou sendo vetado. O Estevão acabou entrando no seu lugar. Então, para a próxima partida, Luan Dias é dúvida, Carlos Corsato. Legal, Alberti, grande abraço pra você, muito obrigado e até sábado que vem, hein? Sábado que vem, Guarani e Ituano, você estará conosco aqui na Jornada Esportiva dos canais Futebol Interior e também da Valinhos FM. Parabéns aí pelo trabalho e só segura aí porque vamos fazer lá o material pra Rádio Valinhos daqui a pouco no jornal, tá bom? Beleza, um abraço então até sábado, né? Lembrando que o Guarani joga, né, no sábado, dia 5, um dia após o meu aniversário, né? Às 5 horas, no Novelo Júnior, o Guarani precisando mais do que nunca da vitória. Um abraço aos Corsatos, ao Wendel Coral que já foi embora e até a próxima. Valeu. Vai ser uma super festa lá em Valinhos, o Albert vai mandar convite para todo mundo para completar aí os seus 48 anos de vida. É isso, Albert? 48? 41. Eu tenho carinha de 48, viu como é que é? É isso mesmo. Não sei. É isso aí. Não mesmo. sei o que você ia falar. Carcaça de 48, mas a idade é 41. Legal. Valeu, Albert, um abraço mais uma vez, tá? É isso. Bom, 14 minutos já desta terça-feira. Então, Bolacha, agora você coloca a vinheta aí do comentário final, tá bom? Bora. Agora, o comentário final. Ponte Preta perdeu para o Novo Horizontino pelo placar de 2-1. Jogo no estádio Jorge Ismael de Biasi. Novo Horizontino, líder da competição. A Ponte segue na 15ª colocação com 32 pontos ganhos. 2-1, jogo dividido em dois tempos. Primeiro tempo da Ponte muito ruim. Segundo tempo da Ponte Preta foi até que bom, né, Marcelo? Mas no final das contas deu Novo Horizontino. Carlos, só rindo para não chorar. Primeiro tempo péssimo da Ponte Preta. Time não se encontrou. O Novo Horizontino poderia ter feito 4 gols. Fez 3, um foi anulado, teve um pênalti, o Pedrão pegou. Segundo tempo a Ponte melhorou, teve um gol que foi anulado. A Ponte enfrentou o líder do campeonato e dá um alento aí para a torcida Ponte Pretana, porque a Ponte Preta está se aproximando muito da zona do rebaixamento, Carlos. Legal. O melhor em campo da Ponte, Marcelo, para você quem foi? Os dois melhores aí, o Everton Brito e depois o Dodô, na minha visão. Você não coloca o E aí o Pedrão também, Pedrão também. Aqui na transmissão, para você que não viu a transmissão ou ouviu no YouTube Futebol Anterior, tivemos aqui uma resenha. Para mim, o melhor em campo, até vai estar no meu blog, o goleiro Pedro Rocha. Defendeu o pênalti, fez 2 defesas em lances decisivos que a Ponte poderia ter tomado o gol. Só para explicar o porquê que eu não coloquei o Pedrão como melhor em campo, porque na minha visão, o segundo gol do Novo Horizontino era uma bola defensável e o Neto Pessoa fez o gol, então por isso que eu não coloquei ele como o melhor em campo, mas foi um dos melhores da Ponte. Tá certo. Tá, então, a Ponte Preta que volta a campo no próximo sábado, 5 da tarde, contra o Botafogo no Majestoso, jogo direto ali na parte de baixo da competição. Transmitimos aqui no YouTube Futebol Interior. 2 Novo Horizontino, 1 Ponte Preta. Comentário final. Muito bem, muito bem. Agora 17 minutos, né? Vai entrar a vinheta do comentário final, porque vamos subir um comentário final agora lá pro Instagram. Então você tá aqui no YouTube, mas no Instagram vai ter um comentário de 40 segundos. Agora vamos ver o poder de síntese da dupla aqui. Bora lá. Agora o comentário final. Para você ligado no Instagram, Futebol Interior arrasta pra cima, transmitimos no YouTube, 2 Novo Horizontino, 1 Ponte. Resultado justo, Corsato? Resultado justo, mais uma derrota da Ponte. Primeiro tempo do Novo Horizontino foi muito melhor, a Ponte melhorou no segundo tempo, mas não o suficiente para empatar o jogo. Novo Horizontino líder, 54 pontos, Ponte 15ª, 32 pontos. A Macaca volta a campo no sábado, 5 da tarde, contra o Botafogo. Comentário final. É isso então, Corsato. Seu destaque final, a Ponte perdeu para o Novo Horizontino pelo placar de 2-1. Sabadão, dia antes das eleições. Quantas emoções no final de semana
tem Ponte e Botafogo. É, mais um jogo de sofrimento, tanto pra Ponte como pro time do Botafogo, equipes aí que lutam contra o rebaixamento, jogo de 6 pontos, né? O primeiro tempo da Ponte, a gente falou, foi muito ruim, o segundo tempo dá um alento, porque a Ponte não estava jogando nada em vários momentos das partidas, né? Mas o segundo tempo da Ponte contra o líder do campeonato foi bom. A Ponte por pouco não empata o jogo, então quem sabe ela mantém o segundo tempo aí contra o Botafogo e consegue uma vitória. Não vai ser fácil, porque o Botafogo tá jogando mais do que a Ponte nesse momento no campeonato. Carlos, um abraço para a nação pontepretana. Muito bom estar com vocês. Uma excelente madrugada. Que essa terça-feira seja maravilhosa. E até a próxima. Tchau. Valeu, tá aí o Marcelo que transmitiu 2 Novo Horizontino, 1 Ponte Preta. Então, meus amigos, minhas amigas, hora de fechar aqui a nossa transmissão aqui nos canais Futebol Interior. Transmitimos para Valinhos FM 87,9, no YouTube Futebol Interior e também no nosso canal de áudio no site futebolinterior.com. Dá esse cartão aqui. .com.br, a derrota da Ponte Preta para cima do Novo Horizontino pelo placar de 2-1. Mas você aí, Ponte Pretano como eu, né? Mais ou menos já poderia imaginar que isso iria acontecer. Agora, Ponte Preta, sábado, não vá me perder pro Botafogo, pro Pantera. Por favor, Ponte Preta. Porque aí, se a Ponte perder pro Pantera, eu vou rasgar esses cartões e o Marcelo nunca mais vai jogar esse cartão na minha cara. Bom, é isso. Marcelo Corsato transmitiu, o Wendel Coral reportou o jogo da Ponte Preta contra o Novo Horizontino. Estive nas redes sociais. O Albert Cavalcante acompanhou, para e passo, o empate do Guarani contra o Avaí pelo placar de 0-0. O Bolacha, o nosso sincerão, o Bolacha é o nosso Nelsinho Batista aqui da transmissão. O nosso sincerão esteve lá nos botões mágicos, né, dos canais Futebol Interior e também da Valinhos FM. Áudio e vídeo pro Bolacha. No próximo jogo do Gabriel, o cachê do Gabriel vai pro Bolacha porque colocou uma vinheta sem que o coordenador aprovasse. Gabriel, a sua casa só não cai porque você é imprescindível aqui nos canais Futebol Interior. É isso, gente. Na Valinhos FM, o Wagner Faneco tá com a cabeça inchada, né, Vagnão? Tá fácil pra nós não, né, velho? Ponte? Como sempre, né, cara? A maioria, né? A maioria macaca, né? Grande Vagnão, um abraço. Filho dele também é Ponte Pretano Roxo. Um abraço pro Wagner. A equipe técnica lá comandada pela Mayla Siqueira, que nessa época de política tá fazendo de tudo por lá, né? Grande Mayla, beijo pra você, minha querida. No Futebol Interior, a direção executiva do Elcio Paiola, direção comercial do Giovanni Paiola. Direção geral do Dr. Arthur Eugênio Matias. Mesa de áudio e vídeo do Eduardo Rodrigues. Em nome de todos, eu, Carlos Corsato, agradeço o carinho da sua audiência, torcedor. Foi muito bom estar com você. Que o mês de outubro seja simplesmente maravilhoso, como a camisa da Ponte Preta. Linda, tá bom? Que Nossa Senhora do Majestoso nos abençoe e ilumine. Um abraço do tamanho do Majestoso pra você e até sábado, 4 da tarde, em mais uma jornada esportiva. Tchau. Na Rádio Futebol Interior, você ouviu Fim de Jogo. Termina aqui, Jornada Esportiva Rádio Futebol Interior. A rádio que respira futebol.